ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia, ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas, ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, à opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração, ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Sim. Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro, a gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Né? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, sim, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, sem reconhecida dúvida, internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. E, infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora, em novembro,
nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, setor público, setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com a reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado. Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi a autoridade climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Mia Couto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidentes das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP, 30, vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, em todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de autossalvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente, que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo.
jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso. Porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra, o chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, do Instituto FHC, Sim. o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, Sim. pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais Sim. na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública Sim. e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade legal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correto, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente. A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que os governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão, 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então, ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia.
E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, né, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, né? Sim. Como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração, que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Isso. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. Isso. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população em relação à atividade mineradora com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração e que, para isso, as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, né? A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo de fato esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, né, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte? Primeira imagem, o que é isso aqui? É um copo d'água. Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas volcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada. Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPS, que é um instituto muito bacana do Bério Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer, né, com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100. Sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano fazendo churrasco para 25 mil pessoas disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precise melhorar e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social.
população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fonte, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então, nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração, sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né, da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai, por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA. Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos que compõem a cidadania e da parte dos cidadãos, também reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país. E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa, uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também
as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. A educação ficou pequena dentro da criatividade que a criança tem, que o jovem tem. O jovem ele é muito maior do que a educação que está posta aí. A gente discute muito pouco os conteúdos que a gente trabalha com os alunos. Os nossos jovens estão ficando de fora de uma festa, que eu chamo, que é a Festa da Humanidade de Produção de Conhecimento Contemporâneo. Eu acho que a escola está aí querendo formar cidadãos alienados, que não questionam o que a gente está vivendo. A gente aprende a decorar. A gente não aprende a aprender. Foca muito na educação para a prova, para passar na prova, um vestibular, e esquece do lado humano, daquelas coisas que você vai ter que aprender socializar, aprender o natural. A moçada hoje diz, não é isso, né? A gente quer relações muito mais horizontais, nós queremos construir coletivos, a gente quer aprender em redes. Tem uma revolução hoje na educação que ela está sendo feita pela juventude. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, a advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses dois depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Olá! O Senado e a Câmara dos Deputados sediaram nesta semana a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, chamada P20, com o lema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Confira comigo neste Senado Notícias Especial os destaques desse encontro dos parlamentos das maiores economias do mundo. Ao
final do encontro, 35 delegações representando as maiores economias do mundo e organismos internacionais divulgaram uma declaração conjunta com 3 eixos: combate à fome, mudança climática e reforma da governança global. 12 páginas escritas pelos parlamentos das 20 maiores economias do mundo. A declaração começou a ser redigida em setembro, mas os termos finais foram definidos aqui, na 10ª cúpula do P20. Nessas condições, proponho que esta cúpula adote a declaração conjunta dos parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Adotada. A declaração reúne compromissos em torno dos 3 eixos debatidos no encontro. Entre os compromissos de combate à fome, pobreza e desigualdade estão o desenvolvimento de instrumentos para a garantia da segurança alimentar e nutricional, o estabelecimento de condições adequadas de trabalho e o acesso equitativo a oportunidades e recursos, incluindo água, educação, saúde e saneamento básico. A declaração recomenda esforços para a eliminação de todas as formas de discriminação, assédio e violência, inclusive no ambiente digital, com atenção especial para as mulheres e meninas. Dentro do 2º eixo de debates, que trata do desenvolvimento sustentável, estão sugestões para conter os avanços das mudanças climáticas, como uma cooperação dos países para manter o aumento da temperatura global dentro dos limites definidos no Acordo de Paris. E recomenda que os países desenvolvidos apoiem financeiramente as nações em desenvolvimento por meio da implementação do Fundo de Perdas e Danos. Também foram propostas medidas para uma governança global mais representativa. A declaração ressalta a preocupação com o déficit democrático nas relações internacionais e propõe reformas em órgãos como as Nações Unidas e a OMC para permitir mais inclusão e transparência. Foram incluídas ainda as novas tecnologias. Os parlamentares concordam com o uso responsável da inteligência artificial. A Carta de Maceió, que reafirma os direitos das mulheres e a luta por igualdade de gênero, entrou na declaração como um anexo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou que, apesar do sucesso do encontro, houve divergências nas negociações. Alguns membros e outros participantes manifestaram suas visões sobre questões de natureza geopolítica envolvendo, entre outros, Rússia e Ucrânia e a situação no Oriente Médio, em especial na questão de Gaza e do Líbano. Alguns membros e outros participantes consideraram que essas questões deveriam ser tratadas no P20 por terem um impacto sobre a economia mundial e sobre os temas prioritários discutidos nesta cúpula. Por outro lado, outros membros e participantes consideraram que o P20 não é o foro adequado para discutir estas questões. A Argentina se desvinculou da declaração conjunta por discordar de alguns pontos do texto. As recomendações da declaração conjunta não têm força de lei, mas são um compromisso assumido pelos parlamentos dessas nações com as políticas que foram aqui debatidas. Agora, a declaração será entregue aos chefes de Estado na próxima reunião do G20, que acontece daqui a 10 dias no Rio de Janeiro. Com o fim do evento em Brasília, o Brasil passa a presidência do P20 para a África do Sul. É lá que vai acontecer o encontro do ano que vem. Após a entrega da declaração final, o Brasil passou a presidência do encontro para a África do Sul, que vai ser a responsável por sediar o evento em 2025. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África falou que o tema do evento no próximo ano vai ser engajamento, solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Esse tema é um testamento do compromisso da nossa nação inegável por um multilateralismo robusto, tendo as Nações Unidas como base para este trabalho. O fortalecimento da cooperação internacional, com regras de compromisso que os países concordaram, podemos alcançar
solidariedade, paz, igualdade, direitos humanos e desenvolvimento humano para todos. A presidente da União Interparlamentar, Tulia Axon, ressaltou a importância do compartilhamento de boas práticas e ações entre os países. Axon também destacou questões ligadas ao meio ambiente e à igualdade de gênero. Com solidariedade, coragem e vontade política, nós podemos sair atendendo as expectativas do nosso povo por um futuro mais sustentável. Sem dúvida, a 10ª cúpula em Brasília deve ter posto os povos, e especialmente as mulheres do mundo, no centro da nossa atenção. Nós todos concordamos que temos que avançar a igualdade de gênero. Ao final, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre a importância do desenvolvimento sustentável, diálogo entre as nações e um mundo mais pacífico. Não poderia, assim, ser mais oportuno o lema desta 10ª cúpula, Parlamentos por um mundo justo e sustentável. Por quanto tempo homens e mulheres de todos os povos sonharam com este ideal? Nunca teve a humanidade tantos recursos para alcançá-lo. Devemos, sim, insistir na busca por um mundo melhor, justo, próspero e pacífico. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participou da sessão de encerramento da 10ª cúpula do P20 por causa da morte do pai dele, Hélio Cota Pacheco, em Belo Horizonte, na madrugada da própria sexta-feira. O Brasil passou a presidência do P20 para a África do Sul, que vai sediar o evento no ano que vem. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Anneli Lotrier, destacou a relevância do BRICS em um mundo cada vez mais polar. Elogiou a cúpula do P20 em Brasília e falou da sua expectativa para o próximo encontro na África do Sul. Estamos muito animados em sediar o evento no próximo ano. Então, aqui estamos não apenas para ouvir, mas também para aprender e observar o que o Brasil está fazendo. Como eu falei, é uma excelente cúpula. Então, claro, estamos aprendendo aqui e estamos ansiosos para receber todos os parlamentares em nosso país. E nós o faremos. Obviamente, nosso tópico para o G20 no próximo ano é solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Antes do Brasil, a presidência do P20 coube à Índia. O senador indiano Manoj Kumar Dea disse que a declaração conjunta deste ano faz parte da construção de um mundo dirigido pelo consenso. Porque a declaração conjunta foi maravilhosa. São mais de 20 nações. Elas podem ter algumas pequenas diferenças em parâmetros básicos, se deveria ser assim ou não, mas o resultado do encontro, só pelo fato de ter um consenso geral... Precisamos lutar pelo consenso dirigido pela democracia, um mundo dirigido pelo consenso. Então, nós vamos chegar a um mundo justo e inclusivo, que luta sobre as questões-chave, pobreza e desigualdade. A Índia tem assumido esta posição, de que a guerra não é uma solução. O mundo precisa de coletivamente buscar a paz. A paz é uma plataforma para lutar contra a desigualdade, a fome, injustiça e pobreza. O combate à fome, à pobreza e à desigualdade em nível mundial foi o tema da primeira sessão de trabalho da 10ª cúpula do P20. A TV Câmara foi parceira da TV Senado em toda a transmissão e cobertura jornalística do P20. E o repórter Cid Queiroz acompanhou essa sessão da cúpula de combate à fome. Segundo as Nações Unidas, mais de 700 milhões de pessoas passaram fome no ano passado e mais de 2 bilhões enfrentaram insegurança alimentar. Considerando o cenário atual, estima-se que 582 milhões de pessoas enfrentarão desnutrição em 2030. O combate à fome, à pobreza e à desigualdade em nível mundial foi tema da primeira sessão de trabalho da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Representantes do P20 discutiram em Brasília segurança alimentar, estratégias de cooperação parlamentar
e o papel dos legislativos no apoio a populações atingidas por conflitos, na busca por alimentos e outras formas de ajuda humanitária. O primeiro a discursar foi o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. A fome no mundo é um problema crítico e crescente. Em 2023, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apontou que 1 em cada 5 pessoas em 59 países vive em insegurança alimentar, totalizando 281 milhões de pessoas em risco. A taxa de insegurança alimentar aguda passou de 14% em 2018 para 21,5% nesse grupo de países, destacando o desafio de cumprir a meta da Organização das Nações Unidas de erradicar a fome até 2030. A presidente da Casa dos Representantes da Indonésia, Puan Maharani, e o presidente da Casa dos Comuns do Reino Unido, Sir Lindsay Hoyle, ressaltaram o papel das guerras no aumento da pobreza e da fome no mundo. Nós vivemos numa era de conflitos, de tensões geográficas e guerras. Talvez os tempos mais conflituosos desde a Segunda Guerra Mundial. As tensões mundiais têm aumentado os problemas para os mais pobres. Os gastos globais em armamentos em 2023 ultrapassaram 2,4 trilhões de dólares, 2,3% da riqueza mundial. No mesmo período, os gastos com programas oficiais de assistência somaram 233 milhões de dólares, menos de 10% dos gastos militares. Nós todos sabemos que a principal causa da fome e da pobreza é a guerra ou o conflito. Nós todos sabemos tudo o que as guerras e os conflitos podem fazer. Nós vimos na Ucrânia, um país soberano foi invadido, pararam a produção de grãos, atingindo o suprimento de alimentos para os mais pobres. A África sofreu por causa daquela guerra. Por favor, vamos trabalhar juntos pela paz. Essa é a única resposta. Vamos trabalhar juntos. O presidente do parlamento de Singapura, Kian Pen Si, falou do papel dos parlamentos na luta contra a fome. Parlamentos cumprem um papel vital nessa luta. Nós somos a voz do nosso povo e assumimos demandas por acesso a recursos por meio de programas sociais que garantem igualdade de acesso à nutrição para todos os cidadãos. Para o representante do parlamento chinês, Xiu Xindeng, os investimentos em tecnologia podem aliviar a pobreza no mundo. As tecnologias podem aliviar a pobreza e melhorar a produção de alimento. A China é um país que tem diminuído muito os seus índices de pobreza. Em 2020, a China teve sucesso em retirar mais de 100 milhões da pobreza e continua nesse esforço. A segunda sessão de trabalho da cúpula do P20 discutiu o papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental e da sustentabilidade. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a necessidade dos países avançarem na busca de alternativas para uma transição ecológica justa e inclusiva. Nessa transição, cabe aos parlamentares ter a sensibilidade de não dissociar os desafios e distribuições de custos e de manter a integridade do conceito de desenvolvimento sustentável. Este conceito deve envolver, na esteira da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e da declaração final da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o respeito e a garantia da dignidade e dos direitos humanos de todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia, gênero ou
qualquer outra característica. Os parlamentares discutiram como podem contribuir para ajudar os países a atingirem metas que diminuam a emissão de gases de efeito estufa e outros problemas climáticos. As legislações podem trazer sugestões para a defesa da luta contra esses problemas climáticos, para o uso reduzido de gases de efeito estufa, com programas que estejam atualmente a caminho. A Agenda 2030 para ODS demanda a participação dos parlamentos para serem agentes de mudança e conseguir esses objetivos. Nós, parlamentares, temos que fazer autoridades adotar as leis relevantes e manter as 3 pilares de sustentabilidade econômico, social e ambiental. Experiências internacionais para o alcance do desenvolvimento sustentável foram compartilhadas durante a sessão. Debateram ainda formas de cooperação entre os parlamentos e a fiscalização das ações de governo para amenizar as mudanças climáticas. Ao nível do Parlamento, temos aprovado leis e discutido políticas públicas cada vez mais inclusivas e adequadas aos interesses da população, exigindo do governo que haja o aumento das receitas para os programas ligados ao desenvolvimento sustentável. Nós exigimos essa responsabilidade compartilhada entre as nações, pensando nas consequências ambientais que transcendem fronteiras e que possamos ver o nosso mundo com lentes unificadas. A governança global, adaptada aos desafios do século XXI, foi tema de um debate do P20 na manhã de sexta-feira. Como as organizações internacionais, como ONU e Banco Mundial, podem atuar para ajudar a enfrentar problemas como fome e desigualdade social? Veja na reportagem da TV Câmara. Organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio são instituições criadas para gerenciar as relações entre os países, conciliar interesses e articular esforços no mundo cada vez mais globalizado. Governança global adaptada aos desafios do século XXI foi tema de debates na 10ª cúpula de presidentes de parlamentos do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. A cúpula do P20 discutiu como os parlamentos podem influir na reforma de instituições como a ONU, o FMI e o Banco Mundial na busca por um desenvolvimento equilibrado e estratégias para fazer com que o comércio internacional e mecanismos internacionais de financiamento promovam a responsabilidade social e ambiental no planeta. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, falou na abertura da sessão. O sistema internacional enfrenta uma crise multifacetada nos âmbitos geopolítico, econômico e ambiental. Para fazer frente a desafios sistêmicos de forma eficaz e produtiva, é fundamental reformar as instituições e mecanismos de governança global, aumentando sua representatividade, legitimidade e funcionalidade. Neste propósito, a reforma da ONU e, em particular, do seu Conselho de Segurança, mostra-se crucial para a sustentação da paz e segurança internacionais. O presidente da Assembleia Nacional da Turquia, Numa Kurtulmus, concordou com a necessidade de reestruturação nas organizações internacionais. A primeira coisa a se fazer é reestruturar essas organizações internacionais para estabelecer uma arquitetura global mais justa. Por isso, temos que mudar nossa mentalidade, mudar todos os paradigmas. Dentro desse arcabouço, temos que ver claramente as falhas da ordem internacional, de forma que a gente não lide com esses mesmos fracassos dentro desse novo sistema. O sistema internacional atual só se preocupa com os direitos dos fortes.
O presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Lorenzo Fontana, lembrou o Pacto para o Futuro, lançado pela ONU, em que reconhece o papel dos parlamentos na construção da paz mundial. Como está recordado, estamos aqui no dia de hoje, há apenas um mês e meio depois da adoção em Nova York do Pacto para o Futuro das Nações Unidas, que reconhece o papel dos parlamentos na construção da governança global. O contexto internacional atual é muito incerto, com novas ameaças à segurança e que necessita soluções políticas na Ucrânia, no Oriente Médio e na África. Os parlamentos devem ter uma relação mais forte com essas nações, já que a estrutura atual não é capaz de garantir a paz. A presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Selmira Sacramento, e o presidente da Assembleia da República Portuguesa, José Pedro Correia Aguiar Branco, ressaltaram o papel dos parlamentos na construção de uma nova governança global. É igualmente importante que os nossos parlamentos se dediquem à inclusão de novas perspectivas de governação, dado que o mundo em que vivemos não é homogêneo e devemos escolher as vozes dos países emergentes e em desenvolvimento nas nossas mesas de decisão. Afinal, um regime internacional verdadeiramente eficaz é aquele que representa a diversidade de experiências e necessidades de todos os seus membros. Apesar dos desafios prementes, o mundo tem respondido com posições extremadas. Iniciativas que promovam o diálogo e a construção de pontes, como as que temos hoje no P20, são exercícios necessários que fomentam a empatia, o respeito mútuo e a aceitação das diferenças. Aqui, a diplomacia parlamentar ganha particular relevância como complemento da diplomacia conduzida pelo Poder Executivo. Julgo que todos concordarão comigo quando digo que há um aspecto que é comum a todos os parlamentos. Eles são, por excelência, as casas do diálogo. Um dia antes da cúpula, o P20 teve na quarta-feira um fórum parlamentar, também realizado no plenário da Câmara dos Deputados, com foco na perspectiva feminina e questões de gênero e raça. Na sessão de abertura do Fórum Parlamentar do G20, foi entregue a Carta de Alagoas, com recomendações para a política, economia e meio ambiente. A carta, formulada com foco na perspectiva feminina, é resultado da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, realizada em julho em Maceió. A declaração final desta reunião, conhecida como a Carta de Alagoas, identificou 3 áreas prioritárias: a justiça climática e desenvolvimento sustentável para as mulheres e meninas, a ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios e o combate às desigualdades de gênero e promoção da autonomia econômica das mulheres. O papel das mulheres na política, na economia e na sociedade está no cerne das discussões que pretendemos promover neste fórum e na cúpula. Não há como falar de combate à fome, à pobreza, à desigualdade, se não avançarmos na promoção da igualdade de gênero, da autonomia econômica feminina e da superação do racismo. Entre as discussões das sessões de trabalho do Fórum, destaque para a promoção da justiça climática e o desenvolvimento sustentável sob o enfoque de gênero e raça. As estatísticas mostram que a degradação climática leva a mais violência baseada em gênero, vindo de restrições a acessos a recursos naturais. Essa violência também é experimentada por defensores de direitos de mulheres e por ativistas de mudança climática. Sobre a ampliação da representatividade feminina em espaços de decisão, foi reforçado que a própria democracia é ameaçada quando faltam mulheres nos ambientes políticos.
Hoje a mesa do Senado não tem nenhuma mulher na sua representação. A presença nos espaços decisórios faz toda a diferença nesse processo de construção da presença de mulheres. Se conseguirmos fomentar redes de apoio, transformar normas sociais e implementar políticas de cotas, estaremos a dar um passo decisivo na direção a um futuro mais igualitário e inclusivo. Para combater a desigualdade de gênero e raça e promover a autonomia econômica das mulheres, foi defendida a adoção de políticas públicas de valorização e empoderamento feminino. Sejamos claros sobre o que a autonomia econômica significa. É o direito e a habilidade de toda mulher de fazer decisões sobre o seu futuro financeiro, livre de discriminação e barreiras sistêmicas. Para avançar a independência econômica das mulheres, temos que lidar com 3 desafios-chave: acesso a capital, acesso ao mercado de empregos e infraestrutura para apoiar mulheres na força de trabalho. Este foi o Senado Notícias Especial sobre o P20, encontro dos parlamentos das maiores economias do mundo. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e vamos encerrar esta edição com imagens da iluminação que foi feita do lado de fora do Congresso Nacional em homenagem ao P20. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Se o cara é finito, o sentido é o outro, que é o teu herdeiro, é em quem você continua, né? Quem mantém a imortalidade dos poetas, dos dramaturgos, dos artistas, é o cara que gosta do que eles fizeram, porque a geração do Machado de Assis já dançou há muito tempo. Os amigos dele já viraram pó e ele também há muito tempo. Se alguém ainda gosta de Machado de Assis, é porque ele deixou alguma coisa que interessa as pessoas, que dá alegria ou ajuda de alguma maneira as pessoas, faz a vida um pouco melhor. Lá vai cirande destino, cidade noite a girar. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente.
Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrita pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a e mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São fundamentais. São sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né, caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né, as coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno.
E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade, e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar um exame, né? É o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, aí eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, um exame demorado, um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame
complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue. Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata, ela repousa sobre o reto. E a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico? O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida.
como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja a impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem é justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer, operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado? Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento de câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Eu preciso saber se não está irradiado, se o câncer já não entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso, uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões,
Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, precoce. fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90% a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura, a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque
para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil. Então, você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona. Então, isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e saúde muito melhor. Né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres, elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico, que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Não está invisível, mas Brasil nega. É a herança da escravidão. Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, a família e a sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? A Anistia Internacional, todo ano, ela escolhe um preso como um preso símbolo de um ano de campanha. E eu tinha sido escolhido. Então, havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Nós chegamos a receber a visita de uma pessoa da Anistia Internacional, já na fase final. Embora as minhas informações fossem muito precárias, né? De alguma maneira, não lembro exatamente como,
eu soube que tinha sido escolhido preso do ano, entendeu? Foi um certo sinal de vida, entendeu? Para mim, eu me lembro na Solitária, por exemplo, eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário, né? E eu perdia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A produção de alimentos é uma das atividades que mais mobiliza recursos na economia mundial. Mas a agricultura não pode ser analisada apenas pelo PIB que ela gera. Do outro lado dessa indústria estão as pessoas, que têm direito a uma alimentação saudável, mas muitas vezes não têm acesso aos alimentos produzidos. No programa de hoje, nós vamos discutir os caminhos para garantir a segurança alimentar. O nosso convidado é Daniel Balaban. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, o WFP. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu queria, antes da gente falar de números, né, dessa indústria da alimentação, de falar de desperdício, de produção, de fazer uma pergunta central. Do ponto de vista do direito internacional, a alimentação, ela é um direito humano? Como é que internacionalmente se vê esse tema? A Carta dos Direitos Universais do Ser Humano das Nações Unidas já aponta o direito humano à alimentação. O Brasil mesmo, ele tem dentro da sua Constituição o direito humano à alimentação adequada. Então, a maioria dos países do mundo, né, eles já pressupõem a alimentação como um direito humano. Talvez seja um dos direitos humanos que sejam mais violados ao redor do planeta, porque nós ainda temos quase 733 milhões de pessoas sem acesso a qualquer tipo de alimento, em situação de insegurança alimentar e nutricional graves no planeta. Significa fome, é um nome bonito, pomposo para representar a fome, né? E isso significa que esse direito não está sendo garantido na maioria dos países. Você trouxe esse dado, né? 733 milhões de pessoas, nós temos 2,8 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável. Eu queria que você explicasse a diferença entre esses conceitos, né? Porque nós estamos falando de fome, insegurança alimentar, falta de acesso à alimentação saudável. Qual que é a diferença entre esses vários conceitos? Muito bem. A gente classifica insegurança alimentar e nutricional, né? Hoje tem essa diferenciação, alimentar e nutricional. Porque muitas vezes você tem alimento, mas o alimento não é nutricionalmente adequado. O que significa isso? Ele não tem os nutrientes necessários. Você come uma comida ultraprocessada, ela te mata a fome, você não sente fome, mas você não tem as vitaminas
vitaminas e os minerais necessários ao seu crescimento biopsicossocial. Nome bonito, né? Então, por isso que existe esse conceito de insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje 3 níveis: o grave, moderado e leve, né? O grave é quando as pessoas estão realmente não têm acesso a qualquer tipo de alimento, seja ele bom ou ruim. Esse é o que está com fome mesmo. 733 milhões. Então, é por isso que eu falo, é fome, né? As pessoas não têm acesso a qualquer tipo de alimento. O moderado é aquelas pessoas que têm acesso, mas o alimento não é adequado e às vezes é uma alimentação por dia, né? Aquela pessoa que tem que escolher o almoço ou o jantar, é uma alimentação por dia e mesmo assim não é o adequado. E o leve é aquela pessoa que tem acesso, mas o alimento também não é adequado, não é um alimento nutricionalmente equilibrado e adequado ao ser humano. Então, se você pegar das 3, mais da metade do planeta hoje sofre de algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. Não por falta de alimentos. Não por falta de alimentos, exatamente. Né? Nós temos hoje uma produção de alimentos no planeta suficiente para alimentar adequadamente, nutricionalmente, praticamente toda a população e ainda sobra. Né? O problema todo hoje, ele é relacionado a várias vertentes. A gente sempre fala, né? Os Cs, né? Primeiro, a questão de conflitos, onde tem guerra, onde tem conflito, as pessoas estão alijadas de alimentação. Então, hoje, grande parte do planeta, nós sabemos dos conflitos, Ucrânia com Rússia, a gente vê ali o Oriente Médio, a faixa de Gaza, agora o Líbano, mas a gente lembra de outros conflitos que já estão há muito tempo, né? Mianmar, Iêmen, Sudão do Sul, várias regiões da África, são conflitos que já têm muitos anos. E essas pessoas todas estão alijadas de uma alimentação adequada, né? O outro C seriam as crises, a crise climática, que tem feito com que grande parte da produção mundial seja afetada com grandes secas, ou com grandes enchentes, ou com vendavais, ou tudo isso que a gente tem visto acontecer no planeta. E isso destrói a plantação, né? Tem sido o outro C, né? A crise climática. E as crises econômicas também são, talvez, um dos maiores. As pessoas não têm acesso, não têm dinheiro. É o caso brasileiro. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Você vai no supermercado, tem alimentos de todos os tipos, mas as pessoas não têm o poder aquisitivo para comprar uma alimentação de qualidade. Então, acabam se alimentando mal no dia a dia, naquela correria, né? Comem qualquer coisa para se manter de pé. Então, esse é um outro problema. Eu queria introduzir um outro problema, perguntar para você se de fato ele é um problema, que é o desperdício de alimento. Temos aqui alguns dados para a gente discutir, que eu vou colocar aqui para nós vermos algumas informações sobre o desperdício de alimento no mundo e no Brasil, né? No mundo, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas por dia, dado da Organização das Nações Unidas. 13% dos alimentos são perdidos do momento da colheita até a venda lá no ponto de varejo. No Brasil, são desperdiçados 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. E cada família de classe média brasileira desperdiça 130 quilos de comida por ano, dados oficiais de organismos públicos, de organismos do governo. Eu queria discutir o desperdício com você e perguntar primeiro qual é a diferença do desperdício em países mais pobres, países em desenvolvimento como o Brasil, e do desperdício em nações ricas, europeias, na América do Norte. Quanto mais pobre o país, mais desperdiça alimentos. Por quê? Por conta dos problemas de infraestrutura. Então, por exemplo, o caso brasileiro, na colheita de alimento, você já perde muito, principalmente entre os pequenos e médios produtores, por falta de processos produtivos mais avançados. Muitas vezes você lembra, numa feira, que as pessoas ainda colocam em caixotes, né? O tomate, a verdura. E aí, aquele caixote, é óbvio que todo tomate que fica nas bordas, ele começa a amassar, a ficar prejudicado. Aí chega na feira, chega no supermercado, você vai lá
comprar, você já não quer aquele tomatinho que já está um pouquinho amassado, né? Vai ficando para trás aquele tomatinho. E isso acontece em toda a escala. Você começa a não querer consumir aquele alimento só porque ele ficou amassadinho. No transporte, o Brasil é um dos países que transporta ainda muito mal os alimentos, porque a gente tem um transporte rodoviário, não é adequado. O melhor, né, é ferroviário, através de ferrovias. Você coloca, né, nos pallets e pega o alimento e leva direto para o local de armazenamento ou para os portos, se for fazer uma exportação, né? Então, é a melhor forma de você conseguir transportar alimentos. Aqui no Brasil, nossas ferrovias ainda não estão adequadas, tem muito pouco ainda transporte de alimento por ferrovias. Então, você veja, os países, né, que deveriam ter mais segurança na questão de alocação de alimentos são os que mais desperdiçam. Os países mais desenvolvidos acabam desperdiçando menos, exatamente porque eles têm uma tecnologia melhor desde a produção até a comercialização de alimentos. Aqui no Brasil ainda tem a questão da venda. Os supermercados agora, coisas que os europeus já fazem há muito tempo, agora os supermercados estão colocando alimentos que estão para vencer, né? Falta um mês para o vencimento, a maioria. Então, aí naquele mês final, você coloca com preço abaixo do preço de mercado, metade do preço, 40%, para as pessoas que vão consumir aquele alimento mais rapidamente, poderem comprar. Mas há também, e a gente viu nos dados, né, o desperdício dentro de casa, no consumo. Esse ainda... Claro que o desperdício maior é esse que você fala aí, né? Mas o do consumo, né? 130 quilos de comida. Exatamente. Como educar a população, como mostrar para as pessoas que isso aí faz diferença? Você lembra daquele lema da maioria das famílias quando vai fazer um almoço ou um jantar? É melhor sobrar do que faltar, né? Tá errado. A gente tem que mudar esse conceito, né? A gente tem que começar a pensar em fazer os alimentos de acordo com o que vai ser consumido. Não é melhor sobrar, né? A gente tem que pensar, e o brasileiro, ele ainda tem, não importa a classe, ele sempre pensa desse jeito: vou fazer a mais do que eu acho que vai ser consumido. E muitas vezes o alimento acaba sobrando, e sobra, e muitas vezes ele vai realmente ser descartado. Então é importante que a gente comece a se conscientizar. Nós compramos também, aí o mercado também tem que se adequar. O mercado, às vezes, hoje em dia, muita gente mora sozinho, muitas vezes é um casal. E quando você vai no mercado, os produtos são vendidos, né, com tamanho família. Então, às vezes você quer 1 litro de leite, poxa, eu quero só tomar um copinho de leite, e o leite vai acabar estragando, vai acabar... Então, é muito importante que o próprio mercado comece a se adaptar a essa nova realidade de pessoas que moram só, ou de casais que não têm filhos, né, para poder utilizar e fazerem produtos adequados ao consumo. Porque muitas vezes você tem que comprar aquele, tu não vai consumir tudo, mas quer comer aquele produto, compra. E aí não come tudo, come só uma parte, e o restante vai ser descartado. Então, tudo isso é uma questão de nós começarmos a fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas compreendam. A parte das famílias é uma das partes onde se tem o maior desperdício, principalmente aqui no Brasil. Vamos falar um pouco de produção de alimentos e vamos trazer alguns dados para nós analisarmos, né, sobre a produção de alimentos no mundo e no Brasil também. Nós temos hoje o foco, né, do agronegócio muito importante na economia brasileira, muito importante para o PIB. Em relação à produção de alimentos, nós temos, então, áreas de cultivo. 1 bilhão e 200 milhões de hectares no mundo hoje são usados para produzir alimentos, ou seja, 12% de toda a superfície do planeta. Essa área de produção de alimentos aumentou 10% nos últimos 20 anos. 37% apenas das áreas cultivam alimentos para o consumo doméstico. O que nós estamos querendo dizer? A maior parte da produção é produção para fazer ração para gado, para exportação. Esse foco na grande produção
ele é o melhor foco para se resolver o problema da fome no mundo ou não? De forma alguma, de forma alguma. Você levantou uma das questões hoje que estão sendo discutidas em vários fóruns mundiais relacionados à agricultura. O caso brasileiro, vamos aqui colocar os pingos nos is logo. A questão da soja. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China, e o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água para você plantar, muita água. E na China não tem água. Isso foi o próprio chinês que um dia me explicou, porque eles poderiam estar plantando. Então, eles preferem comprar soja de outros países para alimentarem os seus animais, que serão consumidos pela população mais proximamente. Mas hoje, esse problema de cultivo de alimentos que não sejam para consumo doméstico é um dos problemas mundiais, porque o agro aqui, agronegócio, o nome já diz, é um negócio. Então, você é voltado para o lucro, para ter dinheiro, para um retorno financeiro. Nada contra. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de plantar alimentos necessários para o consumo humano por conta de que esse plantio hoje é muito mais lucrativo. Então, você está focando apenas no retorno financeiro, enquanto que o retorno humano dessa atividade não é compatível com o que nós estamos fazendo. A OCDE projeta um crescimento anual de 1,1% na produção de alimentos nos próximos 10 anos. Já a demanda aumenta 1,3%. Tendo em vista isso que você acabou de falar, não quer dizer, então, que esses dados que a gente vê permanentemente de crescimento de produção, de agricultura bombando, de exportação, de PIB agrícola bombando, não quer dizer que isso represente mais segurança alimentar? De forma alguma. Isso representa mais retorno financeiro, Então, ele entra dentro do quadro de exportações de um país. É muito importante para a economia do país. Mas, em termos humanos, não é. Em termos de segurança alimentar e nutricional, não. Exatamente por isso, porque não todo esse alimento serve para consumo humano. Então, acaba fazendo com que grande parte da produção... E é um problema, porque... Como é mais lucrativo, muitos produtores de alimentos humanos acabam deixando de lado essa produção para produzir esse produto, porque vai dar um retorno financeiro melhor. Então, esse é um problema. Por isso, a discussão hoje em termos de repensarmos os nossos sistemas alimentares mundiais. A ONU tem proposto esse debate em todos os países do mundo. É preciso, então, por exemplo, nessa direção, incentivar ou apoiar ou fazer com que cresça mais a chamada agricultura familiar, que nada mais é do que a pequena produção que está espalhada, que não está concentrada? Exatamente. O pequeno agricultor familiar é aquele que realmente produz os alimentos que nós todos consumimos no país. Segundo as estimativas, praticamente, eles produzem 70% do que é consumido internamente aqui no Brasil. Não vem do grande agronegócio que está focado em exportações e negócios. Vem do pequeno e do médio agricultor familiar. Frutas, verduras, legumes, ovos, peixe, frango, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, vem deles. Então, é muito importante para qualquer país do mundo focar e dar incentivos aos pequenos produtores familiares, porque eles são a base de sustentação exatamente de produção de alimentos para aquela população. Então, e eles são os mais pobres, eles são aqueles que não têm uma poupança, eles não têm condições de arcar com uma colheita, com um plantio e que, de repente, tem algum problema, porque eles não têm muitas vezes seguro agrícola.
agrícola, né? Então é muito importante que o próprio governo faça políticas de incentivo a essa parte da população, e eles são também, eu sempre digo que eles são os nossos heróis, porque produzem, mas eles também são as maiores vítimas, porque quando eles não são incentivados e tem algum problema climático, uma seca, por exemplo, eles abandonam sua gleba de terra, que às vezes é de 2 hectares, 3 hectares, e tentam a vida nas grandes cidades e vendem a qualquer preço aquela terra. Isso faz com que mais pessoas se aglomerem nas grandes cidades, enquanto essas pessoas poderiam estar no campo, produzindo alimentos, que era o que eles sempre sonharam fazer. Um outro problema para se garantir a segurança alimentar é a contaminação. Nós temos hoje que mais de 600 milhões de pessoas adoecem, 420 mil morrem a cada ano em decorrência do consumo de alimentos contaminados. Por que isso? Onde acontece essa contaminação e como combater? Isso acontece muito por conta do uso de pesticidas e de venenos agrícolas. Nas grandes produções é muito difícil hoje, logicamente que existem as produções agroecológicas que estão crescendo, mas para que elas cresçam cada vez mais sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas, elas têm que ser incentivadas. Você tem que pagar mais caro porque a pessoa vai ter um plantio muito mais oneroso. Ele vai ter que cuidar mais daquela produção. E é óbvio, se o pesticida acaba matando as pessoas que usam com todas aquelas... Imagina quem consome. Entendeu? Eu não acredito quando dizem, não tem qualquer problema. Gente, pesticida é pesticida, por isso que o nome é pesticida, né? Então, ele é um veneno, que ele mata insetos, mata as pestes, mas ele é algo que, se ele está lá, e se você for consumir e ele ainda continuar naquele produto, você vai estar consumindo aquele veneno, né? Então, várias partes do mundo, eles são proibidos, né? Inclusive para a utilização no plantio. Aqui no Brasil ainda existe uma permissividade muito grande para o uso desses pesticidas. Eu acho que isso é o momento de se repensar. Muitos cânceres e muitos problemas de saúde que as pessoas têm, eu não posso dizer, mas podem ser vindos desse uso. Eu queria falar de diversidade, né? Hoje se percebe pouca diversidade na produção. Embora mais de 6 mil espécies de plantas sejam cultivadas para alimentação, apenas 9 representam 66% da produção total. Ou seja, nós estamos comendo as mesmas coisas. Esse seria um problema? O que esse problema acarreta? Uma falta de equilíbrio na alimentação? Exatamente. Comida e cultura. Né? E nós temos que cada vez mais incentivar aquela comida de cada região, né? Então você vai no Pará, o tacacá, né? O tucupi, aquela coisa toda. Você vai lá no sul, né? Tem as comidas típicas de cada região e a gente tem que incentivar isso. Nós não temos que centralizar produções. Essa é a história da gente consumir as mesmas coisas, exatamente porque a indústria acaba produzindo, principalmente em processados e ultraprocessados, praticamente as mesmas coisas. Se você for num supermercado na Europa, nos Estados Unidos e ir naquelas seções de congelados, você vai ver sempre as mesmas coisas, né? Porque aqui mesmo também a gente começa a ver as mesmas coisas. Isso por quê? Porque aquela pessoa que está sempre atarefada, correndo, né? Chegou de noite, ele não teve tempo de ir numa coisa, pegou qualquer coisa para botar ali no micro-ondas para comer, para se sentir, né? que comeu alguma coisa, né? E isso é fruto da correria do mundo atual. E nós temos, eu gosto muito de alguns países europeus que eles têm uma cultura de alimentação, por exemplo, na Itália, você senta num restaurante e os próprios atendentes, eles querem que você vá devagar, que você curta aquela comida, que aquilo ali seja um momento, né, de relacionamento seu com aquele alimento, né? Não naquela coisa do dia a dia, que você não sabe nem o que você está comendo. Então, é muito importante que a gente volte e alimento é cultura, e que a gente comece a experimentar novos sabores, né? Como você disse, o mundo está cheio de sabores, tem plantação de tudo quanto é coisa, e a gente tem que se permitir conhecer novos produtos e novos sabores. Qual a situação do Brasil hoje em relação a esse tema? Segurança alimentar. Nós sabemos que nos últimos anos houve um aumento do número de pessoas com
com fome. Esse ano passado para cá, essa tendência tem mudado. Qual é o balanço que você faria hoje da situação do Brasil? É muito importante que nós lembremos que não existe mágica na questão de segurança alimentar e nutricional. Se você não foca no assunto, não faz políticas direcionadas a esse assunto, é óbvio que começa a aumentar o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. O Brasil, no início do século, com o Betinho, com todas aquelas campanhas, né? O Brasil começou a falar o tempo todo sobre a questão da segurança alimentar. Lembro do início do século, campanhas, né? Fome zero, que ninguém mais passe fome. Ele estava todo mundo discutindo, era pauta. Então, todas as políticas estavam voltadas para aquilo. O que aconteceu? O Brasil, até o ano de 2015, praticamente zerou a questão da insegurança alimentar, saiu do mapa da fome. A partir de 2015, ninguém mais falava nesse assunto, não era mais um assunto pautável, né? Então, ninguém mais achando que resolvemos. Porque esse não é um assunto que se resolve once and for all, de uma vez por todas. Você tem que estar sempre mantendo políticas, né, nesse sentido. E ali, o que aconteceu? Começamos a ter crises econômicas, o dinheiro começou a baixar, os orçamentos públicos começaram a diminuir, começaram a cortar projetos e políticas que eram sensíveis a essa pauta. O que aconteceu? Aumentou consideravelmente o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. E aí nós tivemos, para piorar, a Covid, a pandemia, que aí piorou totalmente o cenário. Então, é importante dizer que essa pauta de combate à insegurança alimentar e nutricional é uma pauta permanente para qualquer país do mundo. Se os países nórdicos, os escandinavos, que são os países que têm menos fome hoje no mundo, pararem de fazer políticas sociais, eles vão ver a fome aparecer. Então, é importante fazer com que todas as pessoas que caiam abaixo da linha da pobreza sejam atendidas por políticas públicas do Estado para que voltem à cidadania. O custo da fome é muito maior do que o investimento necessário para evitá-la. Isso nós temos que colocar na cabeça de todos os nossos parlamentares, de todos os nossos governos. É muito mais barato evitar a fome através de políticas sociais, através de políticas de transferência de renda, do que arcar com os custos provenientes da extrema miséria. Todos os países desenvolvidos do mundo hoje sabem disso e mantêm políticas sociais perenes. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Eu conversei com o Daniel Balaban, que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e é diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Agradecemos a sua companhia, você que esteve conosco até aqui. Este programa já está no site do Senado, senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube, canal da TV Senado. Aproveite, se inscreva lá, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas.
A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. O que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Não está invisível, mas Brasil nega. É a herança da escravidão. Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cria-se um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, baseado nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, para permitir a consulta pública do nome completo e cadastro de pessoa física das pessoas condenadas por esse crime. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Eu chamo a atenção para o seguinte: quem são as vítimas de estupro? Quem são as vítimas de pedofilia? Mulheres e crianças. Então é o seguinte, onde tem... Ordinária da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 11 de novembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública, com o objetivo de debater o projeto de lei número 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos 62/2024, de autoria das senadoras Tereza Leitão e Janaína Farias, requerimento 63/2024, de autoria das senadoras Tereza Leitão, Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024 de minha autoria, requerimento 72/2024 de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria também, requerimento 83/2024 de autoria do senador Marcelo Castro e de minha autoria, e requerimento 89/2024 de autoria dos senadores Hamilton Mourão e Bene Camacho. Participam de forma remota, e quero saudar, me permita chamar com todo respeito, aos expositores e expositoras, os seguintes convidados: a senhora Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP. A senhora Vanessa Goulart, promotora do Ministério Público de Goiás e representante da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, COPEDUC. O senhor Vinícius Chafachek de Moraes,
servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e representante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, o senhor Bruno Loureiro Maé, coordenador de ações de controle de auditoria especializada em educação, cultura, esporte e direitos humanos do Tribunal de Contas da União, Andeeducação, é tudo junto, né? Andeeducação, Tribunal de Contas da União, TCU. A senhora Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, como sempre, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, bem conhecido, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que eventualmente forem utilizadas pelos expositores e expositoras. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos. Ao fim das exposições, retornaremos aos convidados e a alguma outra pessoa que desejar para fazer a sua manifestação. Eu quero principalmente dizer para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil que o projeto de lei, que tem o número 2614, que institui o novo Plano Nacional de Educação, foi enviado pelo Executivo para o Congresso Nacional e se encontra na Câmara dos Deputados neste momento. Será apreciado pela Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal. O que nós estamos fazendo no Senado Federal é nos adiantarmos à chegada do PL a esta casa, para que possamos ter um conjunto de informações, de reflexões, de apresentação de conteúdos, de mudanças eventualmente necessárias, para que, com base nisto, possamos já dialogar, quando for o momento da apreciação pela Câmara, sobre as sugestões que já vieram da sociedade, para que haja um trabalho convergente, articulado, negociado, o que facilitará a tramitação na sequência. Fizemos isso anteriormente com as mudanças no novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Valorização da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, Manutenção e Desenvolvimento e Valorização. A professora Dorinha era relatora na Câmara dos Deputados, hoje ela é senadora, né? E eu era o relator no Senado Federal, e fizemos muitas reuniões em conjunto pelo Brasil. Então, a tramitação ficou mais tranquila, mais convergente, mais negociada, sem muitos sobressaltos. E é isto que, se for possível, obviamente, que pretendemos fazer também com tanto quanto possível com o Plano Nacional de Educação. A participação das pessoas pelo Brasil é muito bem-vinda. Há expositores, expositoras, como eu já li os nomes, e as entidades que representam, são representações importantes, nacionais, mas nada impede que as pessoas que estão nos ouvindo possam, na verdade, também trazer as suas contribuições, mandar para a Comissão de Educação e Cultura, que serão também todas elas devidamente anotadas, pensadas e encaminhadas, né, para debate. Há já várias perguntas que no final eu vou
ler e comentários também, né, que fazem com que todo mundo assim participe ativamente. Quero saudar o nosso grande amigo, senador Esperidião Amin, que está participando também, né, senador pelo estado de Santa Catarina, estado querido, abençoado, né, e quero, inclusive, dar a palavra a Vossa Excelência, senador Esperidião. Só para cumprimentá-lo, presidente, pela continuidade dessa oportuna iniciativa, né? Antes mesmo que o projeto nos chegue da Câmara, essas reuniões, que já ascendem a quase 20, eu acho, pelo menos na previsão, e devemos andar pela... Essa é a 10ª? É a 10ª. É a 10ª. Então, já estamos praticamente na metade um pouco depois da metade do caminho proposto. Acho que isso vai facilitar muito o armazenamento de informações e sugestões que nós certamente utilizaremos no momento oportuno, sem demandar tantas diligências quanto estas que hoje são necessárias. Mais uma vez, meus cumprimentos, e aqui estamos acompanhando. Aproveito para cumprimentar igualmente os nossos convidados. Muito obrigado. Obrigado, senador Esperidião Amin. Eu quero lembrar que no ano passado nós não tínhamos ainda o PL no Congresso Nacional. E era uma tarefa do Executivo enviar o PL para nossa apreciação. Mas mesmo antes de vir o PL, nós analisamos o 2014 e 2024, o Plano Nacional anterior, com 10 audiências públicas no ano passado. E todas aquelas contribuições são muito pertinentes também para a apreciação do atual Plano Nacional, que já faz parte, então, de um projeto de lei, de um PL, né? Obrigado, senador. Alegria vê-lo. E passo, então, a palavra, em primeiro lugar, à senhora Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, que é presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, ANFOP. Com a palavra, Suzane. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando esta audiência. Quero cumprimentar o senador Flávio Arnes, destacar a importância de uma audiência que vai discutir o próximo Plano Nacional de Educação, a partir do debate do PL 2614, cumprimentar os demais senadores que apoiaram, né, esta proposta e que também contribuem para que a gente tenha um debate democrático na construção, na perspectiva de um Plano Nacional de Educação que, de fato, apresente, né, metas, estratégias, buscando qualificar a educação nacional. Sou a presidente da ANFOP, atual presidente, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, e membro do Fórum Nacional de Educação. Como membro do Fórum, tive a oportunidade de participar das discussões dentro do Fórum, na organização da Conferência Nacional de Educação, na construção do documento referência que foi debatido por municípios, estados e na Conferência Nacional realizada neste ano, e também acompanhei parte do trabalho do GT, que foi organizado pelo Ministério da Educação junto à SASE, no qual se buscou construir um diagnóstico que subsidiasse, né, o projeto de lei do novo Plano Nacional de Educação. Considerando, né, a minha atuação profissional como professora do ensino superior da área de formação de professores, pesquisadora desta área e também presidente da ANFOP, a minha fala aqui vai se centrar no
nos temas, né, do projeto de lei relacionado à valorização dos profissionais da educação e ao objetivo que trata, né, o objetivo 16, que trata dos profissionais da educação básica, entendendo que todo o conteúdo do plano é extremamente importante, mas ocupando o meu lugar de fala da trajetória, da onde eu venho contribuindo neste debate, eu vou me ater a trazer alguns elementos com relação a essa temática. Quero destacar que, no processo de elaboração do documento da Conferência Nacional de Educação e o trabalho que foi realizado pelo GT do Ministério da Educação, nós buscamos compreender o quanto o plano que estava, né, em vigor até o momento que findou em 2024, ele havia avançado. Da mesma forma, foi sobremaneira fundamental o estudo dos dados do INEP, que apontaram pelo censo, tanto do ensino superior quanto do censo da educação básica, o quanto nós tínhamos, em algumas áreas, avançado, outras, infelizmente, regredido e algumas áreas estagnado. E foi muito a partir desse diagnóstico que nós construímos, né, observando os dados que o INEP nos apontava, é que foi possível, né, nós retomarmos algumas questões que já vinham presentes nas conferências anteriores e que estavam já postas no Plano Nacional de Educação 2014-2024 e pensar, né, no momento da Conferência Nacional, algumas estratégias que pudessem nos colaborar e contribuir para que a gente avance nessa temática. Então, a partir da análise do projeto de lei, uma análise que vem sendo feita pelas nossas entidades, a Anfop vem realizando essa análise, mas também uma análise que o próprio Fórum Nacional de Educação vem dedicando-se a fazer, eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes para que o projeto de lei possa avançar para atender aquilo que foi debatido e discutido na conferência, uma conferência que contou com a participação de mais de 3 mil pessoas na etapa nacional, mas que teve uma ampla participação nos diferentes estados e que vem, né, buscar apontar alguns caminhos para o nosso Plano Nacional de Educação, que deve ser o horizonte da onde nós queremos chegar, né, daqui a 10 anos, com a política educacional brasileira e de uma política que tenha, né, um compromisso com a educação democrática, pública, em que as crianças, jovens e adultos, né, o acesso ao conhecimento e que efetivamente a sua passagem pela escola seja de aprendizagem e que com isso a gente consiga também desenvolver um país, porque a educação ela é a base para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, olhando então para o PL, acho que é importante fazer trazer alguns elementos que poderão contribuir para que o texto do PL possa, né, ser aperfeiçoado, mas reconhecendo a importância já do texto que foi entregue junto ao Congresso Nacional, né? Ainda que tenha alguns pontos que foram debatidos na conferência que não estão plenamente contemplados no projeto de lei, é preciso reconhecer que o projeto de lei traz um esforço de atender as diferentes áreas e temáticas e que parte, né, dos pontos que o objetivo 16 apresenta, ele está em consonância com o que foi debatido na Conferência Nacional de Educação. Mas o primeiro ponto que eu acho que é importante aqui destacar é que durante a conferência, nós fizemos todo um esforço de entendermos os profissionais da educação, olhando para docentes e trabalhadores em educação, não apenas para os professores, então olhando para todos os profissionais que atuam no espaço escolar e no ensino superior
também, e aí no PL nós nos deparamos com o objetivo 16, que foca apenas na educação básica. Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de registrar, que no que se refere aos profissionais da educação que atuam no ensino superior, o PL não contempla nem no objetivo 16 e nem no objetivo que vai tratar do ensino superior. Do ponto de vista, né, da formação e valorização dos profissionais da educação, é importante dizer que o PL traz vários elementos que foram debatidos na CONAI, como buscar que os professores atuem na sua área de formação e que isso é extremamente importante para que se tenha maior qualidade e resultado, né, da oferta da educação básica, quando nós temos professores bem formados e atuando na área em que eles têm conhecimento e formação. Um outro ponto importante que o PL contempla é a necessidade de um plano de carreira. Isso é de suma importância, porque quando olhamos o diagnóstico, o que nós observamos, né? Hoje a carreira docente, ela tem tido uma baixa atratividade. Nós temos os cursos de licenciatura no ensino superior com baixíssima procura. Entre um dos motivos que se entende dessa baixa procura e da falta de atratividade, ela está numa carreira pouco valorizada no sentido da sua remuneração, das condições de trabalho e de planos de carreira que favoreçam o desenvolvimento e o crescimento profissional destes profissionais. E o PL traz a importância, né, dos planos de carreira, assim como a defesa do concurso público. Os dados do INEP são extremamente preocupantes quando apontam que no Brasil, olhando o dado nacional entre redes escolares, municipais e estaduais, nós vamos ter quase 50% dos professores em contratos temporários, com contratos precários, né? Isso reflete num ensino que não é de qualidade. Por quê? Porque são professores, muitas vezes, que estão atuando como um bico, porque não podem se dedicar integralmente à docência, porque os seus contratos são de fevereiro a dezembro, a formação continuada que as redes e que o próprio governo federal muitas vezes disponibiliza para os professores, ela acaba não impactando na qualidade da oferta, porque esses professores estão nesse ano, o ano que vem eles não são mais professores, então acaba tendo um rodízio de professores, ou muitas vezes, como são contratos temporários, eles atuavam como alfabetizadores, agora eles vão ter que atuar nos anos finais. Então, por mais que a gente ofereça formação para uma especificidade, no ano seguinte eles não estão mais atuando. Então, a importância de nós termos concurso público é fundamental para que a gente consiga qualificar esses professores, não, valorizando a carreira, com formação continuada, com pós-graduação, e isso o PL contempla, busca a garantia, né, do nível superior para os professores atuarem, a jornada o PL prioriza, né, uma jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar. Então, são temas que o PL traz e foram debatidos e que eu acho importante reafirmar aqui nesse momento, para que a gente também possa, né, subsidiar os nossos senadores, né, na sua análise e compreensão da importância de alguns temas que ali estão presentes no PL, que foram amplamente debatidos. No que se refere aos funcionários de escola, o PL é muito tímido, né? Então, acho que ali é um ponto que nós precisamos avançar. Por exemplo, hoje nós não temos dados oficiais sobre os funcionários de escola. Isso já foi, né, demandado ao Ministério da Educação e ao INEP para que no censo da educação escolar os dados dos funcionários também sejam contemplados, mas nós observamos, né, que é preciso investir na formação dos funcionários de escola,
escola e também na realização de concursos para esses funcionários, carreira e piso para esses funcionários, entendendo que a escola, o funcionamento da escola, ela é um todo complexo e que quando a gente entende, né, que esses funcionários de escola, ao estarem atuando no ambiente escolar, também tornam-se educadores, eles incidem nos processos que acontecem dentro do espaço escolar. Então, acho que é importante, né, aqui como um ponto de nós, em alguns aspectos que são olhados apenas para os professores, nós contemplarmos também os funcionários de escola. Ainda gostaria de destacar, né, que alguns aspectos que acho que são extremamente importantes e que poderiam, né, ser incorporados ou melhor destacados dentro do projeto de lei, olhando para o objetivo 16 da valorização e o eixo 5 que foi debatido na CONAI. Quando trata, né, da realização de concurso público, né, este como uma regra para ingresso na carreira, é importante que se coloque no projeto de lei, que seja por meio de leis específicas, né, leis que busquem garantir que municípios e estados façam esses concursos como forma de ingresso na carreira. Acho que é importante destacar a necessidade, e isso não está contemplado no PL, de instituirmos uma política nacional de valorização dos profissionais da educação, garantindo o cumprimento da LDB e o cumprimento da Lei 12.014 de 2009, da Lei 11.301 de 2006 e o Decreto 8.752 de 2016. Esse conjunto de legislações trata da importância da política nacional de valorização dos profissionais da educação e essa política ela precisa ser integrada, né, ao Sistema Nacional de Educação. Então, a importância, né, do Sistema Nacional de Educação que vai articular os entes federados de modo que nós possamos qualificar a educação e que a gente tenha nesse processo, né, ações comuns olhando para a formação de professores. O decreto trata dos fóruns permanentes, né, de formação dos profissionais da educação. Temos hoje estados que têm fórum, estados que descontinuaram os seus fóruns. É preciso que o governo federal retome o Comitê Nacional de Articulação dos Fóruns, de modo que a gente consiga desenhar nacionalmente as áreas em que a gente precisa investir em formação inicial, as áreas que precisa se investir em formação continuada para os professores, e dessa maneira, né, ainda que tenhamos um país de tamanho continental, integrar os diferentes áreas. Então, eu agradeço essa oportunidade, destacando a importância de uma política nacional e o quanto o PL tem a contribuir e a importância de um plano nacional de educação. Agradeço esse momento e fico à disposição. Muito obrigada. Agradeço Suzane da Rocha Vieira Gonçalves, que é presidente da Associação Nacional para a Formação dos Profissionais da Educação. Nós pediríamos, pela Comissão de Educação e Cultura, Suzane, que você, inclusive, nos enviasse o texto de sugestão de emenda. Como os senadores e senadoras fazem emendas ao projeto, aditivas, supressivas, aditivas, supressivas e outras emendas, né, redacionais, que você nos enviasse nessas áreas em que você acha que ou não consta ou ficou tímido. Por exemplo, para o ensino superior que você colocou, para os profissionais da educação de apoio aos docentes também, né, profissionais da educação. A lei é muito interessante, a lei para ingresso na carreira, que haja lei local também para ingresso definitivo, precário, temporário, é importante porque há situações emergenciais, mas o emergencial não pode ficar definitivo, não é verdade? Então, por favor, se pudesse nos ajudar, ficaríamos muito gratos, tá bom? Obrigado. Passo em seguida a palavra
ao senhor Vinícius Chafachek de Moraes, que é servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e representante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom. Com a palavra, Vinícius. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de saudar Vossas Excelências e a todos os presentes nessa audiência pública. Agradeço em especial ao senador Flávio, presidente desta comissão, pela honra de representar aqui a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Em nome do nosso presidente, o conselheiro Edilson, e do nosso vice-presidente de Relações Político-Institucionais, conselheiro César Miola, expresso a nossa gratidão por essa oportunidade de contribuir para um debate essencial sobre o futuro da educação do nosso país. Afinal, estamos aqui com um compromisso de dialogar e refletir sobre o planejamento das políticas públicas educacionais que irão moldar a próxima década, guiados pelo novo Plano Nacional de Educação. Esse é um tema de suma importância, que envolve não apenas o desenvolvimento das diretrizes estratégicas, mas também o nosso compromisso em fortalecer o papel do controle externo, garantindo não somente a eficiência, mas a eficácia das políticas públicas, muito na vertente do monitoramento das políticas públicas. Então, realmente, nós estamos muito gratos por essa oportunidade de dialogar conjuntamente com as demais instituições, bem como com essa Casa Legislativa. Pois bem, a nossa primeira mensagem, além dos agradecimentos e da parabenização, vai no sentido de mencionar que nós temos interesse em permanecer nesse espaço de diálogo constante e de participar mesmo de outras audiências cuja temática seja o projeto de lei que visa a implementação do novo Plano Nacional de Educação para a próxima década. Então, é de nosso interesse, comum interesse, falando aqui pela ATRICOM, que esse tema é muito caro para nós. Por que ele é muito caro? Como eu mencionei na fala inicial em relação ao nosso papel do monitoramento das políticas públicas, isso, pois bem, está previsto na Constituição Federal, nos artigos 70 a 74, essa competência institucional do monitoramento e da avaliação de políticas públicas. Então, a participação dos tribunais de contas é muito importante, principalmente quando nós olhamos para o cascateamento do plano nacional nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. Então, essa capilaridade dos tribunais de contas contribui muito para que nós possamos ter mais gente qualificada, compreendendo da causa, mas também fazendo esse papel de monitoramento. Não somente a Constituição Federal trata sobre a nossa competência técnica, mas recentemente documentos internacionais das entidades fiscalizadoras superiores têm trazido a importância dessa cooperação como maneira estratégica da transformação, ou seja, da efetividade das políticas públicas. Então, as entidades fiscalizadoras superiores, no caso aqui no Brasil, Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais e municipais, podem ampliar o seu impacto quando estabelecem essa interação produtiva entre o ente auditado e a cooperação, além da comunicação com outras entidades, aqui, por exemplo, o Senado Federal, as demais casas legislativas. Então, pois bem, esse é um ponto muito importante para que nós possamos desempenhar esse papel de aperfeiçoamento das políticas públicas. Para além do que eu mencionei, olhando para a Constituição, dessa competência técnica, do que internacionalmente as entidades superiores de fiscalização têm dito, é importante ressaltar que a ATRICOM, juntamente com os tribunais de contas estaduais e municipais, tem trabalhado continuamente na pauta de monitoramento e avaliação de políticas públicas, não somente da educação, mas aqui trazendo alguns trabalhos que nós realizamos nesses últimos anos. Então, por exemplo, foi feito um grande levantamento via ATRICOM em relação aos processos de seleção e formação de diretores, algo que é fundamental para o desempenho educacional. A ciência
traz que cerca de 40% dos resultados educacionais obtidos por uma unidade escolar é reflexo de uma boa gestão escolar. Então, nós fomos compreender a fundo, Brasil afora, nesse papel de monitoramento, de avaliação de políticas públicas, como é feito esse processo de seleção. Isso para quê? Para que a gente pudesse entender quais são os modelos e observar quais são as boas práticas. E não somente nessa temática de seleção e formação de diretores, mas também olhando para a infraestrutura escolar, feito trabalhos coordenados Brasil afora, para que nós possamos observar como de fato isso está sendo feito na prática. A infraestrutura escolar é um elemento muito relevante e a capilaridade dos tribunais de contas, esse papel de fiscalização é essencial para o monitoramento dessa política pública, fora outras ações muito importantes, como, por exemplo, ações voltadas à primeira infância no ciclo orçamentário, um trabalho relevante que foi feito no período da pandemia, analisando, observando, monitorando e evidenciando as boas práticas educacionais feitas naquele momento. E a gente não pode esquecer do TC Educa, que é um trabalho que exatamente tem como foco o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação, do plano vigente. Então, veja, a inserção dos tribunais de contas nesse diálogo, ela se faz muito necessária, exatamente para que nós possamos, uma vez que nós temos essa capilaridade e essa competência, não somente olhando num aspecto de uma fiscalização, mas muito mais do que isso, um monitoramento, a análise do que tem sido feito, Brasil afora, é uma forma também de contribuir para qualificar o debate e evidenciar quais são as boas práticas. Uma dessas nossas preocupações em relação à inclusão de competências dos tribunais de contas neste projeto de lei é exatamente para que preveja os tribunais de contas participando das fases de monitoramento e avaliação das metas do Plano Nacional de Educação. Veja, um paralelo que nós podemos fazer, por exemplo, na lei do novo Fundeb. Na seção 4, que prevê o apoio técnico e avaliação desta lei, no caso do novo Fundeb, está previsto o Tribunal de Contas como órgão competente para exatamente fazer o monitoramento das ações e da implementação do novo Fundeb. Este paralelo é importante porque, veja, isso pode ser feito também quando nós falamos neste projeto de lei, falando agora sobre o novo Plano Nacional de Educação. É importante prever a participação dos tribunais de contas neste processo de avaliação e monitoramento, neste projeto de lei, uma vez que, para além das competências que estão previstas nos normativos, há quadros técnicos muito competentes dentro dessas instituições e que podem contribuir para o acompanhamento, para qualificar o debate, para apoiar o jurisdicionado, acima de tudo. Nos quesitos legais e técnicos, nós olhamos, reformulando e complementando a frase, veja, o potencial da capilaridade dos tribunais de contas, quando nós falamos de todos os municípios, de todas as unidades da federação, é algo muito potente, uma vez que nós temos um diálogo muito aberto com o jurisdicionado e muitas vezes, veja, o jurisdicionado procura o Tribunal de Contas buscando algum tipo de apoio técnico, uma vez que nós sabemos das assimetrias de informações e também das capacidades estatais que são muito diversas Brasil afora. Quando nós temos os tribunais de contas participando desse processo, contando com equipes multidisciplinares muito competentes e que estão a par de toda a matéria, é evidente que o papel, a contribuição dos tribunais de contas vai muito além simplesmente de uma mera fiscalização. Nós estamos ajudando o jurisdicionado a tomar boas decisões, uma vez que nós podemos trabalhar com dados e evidências, demonstrando aquilo que se faz como uma boa prática, para o gestor fazer um bom monitoramento das metas e compreender quais ações ele pode realizar, pensando a curto, médio e longo prazo, para que, de fato, ele cumpra as metas do seu plano municipal de educação, dos planos estaduais de educação.
Então, veja, esse é um ponto muito importante em relação à participação dos tribunais de contas nesse processo de monitoramento e avaliação olhando para as metas do Plano Nacional de Educação. É importante ressaltar também que nós temos uma visão muito crítica em relação a este projeto de lei, uma vez que nós entendemos que não é apenas uma carta de intenções da política educacional para a próxima década. Nós precisamos que o Plano Nacional de Educação, de fato, tenha objetivos e metas factíveis para que a gente possa, de fato, alcançar melhores resultados educacionais, não somente no termo de aprendizagem, mas no termo de qualidade, de equidade. Então, é importantíssimo essa nossa visão para que a gente possa realmente qualificar o debate. Para além disso, a concretização dessas metas e objetivos muito passa pela compatibilização das peças orçamentárias com as metas e estratégias previstas. Então, os tribunais de contas contribuem diretamente com esse diálogo, olhando para estados e municípios, no incentivo a essa compatibilização, uma vez que, para que nós possamos alcançar essas metas e estratégias, olhando para cada um dos objetivos do novo plano, se faz necessário ter mais recursos e, melhor dizendo, mais do que mais recursos, é necessário empregar melhor os recursos que temos, né, no conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Então, é importante que as peças orçamentárias, ou seja, PPA, LDO e LOA, estejam compatíveis com as metas e objetivos definidos nos planos, no plano nacional, mas também nos planos que isso aterrize nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. Para além disso, é importante ressaltarmos aqui que, por mais que tenhamos metas nacionais, olhando para esse planejamento a médio prazo, uma vertente de 10 anos, é importante que essas metas aterrizem nos territórios estaduais e municipais para que a gente possa acompanhar, no caso os tribunais de contas, essas metas no âmbito estadual e municipal. Veja, há alguns trabalhos de tribunais de contas pelo Brasil que, inclusive, tem incluído no capítulo de contas de governo, na apreciação de contas do executivo, municipal ou estadual, a qualidade da política pública, no caso, a qualidade da política educacional. Veja, o estado onde trabalho diretamente, o estado de Rondônia, nós temos, na apreciação de contas do chefe do executivo municipal, índices que olham para a qualidade da política pública e não somente para o percentual de orçamento que foi investido naquela temática. Nós queremos contribuir para a eficácia e efetividade das políticas públicas. Este é outro ponto muito relevante. E, por fim, dentro dos apontamentos que gostaria de contribuir nesta manhã, é importante ressaltarmos que, para um bom monitoramento, uma boa avaliação de políticas públicas, é fundamental a disponibilização e a qualidade de dados, no caso dos microdados. E, recentemente, nós temos observado o quão complexo tem sido a disponibilização de alguns desses microdados por parte do INEP, até mesmo para estados e municípios. Esse é um ponto fundamental para quem trabalha com avaliação de políticas públicas. O acesso aos dados produzidos pelos próprios entes é algo fundamental e que nós, Tribunal de Contas, precisamos ter acesso a esses microdados, ainda que não identificado por estudante, mas, como diz o termo, que eles sejam mascarados, no sentido de que nós não consigamos obter informações necessariamente pessoais, mas é fundamental o acesso aos microdados produzidos por estados e municípios, compilados pelo governo federal via INEP, para que nós possamos, de fato, observar quais são as tendências, fazer um bom monitoramento de políticas públicas, porque senão nós geramos uma disfuncionalidade, uma vez que é necessário coletar mais uma vez esses dados, quer seja via municípios, quer seja via formulários ou outro tipo de dado secundário, mas não faz o menor sentido uma vez que nós temos uma instituição responsável pela obtenção e tratamento desses dados. Então, nós precisamos contar com essa parceria conjuntamente com o INEP, o Ministério da Educação, para que nós possamos potencializar essa vertente de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Então, em suma,
Resumo os nossos pontos, representando aqui a Tricom, como é fundamental que nós possamos participar de outros debates em relação a essa temática. 2, nós temos competências técnicas para realizarmos continuamente boas ações de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Isso é fundamental. 3, nós precisamos estar inseridos formalmente nesse processo, olhando para essa vertente de avaliação e monitoramento das políticas públicas, para que, enfim, nós possamos alcançar os resultados, as metas, os objetivos nessa próxima década. É fundamental aprimorar o monitoramento e avaliação de políticas públicas, olhando para o novo Plano Nacional de Educação. Muito obrigado a todos e a todas pela oportunidade. Sigo à disposição. Agradecemos a você, me permita chamar assim, Vinícius Chafachek de Moraes, servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, como já foi dito, mas representando também a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Eu só quero lembrar também, Vinícius, e o Bruno também vai falar sobre isso, e o papel dos Tribunais de Contas dos Estados e da União é um papel essencial. Os relatórios que nós recebemos nas comissões das quais eu participo também, inclusive na Comissão de Educação, são relatórios de muito bom conteúdo, de acompanhamento, de competência, e a sociedade toda deve estar muito atenta aos relatórios produzidos pelo TCU e pelos Tribunais de Contas dos Estados também. Então, isso é muito importante. Eu só quero dizer que na questão dos microdados do INEP, essa é uma preocupação que as entidades que trabalham com pesquisa, acompanhamento, avaliação, monitoramento tinham também. Fizemos inúmeras reuniões, inclusive audiências públicas com o INEP e com as entidades também posteriormente, e chegou-se a uma conclusão de como que esses dados poderiam ser acessados, né, e com isso facilitar o exame, como você apontou muito bem, da realidade que possa ter aí, como é que uma determinada comunidade quilombola, outra periferia, essa situação, outra, dentro dessa diversidade gigantesca pelo Brasil. E o retorno que nós temos de mais de 10 entidades ligadas à pesquisa, no sentido de que esse encaminhamento está adequado agora. Então, até eu sugiro, sabe, Vinícius, se você também puder ver como é que está, para que a gente possa, obviamente, ir dialogando, porque o INEP participou desse debate todo, inclusive com muito boa vontade, muita assim, disposição de fazer com que os dados, quer dizer, já que temos os dados todos, e o INEP é extraordinário nesse sentido, que esteja acessível para aquilo que a sociedade precisa, inclusive para ajudar um prefeito, um município, olhando os dados bem específicos do município, o MEC poder orientar, né, aquela prefeitura, o Tribunal de Contas e todos, né, que trabalham nessa área. Mas parabéns. Obrigado por enquanto, viu, Vinícius? Com a palavra agora o Bruno Loureiro Maé, que é do TCU, Tribunal de Contas da União, coordenador de ações de controle da auditoria especializada em educação, cultura, esporte e direitos humanos do Tribunal de Contas da União, Audeducação, TCU. Com a palavra, Bruno. Ok, bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu fiz uma apresentação, deixa eu compartilhar aqui, só um instante. Vocês estão... No caso, a Andrea, que é a nossa secretária, ou a Camila,
Estão conseguindo ver? Desculpa, senador. Pode ajudar aí também a orientar. Consegue vê-la? Sim. Sim, bem, então, perfeito. Ok. Bom, primeiramente, então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Bruno Loureiro. Como o senador falou, eu sou o coordenador de ações de controles da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esportes e Direitos Humanos do TCU, Real de Educação. Primeiramente, eu agradeço enormemente esse convite, né, uma honra para mim, pessoal, estar aqui. E também, em nome do tribunal, do presidente, o senhor ministro Bruno Dantas, agradecemos o convite. Para o tribunal é bastante importante a participação, né, nessas audiências públicas, ainda mais considerando a missão do tribunal de aprimorar a administração pública em benefício da sociedade a partir do controle externo, né? Então, o tribunal atualmente ele tem um objetivo estratégico de contribuir para a efetividade das políticas públicas e, como bem disse, né, o nosso colega o Vinícius, né, do TCE de Rondônia, os tribunais de contas também podem contribuir com informações, né, não apenas nessa questão das fiscalizações. Então, fiz uma breve apresentação focada um pouco nas ações que o tribunal tem realizado ao longo do tempo e também focado num trabalho específico que foi feito no ano passado, né? Deixa eu passar aqui. Bom, primeiramente, é um breve histórico dos acompanhamentos. O TCU, ele instaurou, desde o início da vigência desse atual plano, uma estratégia de acompanhamento sistemático do Plano Nacional de Educação. E aí eu trouxe aqui, eu não vou entrar em detalhes nesses acordos, mas são todos os acordos relacionados a esses acompanhamentos específicos do PNE, até então, né? Então, o primeiro foi em 2018, o penúltimo, né, foi esse 2023, e aí só para os senhores, né, e as senhoras terem noção de que cada um deles tratou de um tema diferente, e como eu falei, pelo tempo não vai ser possível entrar em cada um deles, mas percebe-se que, por exemplo, o acordo de 2019 focou muito em algumas metas, né, meta 4, educação especial, meta 18, plano de carreira, e a 19, gestão democrática, mas também tiveram outros, né, o 2020, por exemplo, ele já focou nessa questão do papel do MEC como coordenador dessa articulação interfederativa. Então, vê que vários foram, né, os focos dos trabalhos, bastante relevantes, e aí fica aí a apresentação para depois, quem tiver interesse, pesquisar, né? Mas o foco dessa apresentação, até pelo tempo que a gente tem, é mais um trabalho de acompanhamento realizado no ano passado. Ele culminou nesse acordo 969 de 2024, ele é bem recente, ele saiu em maio desse ano, e ele teve dois focos, né? O primeiro deles foi essa questão de avaliação do processo de elaboração do PL no âmbito do MEC, né? Como a Suzane comentou, né? O MEC ele instituiu um GT, um grupo de trabalho especificamente voltado para a elaboração do PL. Então, o trabalho do TCU focou, na época, como estava o andamento desses trabalhos. E também houve uma segunda vertente, que foi avaliar dentro do plano vigente alguns pontos que poderiam contribuir para essa discussão que a gente está tendo agora, que é já, né, em relação à elaboração do próximo plano. Então, primeiro, houve uma avaliação do desenho do plano em relação às metas, estratégias e indicadores, e aí também até trazendo de novo a palavra aí do Vinícius, né, a questão dos planos subnacionais, né? Então, houve uma avaliação tanto da elaboração quanto do monitoramento desses planos, que era algo que ainda não havia sido objeto de trabalho aqui no TCU. Bom, em relação ao GT do PNE, e aqui só um adendo também, que na época desse acompanhamento do TCU, o GT do PNE estava ainda em fase inicial, então o que se estava fazendo no momento era só o levantamento dos problemas, né, essa parte de diagnóstico. E então os achados que tivemos foram mais voltados para isso e considerando a época da execução do trabalho. Então, o principal apontamento foi que havia fragilidades nessa evidenciação dos problemas. Então, assim, havia falhas, por exemplo, na não indicação de fonte, dados, indicadores, havia imprecisão de alguns dados. Eu vou até ter uma tabela aqui que eu trago alguma coisa nesse sentido. E também o GT do PNE, como bem falou, né, a colega Suzane da Anfoto, teve uma ampla participação, eram vários atores
inclusive o Fórum Nacional de Educação com sede, mas notou-se a falta, né, a ausência do IBGE, sendo que o IBGE é um ator importante aí na questão dos indicadores, né, tem alguns indicadores que ficam sob responsabilidade do IBGE. E, além disso, havia uma falta de validação social do relatório final do GT por conta de incompatibilidade de datas, né, como a Suzane falou, houveram, né, as conferências municipais, estaduais, extraordinárias de educação no final do ano passado e, em janeiro desse ano, houve a Conferência Nacional de Educação e, à época do acompanhamento, havia um risco de esse relatório final não ficar pronto. E isso seria interessante que as conferências tivessem acesso ao relatório com as propostas de metas, estratégias, e, de fato, não aconteceu. Eu até tirei uma tabela aqui, por conta, a tabela trazia um pouco de evidenciação, né, de quais seriam essas falhas na evidenciação, mas, por conta do tempo, acho que melhor a gente andar um pouco mais rápido, né. Em relação ao outro tópico, houve uma análise bem interessante a respeito do desenho desse plano vigente, que pode ser um subsídio até para discussão aí dentro do parlamento de possíveis melhorias, né, no projeto. Então, o que se detectou, né? Então, por exemplo, algumas metas, elas não possuem definição clara de responsabilidade, principalmente entre os entes, né? Então, aqui tem um exemplo nas metas, por exemplo, do ensino fundamental, né, meta 2, lembrando que isso aqui é o plano vigente, né, não é o PL. A meta 2 de universalização do ensino, a meta 5 de alfabetização e a meta 10, que é a questão da EJA, né, educação de jovens e adultos, e também no ensino superior, né, metas de 12 de taxa de matrícula na graduação, 13, né, de proporção de mestres e doutores no corpo docente, e também a 14, que seria a questão da taxa de matrícula na pós-graduação. Percebe-se que, por exemplo, mesmo no ensino superior, que seria prioritariamente da União, os outros entes também têm, né, estados, por exemplo, têm também essa questão do ensino superior, alguns estados têm as próprias universidades, até pensando até na questão da regulação do ensino. Se constatou-se também a questão de metas com finalidades semelhantes. Aqui também, não há uma crítica às metas em si, por exemplo, a meta 17 e a 18. A meta 17, como bem falou a Suzane, que até foi refletida nesse PL, que é a questão da valorização dos profissionais, a partir dessa visão de equiparação do rendimento médio, né, com os profissionais de mesma escolaridade. E a meta 18 é a questão dos planos de carreira. São metas extremamente fundamentais, né, essenciais, mas que, na análise, viu-se que, principalmente em nível de estratégia, havia muita sobreposição entre elas. Então, é um ponto de melhoria, pensando já nesse PL atual. Metas com descrição subjetiva foi outro item também. Aqui também, um outro adendo aí, senador, eu não vou poder entrar muito no detalhe pelo tempo que a gente tem, né? Mas o relatório está lá para quem quiser analisar, para ter uma análise mais aprofundada. Quando a gente fala de metas com descrições subjetivas, é mais dificuldades conceituais, né? Então, por exemplo, a meta 16, a meta 6, né, perdão, ela fala de educação em tempo integral, né? E a meta 19 fala da gestão democrática da educação, mas esses conceitos, eles são bastante abrangentes, principalmente a gestão democrática, por exemplo. E o INEP teve uma certa dificuldade para estabelecer indicadores a partir dos conceitos que não estavam bastante claros no início do plano. E aí, ao longo do plano, ao longo dos monitoramentos, isso foi, né, discutido e foi melhorado, mas fica aí o alerta. E a meta de difícil mensuração, metas, né, de difícil mensuração, seriam essas 17 e 18, né, novamente a 17, essa questão da equiparação do rendimento, né, de profissionais de educação. Percebeu-se, por exemplo, e o relatório ele é bastante interessante nesse sentido, demonstra um indicador lá que é a fórmula de cálculo extremamente complexa. E a outra, por exemplo, a meta 19 da gestão democrática, ela cai muito nessa questão da dificuldade inicial conceitual, né, do conceito de gestão democrática, que isso influenciou aí no desenvolvimento dos indicadores, que ao longo do tempo eles tiveram que passar aí por estruturação. Em relação à elaboração e monitoramento dos planos subnacionais, como bem disse o Vinícius, é muito importante. O plano nacional ele tem que servir de guia, né, mas os demais entes eles têm que fazer, né, os estados e municípios eles têm que criar um alinhamento com o plano nacional de acordo com a realidade de cada realidade local ou regional.
E aí o que se percebeu algumas fragilidades. Então, por exemplo, deficiências no apoio técnico prestado pelo MEC, tanto na elaboração quanto no monitoramento desses planos. O MEC ele iniciou uma rede de apoio que teve, né, um resultado positivo no início, mas depois ela foi sendo, de certa forma, deixada de lado. Mas mesmo no início, ela propiciou, por exemplo, os entes tiveram dificuldades no diagnóstico educacional, foi uma das constatações desse trabalho, até com dados sobre isso, né, que foi uma análise usando até ferramentas de inteligência artificial para fazer uma varredura em todos os planos, e o que se percebeu é que houve falhas nesse diagnóstico educacional. Além disso, também falhas no desenho e na realização do monitoramento e avaliação desses planos subnacionais, e também falhas no gerenciamento da alimentação dos sistemas do MEC que tratam desse assunto. Aqui é só um gráfico, eu acho que também não vai ter tempo, mas aqui ele demonstra, caracteriza muito bem a questão do copia e cola, né, das metas do Plano Nacional nas metas dos planos estaduais e municipais, né, que muitos deles, as metas eram praticamente idênticas ao Plano Nacional, sendo que o ideal seria que, a partir do PNE, do Nacional, houvesse um diagnóstico preciso, né, local, para que as metas se refletissem conforme a sua realidade local. Bom, aqui as recomendações, eu acho que eu vou ter que passar um pouco mais rápido também, mas assim, em relação ao PL, esse acordo, um acordo 969, traz uma série de recomendações para que o MEC considerasse aí para a finalização do PL. E aqui cabe um adendo também, como esse acordo foi muito recente, não foi possível ainda uma análise, né, monitoramento dessas ações, então não há um processo formal do TCU que tenha avaliado se de fato isso foi refletido ou não no plano, né? Mas, por exemplo, a recomendação MEC que houvesse uma validação interna e externa desses macroproblemas, que os macroproblemas são aqueles que vão gerar, né, tanto as metas e estratégias. Então, é que isso ficasse muito bem evidenciado para que, né, o plano fosse bem fundamentado, especificar a responsabilidade de cada ente no cumprimento de metas, detectar os problemas a serem enfrentados por cada meta, aqui evitando-se metas com a mesma finalidade, a questão das metas, como eu ressaltei, né, anteriormente, 17 e 18, definir metas que pautem pela objetividade quanto aos conceitos, né, indicadores, que se pautam pela viabilidade de mensuração periódica, aqui cai naquela questão de metas intermediárias, né, não só metas finais, e também indicadores construídos de forma simples e objetiva. Em relação aos planos subnacionais, propôs-se estabelecimento de diretrizes mínimas para as competências das instâncias de monitoramento e avaliação e também, se possível, uma padronização de conteúdo mínimo desses relatórios de monitoramento, né, que foi algo que foi detectado. Aqui são outras recomendações mais gerais para que retomasse essa rede de apoio aos municípios, elaboração de manuais, né, para a realização desse diagnóstico educacional, realização junto com o INEP de cursos para capacitar os gestores a extrair informações e também a consolidação, né, em uma única plataforma em relação a essa questão de monitoramento dos planos subnacionais, além de uma série de aprimoramentos nessas plataformas. Bem, já caminhando para o final, aqui são outras ações, também não vou entrar no detalhe, mas além desse acompanhamento periódico, o TCU tem diversas auditorias que são bastante interessantes, até algumas aí que foram até mencionados alguns temas aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, depois fica aí para os senhores consultarem. Aqui eu falaria um pouco sobre formulação de políticas públicas, mas também acho que não há tempo, mas é importante, né, que os senhores, né, parlamentares se atentem para essa questão de evidenciação, né, o uso de referenciais, né, principalmente nessa fase em que o plano se encontra, né, diagnóstico de problema, formação da agenda, análise de alternativas, existem vários referenciais aqui, tanto o TCU tem um referencial de controle de políticas públicas, mas o próprio executivo tem um guia prático de análise ex ante, que ele é bem interessante. E aqui já um fechamento sobre o PL. Como eu disse, não há um processo formal no TCU em relativo a ele. Provavelmente ano que vem faremos um monitoramento desse acordo 969. Mas aí eu trago uma nova informação que há uma ideia de que junto com os colegas da Tricom, aí, o TCU faça parte de um GT. Nem sei se o Vinícius também já está um pouco mais a par disso, mas há uma ideia de que seja feito um grupo de trabalho especificamente para analisar o PL
Então, é uma boa notícia. 15 segundos. E aqui, só para finalizar também, alguns pontos de atenção em relação ao PL, justamente seriam essa questão da necessidade de metas, estratégias e indicadores bem definidos, né, voltando aí aos dispositivos do acordo, a melhoria, né, assim, na medida do possível, trazer alguns elementos para o próprio Plano Nacional em relação à elaboração e monitoramento dos planos subnacionais, e alguns apontamentos de trabalho do TCU, eles podem ser interessantes para os congressistas a considerarem. E aí, por fim, também trazer alguns pontos positivos, né? Aqui, novamente, não é uma leitura oficial do tribunal, mas uma leitura rápida, você percebe alguns avanços. Então, por exemplo, essa questão da divisão por recortes populacionais, né? Com foco um pouco mais na equidade, diminuição de desigualdade, isso é bem interessante, porque de fato, os indicadores apontam que, em alguns casos, né, o corte por raça, por gênero, ou renda, ou localização, ele é interessante, realmente é necessário. O foco maior também, não só no acesso, mas na permanência e conclusão a trabalhos no TCU, também no Tribunal de Contas, enfim, de outros atores que mostram que a evasão é muito alta, né, tanto na rede ensino médio, rede EPT, própria graduação do ensino superior, existe esse foco. E a educação digital vem como um tema diferente do plano vigente e realmente ele é bastante importante, dada a realidade que a gente se encontra no momento. Bem, tentei ser bastante sucinto, perdoe pelo extrapolar um pouco o tempo, mas eu agradeço novamente, senhor senador. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a você, Bruno Loureiro Maé, como já havia dito, coordenador de ações de controle da auditoria especializada em educação, cultura, esporte e direitos humanos do TCU, Tribunal de Contas da União. Parabéns pela apresentação, aliás, material elaborado pelo TCU, sempre de muita qualidade, parabéns pelo trabalho, né? E está disponível para a sociedade, é enviado regularmente para a comissão, no caso, para a Comissão de Educação e Cultura, de Direitos Humanos, de Esporte, são 3 comissões diferentes, mas eu quero lembrar que o senador Esperidião Amin sempre faz absoluta questão de dizer, olha, como que nós vamos periodicamente, regularmente, né, também avaliar, mensurar os resultados do plano. Quer dizer, como é que vai acontecer isso? Como foi apontado numa das telas também, né, Bruna? Então, deve-se dar assim, uma atenção especial para isso. Além do Sistema Nacional de Educação, que falta assim, aquilo que une todas as coisas, na minha opinião, que é o Sistema Nacional de Educação. Está previsto, mas só para daqui a 2 anos, né? Tem que ter antes para você saber se a questão orçamentária, por exemplo, está compatível, porque a responsabilidade é tripartita, né? Pela educação, né? Cada um dentro da sua competência específica, mas tem que pactuar, discutir, dialogar. Parabéns, viu, Bruno? Prazer escutar sempre o TCU. Passo a palavra à senhora Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiro o presidente da Comissão de Educação e Cultura, o senador Flávio Arnes, por esse convite, pela oportunidade de debater esse tema tão importante para a sociedade brasileira. E também saudar o senador Esperidião Amin pela sua presença e contribuição nesse caminho para ser trilhado pela educação. Agradeço também cada participante aqui, a senhora Suzane, a senhora Vanessa, o senhor Vinícius e o senhor Bruno. Eu vou projetar aqui uma pequena apresentação para dar embasamento, mas primeiramente eu sou Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Essa associação nasceu da sociedade civil, com a preocupação de melhorar a qualidade do conteúdo didático ofertado nas escolas, a partir da utilização de dados e informações fundamentados na ciência. De lá para cá, nós ampliamos bastante a nossa proporção na educação, já estivemos em algumas audiências no Senado, algumas audiências também na Câmara,
trazendo essa importância de uma educação mais sólida, baseado nessas evidências. Vou digitar aqui para os senhores. Está dando para ver? Sim, perfeito. Então, dentro da nossa, né, ao avaliar esse Plano Nacional de Educação entregue pelo Executivo, nós percebemos que temas importantes foram trazidos, mas timidamente descritos, que pouco vão colaborar, né, com essa construção de futuro. Analisando aqui, alguns colegas já trouxe, o Plano Nacional anterior, nós cumprimos 4 metas parcialmente. E para que a gente não repita esse erro, nós precisamos de metas claras e um compromisso maior com as evidências científicas. Então, há uma necessidade de gestão eficiente com metas mais claras, mais governança, transparência, acompanhamento e monitoramento. Os próprios membros do Tribunal de Contas trouxeram isso, né, que existe essa capilaridade, existe essa necessidade, então estamos em linha com essa abordagem, responsabilização dos gestores públicos e privados e a eficiência dos gastos em educação. Sem isso, a gente possivelmente não sairá, né, do atual patamar. Nós repetimos isso muito aqui na De Olho no Material Escolar, que a gente tem que ter como objetivo mestre na construção desse plano a qualidade ligada à aprendizagem. Ou seja, né, a qualidade ela é um conjunto da oferta educacional que garante que o estudante aprenda satisfatoriamente os conhecimentos e habilidades correspondentes a cada etapa da sua trajetória educacional. Então, o aluno aprendeu, nós estamos no caminho certo. O aluno não aprendeu, como a gente tem visto constantemente nos exames, tanto nas avaliações internacionais como também brasileiras, de nada adiantou todo o arcabouço dentro da educação. Então, a qualidade ligada à aprendizagem. Hoje em dia, os alunos saem dessa trajetória educacional sem saber ler um texto simples, com pouca capacidade oral, verbal e um baixo raciocínio analítico. Então, dito isso, eu vou dar início aqui à apresentação, né? Nós trouxemos alguns pontos principais aqui. Injustificadamente, o plano nacional apresentado, ele traz a conclusão da alfabetização para o segundo ano, para o primeiro ano. Então, um dos temas que a gente gostaria de abordar com maior profundidade. A gente tem metas que focam mais em processos do que resultado, mas, mais uma vez, qual que é o resultado? É a qualidade de aprendizagem na educação. Falta mecanismos de responsabilização. Então, nós temos aqui o que cabe, também foi apontado isso, mas o que cabe ao município, o que cabe ao Estado, o que cabe ao governo federal. Então, a gente ter essa responsabilização de gestores, né, para que a gente não caia novamente como puramente uma carta de intenções. Foco na expansão do financiamento, sem a sinalização de como racionalizar o gasto. Então, as metas que abordam o financiamento da educação não consideram essa racionalidade do gasto público, mas apenas a sua expansão. Também foi trazido aqui pelo próprio TCU e a gente precisa estar acompanhando isso. E o retrocesso contra as avaliações internacionais. Passando aqui para o próximo. Dentro da alfabetização, a gente sabe que, né, de acordo, por exemplo, com a curva de Haeckel, né, mostra que para cada real gasto, o retorno social sobre investimento é maior quanto menor a idade do público-alvo. Então, o investimento é muito melhor ser feito no início do que no final da vida escolar das crianças. Então, quanto mais cedo, existem vários estudos que mostram, né, que quanto mais cedo trazermos, né, a alfabetização, o raciocínio matemático para as crianças, a sensibilidade da criança nessa idade tem diferentes fatores cognitivos, como linguagem, números e controle emocional. Então, a gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade para o desenvolvimento da criança. E também trouxemos aqui, né, que a fluência da leitura é muito importante, mas a gente deve assegurar a introdução de uma nova avaliação para a alfabetização, medindo essa fluência na leitura dos alunos, que é um poderoso indicador da aprendizagem nessa fase. Em relação aos materiais didáticos, né, daqui que nasceu a De Olho no Material Escolar, né, na hora que nós analisamos a educação no geral, temos vários pontos aí que está sendo trazido nesse Plano Nacional de Educação. Materiais didáticos não foi colocado,
Mas nós iniciamos a associação por perceber que os dados científicos, técnicos, não eram trazidos no material didático. E hoje em dia, os materiais comprados pelo próprio PNLD e também em várias escolas privadas trazem que o professor tem que fazer nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, as questões prontas e as provas também. E isso não é uma análise, né, somente da de olho. A gente trouxe a FIA, Fundação Instituto de Administração, para analisar o material didático brasileiro referente a um setor, somente que no caso era o agronegócio, mas isso dá para ser ampliado para várias áreas, e eles trouxeram que somente 3,7% tem fontes científicas. Então, isso deveria ser trazido no plano com bastante preocupação, porque ele é a principal ferramenta na mão dos professores. Transparência e responsabilização, eu vou falar bastante aqui sobre governança, mas conceitos e metas claras e objetivos são muito importantes para que a gente possa cobrar esse compromisso dos gestores para que se esforcem pelo alcance desses seus resultados, né? Então, na hora que a gente traz governança e gestão necessária, é necessário medir, avaliar, responsabilizar e também premiar as boas ações e os resultados positivos em relação à aprendizagem. Essa parte do magistério, nós temos um cuidado muito grande aqui com o professor. Dentro dos nossos programas, a gente já fez inúmeras visitas e aulas e cursos também de capacitação em diversas áreas da economia com esses professores, e a gente precisa ter um olhar humanizado e trazer um olhar atencioso, cuidado com os ingressantes na carreira docente, mas também os que já integram a carreira do magistério. Então, nós trouxemos aqui alguns pontos que a gente acha importante na dimensão do apoio, né? Esse ingressante, estudante de licenciatura, né, aspirante a professor, ele tem que ter condições de estudar com bolsa e fazer estágio focado em práticas pedagógicas. O que a gente vê hoje em dia são inúmeros cursos, muitas vezes somente online, sem horas de prática, sem estágios, porque aquele aluno aspirante a professor, ele tem que trabalhar durante o dia todo e para estudar muitas vezes à noite, e de repente ele é colocado em sala de aula com muitos alunos de diferentes famílias. Isso precisa ser mudado de alguma maneira. Então, um apoio para que esse futuro professor, consiga se formar de forma a garantir, né, o sucesso da educação. A certificação também, na parte de formação, né, vai garantir a qualidade no curso de formação, foi trazido muito bem pela senhora Suzane, né, qualificação da carreira, formação continuada, mas que a gente tenha a certificação dos egressos para um ENAD reformulado, isso é uma das propostas, e com foco também nas práticas didáticas, para não ficarmos somente com a teoria. O mais difícil do professor ali é lidar com o dia a dia do aluno. E na dimensão de incentivos e valorização, criar bônus para os professores que realmente tenham bons resultados no desempenho dos seus estudantes. Então, mais uma vez, o aluno aprendeu, a qualidade educacional foi atingida. Não aprendeu, a gente tem um problema que pode perdurar. Em relação à parte dos exames internacionais, né, nós vivemos em um mundo globalizado, nós temos que continuar aplicando esses exames internacionais, PIOS, PISA, TIMSS, para medir os resultados brasileiros frente ao mundo. Deixar de aplicá-los aqui nos afastaria cada vez mais do padrão educacional dos países desenvolvidos. Então, no PNE passado, tinha sido mencionado, né, um dos exames, e ele foi extinto agora, e inclusive bastante debatido que nós não deveríamos mais fazer os exames, porque a gente não estava conseguindo boas notas. Deveria ser o contrário, né? A gente tem que conseguir atingir e continuar medindo e comparando também a nossa educação, mesmo sabendo da nossa heterogeneidade, mas visando sempre o melhor para os alunos. Relações entre demanda por força de trabalho e formação de profissionais e a sustentabilidade econômica, né? E aqui queria destacar um ponto: o Brasil se encontra num momento muito decisivo em que a população economicamente ativa ainda continua crescendo, mesmo que em ritmo mais lento.
Então, em 10 anos, que é o tempo do nosso Plano Nacional de Educação, esse bônus demográfico estará encerrado. Então, em 20 anos, a população idosa será superior à ativa. Caso a gente queira que o nosso país tenha um crescimento econômico sustentável, a gente deve garantir o aumento da produtividade da nossa força de trabalho agora. Isso só é possível com um investimento realmente em educação. Então, tudo que foi feito em políticas educacionais nesses próximos 10 anos determinará a nossa sustentabilidade econômica, né, em um cenário em que a produtividade desses trabalhadores não se altere, há um risco da conta não fechar e o sistema econômico tender a entrar em um colapso. Então, a prioridade agora deve estar voltada para uma oferta de educação de qualidade, principalmente na educação básica, porque é onde as crianças e os jovens serão impactados, né, pelo próximo PNA e formarão a força de trabalho das décadas seguintes. Então, é importante uma relação na abertura de novos cursos superiores com a demanda do mercado, né, a interação dos setores produtivos também com a educação. Então, temos vários pontos aí, principalmente para aproveitar esse bônus demográfico que a gente ainda está crescendo, mesmo que mais lento. A violência. Esse ponto também não foi mencionado no PNE, mas após ter acesso aos resultados, né, dos questionários que foram feitos para os diretores de escola no SAEB 2019, que foi reportado que 48% dos diretores dessas escolas falaram que os alunos que frequentaram a escola sobre efeitos de drogas ilícitas. 41% reportaram que alunos que frequentaram a escola estavam sob efeito de bebida alcoólica. 11% reportaram que profissionais da escola foram vítimas de atentado à vida. E 38% reportaram que profissionais da escola foram ameaçados por alunos. Como o professor, os professores, os diretores e os alunos conseguirão atingir a sua maior capacidade com essa violência nas escolas? Então, nós devemos ter um olhar juntamente com estados, com municípios e o governo federal para esse combate da violência e tender a zero. Tem que ser um lugar pacífico, um lugar de encantamento, um lugar que traga propósito, que traga futuro, que brilhe o olho de cada aluno ali, de cada professor e cada diretor, que consiga também exercer o seu papel com a mínima dignidade. Mais um ponto que já foi trazido aqui, que é o acesso da sociedade aos microdados do CREP. Então, ele deve prever, o PNE, né, deveria prever essas regras para aumentar a acessibilidade a esses dados, a fim de disponibilizar essas análises independentes, engajando todos os poderes, a sociedade civil, nessa melhoria da educacional. A ideia é trazer luz para esses municípios, para que a gente possa ter grandes benchmarkings no Brasil que possam ser copiados, que possam ser disseminados e que a gente consiga, mas sem olhar, sem uma análise. Não há governança sem medidas, não há governança sem a gente trazer esses dados para fora. Claro, protegendo, sim, o anonimato dos alunos, mas a gente tem que desenvolver maneiras e colocar isso no Plano Nacional de Educação para que a gente tenha maior transparência. Também caminhando aqui para o final, a utilização racional de recursos públicos. Nós trouxemos que a obrigação de vincular a parcela do PIB ao gasto de educação não 15 segundos. A possibilidade de um gasto irracional, né? Mas a gente precisa, mesmo considerando essa obrigação, a gente tem que fazer de forma adequada. Então, é urgente a proposição de uma abordagem racional que defina esse ciclo de monitoramento. Sem monitorar, sem avaliar, nós não vamos estar sabendo se o gasto que foi para aquele local ele foi adequado e quais são os resultados que vão justificar o aumento de gasto e também a sua medida, né? Essa parte dos gastos tem sido pedido no plano para que aumente para 10% do PIB e a associação não traz aqui um problema no aumento em relação à porcentagem do PIB, mas sim no gasto racional de recursos, na responsabilidade. E mais uma vez aqui trazendo para finalizar a governança educacional eficaz. Então, mais uma vez que eu já falei, né, a gente precisa medir, monitorar, premiar
e responsabilizar, né, os entes que fazem parte dessa educação, sempre ligado à aprendizagem do aluno, mais uma vez. Então, a educação, ela, hoje em dia, caminha numa plataforma sem grande eficiência. Para a gente educar, a gente deve garantir que o jovem possa prosperar pelo seu próprio trabalho. A gente sabe que a educação é a única alavanca social legítima que liberta, que civiliza e que ajuda o país a se desenvolver. E a De Olho no Material Escolar, desde de quando a gente teve acesso aos documentos da CONAI no ano passado, vem trabalhando de forma muito eficiente com parlamentares, com a sociedade civil, com professores, com as grandes editoras do país, desenhando essas metas, agora desenhando essas emendas de cada ponto ali analisado, né? Gostaríamos muito de colaborar com o Senado para alcançar essas metas e objetivos. Então, muito obrigada, senador. Um grande prazer estar aqui com os senhores. Obrigado, viu, Letícia Jacinto. Estava comentando até em voz alta que a Suzana teve que se retirar e pediu desculpas, mas quero parabenizá-la pela apresentação, Letícia, muito didática também. E quero só reforçar com você aquilo que eu até comentei com o Vinícius sobre os microdados, né, que até aprovamos o projeto de lei que teve a relatoria do senador Esperidião Amin com essa preocupação de utilização dos microdados, claro, tomando o seu devido cuidado, né, com dados pessoais que não possam ser divulgados, né? A Autoridade Nacional da Lei da Proteção de Dados participou do debate também, então tomando todos esses cuidados, mas colocando os dados à disposição. E sabe, Letícia, que foi aprovado também não só na comissão, depois de algumas audiências públicas, mas no Senado, e remetido o PL para a Câmara dos Deputados sobre segurança nas escolas, segurança escolar, plano, que trata, obviamente, do bullying também, mas é um conjunto intersetorial, também envolvendo a comunidade escolar, a direção, mas não conseguimos fazer com que progredisse na Câmara dos Deputados. Mas eu apreciaria receber uma análise sua do projeto de lei que foi aprovado também no Senado Federal, né? Tá bem? Obrigado, viu? Muito bom. Daqui a pouco eu passo novamente a palavra a você. Com a palavra agora a senhora Vanessa Goulart, que é promotora do Ministério Público de Goiás e representante da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o PEDUC. Com a palavra, doutora Vanessa. Senador, bom dia a todas e todos. Cumprimento de forma especial o senhor, excelentíssimo senador Flávio Arnes, que muito bem está à frente aí da condução dos trabalhos dessa Comissão de Educação do Senado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui participando dessa audiência para tratar desse tema tão importante que é o novo PNE 2024-2034. Eu sou Vanessa Goulart Barbosa, sou promotora de Justiça e estou na coordenação da área de educação do Ministério Público do Estado de Goiás, mas estou aqui hoje representando, na verdade, a COPEDUC, que é a Comissão Permanente da Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, que atualmente é coordenada pela doutora Beatriz Leite, do Ministério Público do Paraná. Então, é uma alegria para o Ministério Público estar aqui hoje com os senhores e senhoras, dividir nessa mesa com o TCU, a TRICOM, que também são órgãos de controle, e outras associações que atuam na defesa da educação. De acordo com a nossa Constituição Federal, cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dentre eles a educação. Então, o Ministério Público ele também tem grande capilaridade, assim como os tribunais de contas, como foi falado hoje pelo Vinícius, da TRICOM. Temos capilaridade em todos os municípios, de norte a sul, há um promotor ou uma promotora de justiça que atua na defesa da educação. E estamos ali nos municípios, grandes ou pequenos, ao lado dos gestores, enfrentando diariamente as dificuldades, né, de cumprimento das metas do atual Plano Nacional de
educação. Então, para nós é uma alegria e uma satisfação muito grande poder participar desse momento, porque acreditamos que é importante que nós possamos ser ouvidos na formulação de políticas públicas, porque geralmente os problemas das políticas públicas batem primeiro às portas da Promotoria de Justiça. Então, a Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que é esse órgão, né, a COPEDUC, que eu estou representando aqui hoje, congrega os promotores e promotoras do Brasil na área da educação, que são indicados pelos seus procuradores gerais, e nós nos reunimos periodicamente para produzir, para entender, para auxiliar, para unificar atuações de norte a sul do país, orientando o Ministério Público Brasileiro nessa área da educação. Então, em nossas reuniões, nós muitas vezes tratamos sobre o atual Plano Nacional, que nos preocupou bastante por causa desse flagrante descumprimento das metas, né, pelos entes federados, e também pela falta de mecanismos de responsabilização por esse descumprimento. E nós nos reunimos também para tratar do novo plano e discutirmos algumas questões que nos preocupam, como o risco de retrocesso, o risco de se repetirem os mesmos erros do plano de 2014. Né? A gente sabe que houve uma ineficiência normativa desse plano vigente, que está em franco descumprimento, né? E nós não podemos cometer as mesmas falhas nesse novo plano. Então, nós da COPEDUC nos reunimos, discutimos a questão e aprovamos o enunciado, que é o enunciado número 2 de 2023, traz alguns pontos que eu vou abordar agora. São 6 pontos. O primeiro ponto é a proibição do retrocesso. Né? Nós acreditamos que o novo Plano Nacional ele deve primeiro demonstrar uma preocupação com essa proibição do retrocesso. Não é porque nós não conseguimos cumprir as metas do plano que, por si só, vamos reduzir ou minimizar essas metas, como estamos ouvindo falar por aí. Muito pelo contrário, a ideia é manter a vontade constitucional do artigo 214 da Constituição, né, e a vontade do povo brasileiro às metas. Mas precisamos realmente analisar as causas pelas quais nós não conseguimos cumprir esse plano e corrigir essas falhas. O MEC, o INEP, o TCU, como foi apresentado hoje, e outros institutos fizeram análise sobre essas falhas e possíveis causas do descumprimento dessas metas. E foram apontados como, por exemplo, a falta do Sistema Nacional de Educação, que já foi muito falado não só na data de hoje, mas também nas audiências públicas anteriores, né, desse ciclo, e a falta de uma definição clara dessa responsabilidade entre os entes federados, né, a falta de uma articulação nacional da União, né, para melhor concatenar a ação de todos os outros entes, né, os estados e os municípios. Teve também a questão da pandemia, que trouxe graves consequências à educação com as quais estamos lidando até hoje, né? E também o que a gente vê muito lá nos municípios, né, nos municípios ao lado daqueles gestores, a falta de entendimento de que essas metas são obrigatórias. E, assim, a falta de um entendimento de que a educação é prioridade, porque, embora isso esteja previsto nas leis, mas na prática isso ainda não se concretizou. E também a falta de responsabilização pelo descumprimento, entre outras causas, né? O artigo 214 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 59 de 2009, dispõe que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino, e traz também os prazos, né, para o seu cumprimento. Então, na estrutura de proteção, de promoção do direito constitucional à educação no Brasil, o Plano Nacional de Educação exerce um papel incontornável, tanto na articulação federativa, como no estabelecimento de obrigações de cumprimento aos poderes públicos. Né? Existe uma centralidade constitucional do plano no regime do direito à educação, e isso não admite o retrocesso. Então, na tentativa de reduzir o plano para um plano execuível, não se pode admitir o retrocesso, e esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de trazer aqui nesse momento. O segundo ponto diz respeito ao financiamento, né, que nós entendemos que deva ser adequado e suficiente, como já foi falado também aqui pelos antecessores, né, a questão orçamentária ela é muito importante. A quantidade de recursos
destinados à educação precisa refletir a prioridade absoluta prevista na Constituição Federal em relação às crianças e adolescentes, que muitas vezes não sai do papel. Então, é preciso haver um orçamento suficiente para que essas metas, que foram democraticamente escolhidas pelos brasileiros e pelas brasileiras, sejam efetivamente concretizadas. Não tem como traçar metas sem os recursos necessários ao seu cumprimento. E nesse ponto, e concatenando com o ponto anterior, não podemos admitir, então, a previsão de menos de 10% do PIB para o financiamento da educação, como já estava previsto no plano de 2014. E também a utilização racional desses recursos públicos, como foi mencionado agora pela Letícia. Um terceiro ponto que nós reputamos importante é a questão da responsabilização dos entes federados pelo descumprimento das metas. É impossível, dentro do nosso sistema jurídico hoje, uma norma ser eficiente na prática sem que ela traga previsões de responsabilização e fiscalização. Então, é preciso haver uma regra clara, expressa no texto, na redação do novo plano, nesse sentido. Nós sabemos que a interpretação correta, de acordo com o artigo 208, parágrafo 2º da Constituição, é que as normas do Plano Nacional de Educação são obrigatórias, sendo expressa ou não a sua obrigatoriedade, porque lá nesse artigo já fala que cabe a responsabilização pela falta ou oferta irregular da educação aos entes. Mas nós, para que fique claro isso para a população, para os gestores, para os órgãos de controle, essa obrigatoriedade normativa dessas metas, ela deve estar escrita de forma clara dentro do texto do novo plano. Um quarto ponto que nós também reputamos importante, e estamos trazendo aqui, que já foi falado também pelo Bruno, do TCU, é a questão de ter metas intermediárias. É preciso instituir mecanismos de análise periódica dos percentuais de cumprimento das metas em ciclos menores de tempo, e não somente em 10 anos. Porque nós precisamos trabalhar com essas metas intermediárias para que os órgãos de controle consigam fiscalizar aquele processo de uma forma estruturante, não apenas ao final de 10 anos fiscalizar se cumpriu ou não. Porque muitas vezes o promotor, a promotora de justiça, quando chega cobrando ao gestor municipal, estadual, ele diz, não venha me cobrar, eu tenho prazo. Eu tenho o meu prazo é até 2024. Só que chegou 2024 e ele não cumpriu. Então, é evidente que é necessário, para que se consiga uma meta ao final desses 10 anos, que tenhamos também metas intermediárias, com prazos intermediários, para que a gente possa, com efetividade, acompanhar o cumprimento parcial dessas metas ao longo do tempo, e não somente ao final de 10 anos. E esses prazos intermediários, eles devem estar expressos no Plano Nacional de Educação, formalizados no texto da lei. Um quinto ponto também que nós trazemos aqui, que também já foi muito pontuado aqui pelos outros expositores, é o dever de informação e publicidade sobre o cumprimento das metas. Foi abordado aqui pelo representante da TRECOM e também pela Letícia, a importância de acesso aos microdados do censo escolar, como até o senador Flávio informou que já existe um projeto de lei sobre isso. É preciso haver dados disponíveis suficientes para que se faça uma avaliação da evolução progressiva dessas metas, diferida ao longo do tempo. Então, muitas vezes nós, promotoras de justiça, quando buscávamos essas informações do cumprimento das metas junto aos gestores municipais ou com os conselhos, comissões, poucos municípios instituíram as comissões de monitoramento dos planos municipais de educação, nós tivemos muita dificuldade de acesso às informações sobre o cumprimento ou não das metas. E isso dificulta demais a atuação dos órgãos de controle. Então, normas de publicidade, de informação efetiva, voltadas não só aos órgãos de controle, mas à própria população interessada, é um instrumento essencial para as metas estruturantes que nós precisamos. Então, o novo plano ele precisa prever esse dever de publicidade, transparência de dados sobre o cumprimento das metas de uma forma individualizada, para facilitar o acompanhamento e o monitoramento. E, por fim, o sexto ponto que nós trazemos, que também já foi tratado, é o Sistema Nacional de Educação. O PNE de 2014, ele tinha um artigo prevendo que até 2016 nós teríamos um Sistema Nacional de Educação, no entanto, esse sistema não foi implementado, o que também impactou o descumprimento dessas metas pelos entes federados.
porque eles não conseguiram se organizar, se ordenar, colaborar entre si de maneira eficiente. Então, não há como fazer, pelo tamanho do Brasil, algo detalhado com as metas e seus dados, né? Um sistema que é possível para os municípios e para o Estado, sem essa articulação da União. Então, às vezes, a gente vê o município, o Estado bastante isolado, cada um se isola no seu sistema de ensino e tem uma dificuldade grande de cumprir essas metas isoladamente. E sem uma definição clara da competência, até onde vai a competência de cada um dos órgãos, dos entes, né, que compõem a nossa federação. Isso sem contar a disparidade de realidades que existem de norte a sul num país com dimensões continentais, né? Então, os entes federados eles só vão conseguir transpor essas dificuldades com uma articulação eficiente da União, com um sistema de colaboração bastante definido pelo Sistema Nacional de Educação. Então, nós acreditamos que isso também precisa ser corrigido, né, com o novo Plano Nacional de Educação. Sabemos que há um projeto de lei em trâmite aí no Congresso sobre o Sistema Nacional de Educação e acreditamos que esse sistema deve ser implementado ou junto com o novo plano ou até mesmo antes, né, do novo plano. Então, em resumo, né, nós acreditamos que é preciso aprender com o que deixou de ser feito e fazermos agora da forma correta. E é com essa certeza, né, de poder contribuir que o Ministério Público aqui presente, representado pela COPEDUC, se coloca à disposição do Senado e da população brasileira para que juntos podemos pensar um novo plano que seja factível, que atenda aos anseios da sociedade quanto à educação, tenha mecanismos de responsabilização pelo descumprimento das metas e, principalmente, não traga retrocessos. Então, senador, eu lhe devolvo a palavra e agradeço imensamente a oportunidade e a atenção. Muito obrigada. Agradecemos a você, doutora Vanessa Goulart, que é promotora do Ministério Público de Goiás e representante da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Também quero parabenizá-la pela clareza. Os 6 pontos são muito importantes, né? Financiamento, não haver retrocesso, responsabilização no texto do PNE, porque há um projeto em tramitação sobre a lei de responsabilidade educacional, não só a lei de responsabilidade fiscal, mas educacional, em que os prefeitos e governadores têm que prestar contas anualmente do acompanhamento das metas, né, municipais, do plano municipal, do plano estadual. Só que tudo isso falta o que foi colocado, né, a necessidade de um sistema, porque o prefeito nunca vai conseguir assim dizer, olha, o meu orçamento é possível, com o meu orçamento é possível comprar um ônibus, adquirir um ônibus. Tem algum apoio do Estado, do governo federal? Isso está pactuado, está articulado. Enquanto não houver isto, sempre haverá uma falta, né, dessa sincronia, convergência, e o sistema já está previsto desde a Constituição Federal de 88, na LDB, no Plano Nacional anterior, numa série de documentos, né? E publicidade, eu acho que, sem dúvida, parabéns, muito bom. Eu, antes de passar novamente as palavras aos expositores e expositoras para as considerações finais, eu só leio algumas perguntas e depois alguns comentários que vieram das pessoas que estão acompanhando essa audiência pública. Perguntas, em primeiro lugar, Natália, do Paraná: quando a educação será em regime integral? Português, finanças e literatura nacional precisam ter um turno especial. James, do Ceará: como o PNE pretende garantir a educação inclusiva para alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidades? Né? Até eu peço para a Camila que possa também colocar no chat as perguntas, se já não tiver sido feito isso, para os expositores e expositores. Josiane, de São Paulo: por que retiraram objetivos relacionados à cidadania e à ética no PNE?
porque a cidadania está apenas relacionada ao digital. Fernando, da Bahia, a maioria das escolas no Brasil não tem bibliotecas e não conta com bibliotecários. Como o PNE pretende cumprir essa meta? Mateus, do Rio Grande do Sul, quais os planos para aproximar o método de aula do ensino médio à metodologia do Enem, libertando assim os alunos de fazerem cursinho? Comentários do Aurélio, do Ceará: é preciso inserir no PNE que profissionais da educação exercem uma atividade típica de Estado e têm estabilidade, independente de governo. Gabriela, de Goiás: melhores salários e apoio à saúde mental são urgentes para uma profissão que adoece facilmente. Professores merecem suporte real. Eu acho que foi bem abordado também na parte de saúde mental, né? Sempre é importante também. Celso, de São Paulo: cada instituição de ensino deve ter autonomia para decidir sobre o uso de celulares ou outros equipamentos em suas dependências. É um debate que está acontecendo. Eu quero, inclusive, lembrar a todos que nos acompanham que amanhã à tarde teremos uma audiência pública sobre o uso de celulares também e equipamentos de uma maneira geral. Fazer esse debate e chegarmos a uma conclusão. Tá? Passo, então, em primeiro lugar, não mais do que 5 minutos, né, para as considerações finais, para o Vinícius, né, Chafachek de Moraes, que é servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e representando a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Já agradecendo também a cada uma de vocês pela presença, pela participação, pelo empenho, pela clareza nas exposições, né? Com a palavra, Vinícius. Obrigado mais uma vez, senador Flávio. É uma grande satisfação participar deste momento tão oportuno e que assim possa ser nos próximos diálogos relacionados ao novo Plano Nacional de Educação. Afinal de contas, é uma política pública, se não a principal, as principais políticas públicas, olhando para o desenvolvimento do nosso país, da nossa nação. Então, certamente, é um momento muito importante que nós estamos vivenciando e realmente parabenizar ao Senado Federal por essa coordenação nesse conjunto de diálogos dentro da Comissão de Educação e Cultura, antecipando até mesmo o processo do envio até ao Senado Federal, esperando, não apenas só aguardando, mas já antecipando esse movimento. É muito importante ampliar essa discussão, para além disso, torná-la cada vez mais democrática. Pois bem, aproveito para mencionar e ratificar o ponto que eu gostaria de deixar como mensagem principal, olhando na vertente dos tribunais de contas, enquanto um representante dessa instituição. É fundamental a participação e envolvimento dos órgãos de controle neste processo, principalmente de monitoramento das metas e objetivos do novo Plano Nacional de Educação, uma vez que, tal como os colegas mencionaram anteriormente, metas intermediárias, regionalizadas, muito bem construídas, facilitará a vida do gestor municipal. Afinal de contas, estamos falando de um plano que atravessará algumas gestões, então ter os órgãos de controle dentro dessa governança facilitará muito o processo de atingimento das metas em âmbito subnacional. Então, deixo como a principal mensagem
aqui como representante da Tricom, agradecendo mais uma vez a oportunidade e certamente poderemos contribuir em outros momentos, quando necessário. Todas, e um ótimo dia. Agradecemos novamente, Vinícius Schafachek de Moraes, muito didático. Quero parabenizá-lo pela fala sempre, que é muito importante, necessária, e assim todas as pessoas que acompanham pelo Brasil certamente entendem a importância do que você coloca. Com a palavra o senhor Bruno Loureira Maé, coordenador de ações de controle da Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos do Tribunal de Contas da União, ANDE Educação. Obrigado, senador. Bem, eu gostaria só de reforçar alguns pontos, né? Voltando um pouco naquilo que a gente falou, não só eu, mas outros convidados aí, ressaltaram pontos bastante importantes. Essa questão que agora nós estamos, né, o Congresso Nacional, mas a sociedade brasileira está nesse momento histórico aí, né, de poder rever uma política de extrema importância para a sociedade, que é o Plano Nacional de Educação. Então, essa fase de formulação de política pública, ela é muito importante porque a gente pode se debruçar e aí aprimorar essa política. Então, se debruçar, acho que é um momento de olhar bastante para esses problemas, se eles foram evidenciados, conforme até a Letícia ressaltou, a importância de evidência científica disso. A gente vai avaliar agora, né, os senhores, né, deputados, senadores, vão avaliar a questão se esses problemas eles, que constam na agenda pública, se de fato eles correspondem àqueles problemas que são reconhecidos pela sociedade como prioritários para atendimento. Então vai ser um momento bastante importante. E a escolha de alternativas para solucionar esses problemas, né, que quando a gente vai para as metas estratégicas, justamente isso. Então, ver, né, avaliar na medida do possível o custo-benefício da implementação dessas escolhas, então isso é bastante importante. Outros temas que eu achei bem interessante, é pertinente reforçar, a questão é que deveria ter um foco maior nesse próximo plano da qualidade da educação, como bem levantado até pela Letícia, principalmente, que a gente passou, né, como eu falei, não só foco inicial do plano vigente atual foi muito acesso, mas agora a gente passa também para necessidade de permanência e conclusão, mas a qualidade é extremamente importante. Outro ponto relativo ao Sistema Nacional de Educação, eu faço coro com os demais colegas aí, que é algo realmente preocupante e que a ausência da regulamentação do sistema é algo que está também no nosso radar. O TCU tem uma lista de alto risco e um desses itens é justamente essa ausência de regulamentação do Sistema Nacional. Pretendemos continuar com o foco nessa questão. E também com uma questão dos microdados, né? O TCU, junto até com os demais terminais de contas, a gente também está tentando achar uma solução que melhor se adeque, porque realmente é muito importante que se tenha os dados. Bom, o último ponto, antes de fechar, é a questão de reforçar que o TCU tem diversas auditorias, que elas podem trazer muito subsídio para o Congresso. Então, tem uma auditoria na gestão de creches, por exemplo, que está terminando agora, que ela é bastante interessante. A questão de auditoria na fase de alfabetização da primeira etapa do ensino fundamental, uma auditoria bem interessante, teve até participação, acho que o Vinícius contribuiu também durante os trabalhos. Teve muito foco aqui da discussão, foi a questão dos profissionais, né, da educação. Houve uma auditoria recente do tribunal que abordou esse tema. Então, realmente, o tribunal ele pode ajudar muito no sentido de fornecer várias informações. E, por fim, então, eu gostaria de parabenizar os demais convidados, umas palestras bastante interessantes, muitas informações que, inclusive, para a gente do TCU é interessante a gente ter acesso. E agradecer novamente ao senador Flávio Arnes, aos demais integrantes da Comissão de Educação e Cultura do Senado, e dizer que o TCU continua disponível, né, para participar e contribuir desse processo de construção do novo PL. Obrigado a todos e todas, bom dia a todos. Obrigado, Bruno Loureiro Maé, né? Também pela participação e parabéns pelo trabalho do TCU de acompanhamento, avaliação, e muito interessante o que você propõe especificamente em algumas áreas. Isso contribuiria muito
diagnóstico bom que foi apontado, falta de diagnóstico, né? Para que possa ter um encaminhamento adequado. Parabéns. Com a palavra, a senhora Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Queria agradecer aqui, primeiramente, ao senador. Foi uma grande honra participar dessa audiência. E mais importante ainda foi saber que as análises dos outros participantes aqui trazidos também, as análises trazidas, elas estão no caminho de governança e gestão desse plano. O trabalho do TCU é importantíssimo para que isso aconteça, não só pela capilaridade, mas pela competência profissional de trazer, né, essa governança e a utilização correta dos recursos públicos. E muito nesse plano também, se faz um último ponto aqui, né, se fala em equidade, mas é importante a gente definir isso, né, que é um conjunto de características da oferta educacional que garante que todos os estudantes tenham acesso à qualidade educacional. Então, já destaquei algumas vezes que metas e objetivos têm que ser claros, prestação de contas, transparência dos dados para análise. Fiquei muito feliz, a gente tem acompanhado essa parte dos microdados do INEP e as discussões que tiveram no Senado, também as audiências dos quais o pessoal do INEP participou. E todos esses pontos devem ser analisados com o objetivo que focam na qualidade ligada à aprendizagem. Então, é bom destacar também que algumas ferramentas do plano cabem aos estados, aos municípios, outras aos estados, outras ao governo federal. Então, nós temos que saber dividir, temos uma grande oportunidade agora, com novos prefeitos entrando nas suas prefeituras, então, de trabalhar o município, de ajudá-lo na parte de alfabetização, na parte que cabe a cada município lá. Então, que a sociedade civil fique atenta e que a gente possa trazer esse apoio, né, como conhecedores da educação a cada município desse país, porque a gente consegue transformar boa parte por lá. No os pontos que foram trazidos, eu acho que trazem uma base sólida para a educação para os próximos anos. Tivemos aí inúmeras perguntas que eu anotei, algumas abordamos, outras não, mas o que a gente entende é que o plano ele traz os principais norteadores para a construção, né, de um plano mais sólido, com raízes fortes para o futuro do país. Né? E dentro dessas metas claras existem vários desdobramentos ou ferramentas que ajudam nesse caminhar da educação. Mas primeiro essas metas têm que ser claras. E em relação ao SNE também que foi trazido, né? Está em tramitação na Câmara para ser votado, já foi aprovado pelo Senado e nós temos que ficar atento aqui aos poderes que foram colocados ali para entidades que não foram eleitas, para que não possa suprimir a autonomia dos estados e municípios. Eu acho que é o único ponto que a gente traria em relação a isso, e deve haver harmonia entre o Plano Nacional de Educação e o SNE, para que as metas sejam alcançadas. Então, obrigada pela oportunidade e parabéns a todos os participantes aqui por suas colocações. Agradecemos de novo, né, a você, Letícia Jacinto. Já solicitamos que fossem remetidos a você os projetos de lei, tanto da segurança escolar, como também dos microdados, aquilo que foi aprovado no Senado, né? E apreciaríamos, como eu disse antes, receber a sua contribuição, porque é um debate permanente também, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, a gente discute um assunto e continuamos discutindo, porque tem que ir sendo aprimorado. Os tempos vão mudando, o contexto histórico, os avanços, recuos, né? Mas é um Plano Nacional de Educação, Sistema Nacional, responsabilidade educacional, segurança escolar, educação integral, em tempo integral, todo esse debate é um debate aí que tem que acontecer o tempo todo, né? Passo em seguida a palavra, com prazer, à senhora Vanessa Goulart, que é promotora do Ministério Público de Goiás e representante da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, COPEDUC. Com a palavra, doutora Vanessa.
Obrigada, senador. Eu queria agradecer novamente, né, pelo convite, pela possibilidade do Ministério Público, através da COPEDUC, participar dessa audiência pública. Parabenizar a Comissão de Educação do Senado pela iniciativa e principalmente por estar se antecipando, né, já que o projeto de lei ainda não chegou no Senado, como o senador explicou, para que possamos ter mais tempo, né, para discutirmos de uma forma mais aprofundada e podermos aprimorar esse projeto de lei. As perguntas, muitas delas, como a educação inclusiva, escola em tempo integral, né, o Plano Nacional de Educação que foi proposto nesse PL, ele traz metas que tratam dessas questões, né? Então elas estão realmente priorizadas no novo plano. E a educação, ela é o pilar fundamental de desenvolvimento social, econômico, político do nosso país. Então é uma grande satisfação estarmos aqui hoje reunidos para discutir, né, esse tema de tamanha relevância. E queria só reforçar que o Ministério Público e a COPEDUC estão à disposição para participar e contribuir com esse processo. Obrigada. Então, agradeço novamente a participação dos caros expositores, expositoras, convidados. Quero agradecer também, sempre faço isso, a infraestrutura toda da Secretaria da Comissão de Educação e Cultura, coordenada essa secretaria pela Andréia, hoje também pela Camila, que é também a vice-coordenadora, os meios de comunicação do Senado, que permitem que essa audiência vá para o Brasil todo e, na sequência, também retransmitida, repetida, né, diversas vezes durante a semana, porque o tema é da mais alta importância, na educação tem que ser prioridade absoluta. Os consultores presentes, os demais senadores, nós sempre fazemos um sumário executivo da audiência e esse sumário é enviado para todos os senadores titulares e suplentes, que são 54, que fazem parte da Comissão de Educação e Cultura. Então, todos já recebem um resumo e é bom termos essa anotação, porque, eventualmente, mais para frente, a gente precisa rememorar algum argumento utilizado também. Né? Então, agradeço novamente, foi um momento muito importante, muito didático, interessante, acessível, e tendo, penso, cumpridos os objetivos da audiência pública, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a todas e a todos novamente. Grande abraço. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão. Um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. Conheça a fábrica de Pios, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Projeto cria regras para notícias sobre esse tipo de violência. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado.
programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Quase a metade das crianças brasileiras matriculadas até o 2º ano do ensino fundamental não sabem ler nem escrever. E na conta do baixo desempenho estão carência e qualificação de professores, desigualdades sociais, regionais, pandemia. O que fazer? Os desafios do país para promover a alfabetização na idade certa aos alunos da educação básica brasileira. Crianças brasileiras que não se alfabetizam como deveriam, e isso tem impacto na trajetória escolar do aluno. Dificuldades nos estudos podem levar ao abandono escolar, por exemplo. O tema foi discutido na Subcomissão de Alfabetização do Senado. Ter no país 48% das crianças brasileiras ao final do 2º ano sem saber ler e escrever. Nós não podemos permitir que isso continue. Este país não pode fazer isso com as suas crianças, é uma violação de um direito muito fundamental. A necessidade de muitas políticas para a superação, da regularidade da idade dos nossos estudantes no país, embora tenhamos tido uma melhora, isso ainda não é significativo. A gente considera a educação pública como balizadora da educação desse país. E isso é muito importante da gente ter sempre em mente. Por quê? No momento que a educação pública for de qualidade, ela vai ser referência e vai aumentar todos os índices de qualidade na educação, que é o que a gente quer dentro do país. Então, para entender melhor o que é a alfabetização na idade certa, em 2023, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional para alfabetizar estudantes até o final do 2º ano do ensino fundamental, além de recompor aprendizagens de alunos afetados pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, o índice de alfabetizados na idade certa era de 36%. Ano passado, chegou a 56%. O programa ele reúne essa política, ela reúne lideranças tanto do Ministério da Educação quanto de estados, capitais e municípios para a análise dos percursos que nós estamos vivendo e também tomarmos decisões a partir daquilo que nós identificamos, tanto do que foi bom, para fortalecer aquilo que foi bom, e daquilo que tem como fragilidade, e nós precisamos agir frente a essas fragilidades. Não é que os indicadores estão bons, como eu mesmo disse, crianças brasileiras não se alfabetizam na idade certa, mas não é, a queda se explica muito mais em função da pandemia do que propriamente de outros fatores. Falou-se aí em indicador de criança alfabetizada e como ele é medido. Em 2023, com as avaliações aplicadas pelos estados e participação de 85% dos alunos da rede pública brasileira. O Ministério da Educação espera progressivamente, até 2030, alcançar 80% ou mais das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. É o nosso desejo, enquanto educadores, educadoras, gestores, trabalhadores da educação, estejam alfabetizados ali ao final do 2º ano do ensino fundamental. De fato, é um esforço coletivo, Também nós da CNTE temos plena concordância dos esforços necessários, toda a sociedade, ela precisa estar muito presente, todos os gestores, todos os governos, todos os profissionais da educação, pais e mães, Então, é um desafio gigantesco para nós, na educação básica do nosso país, que tenhamos sucesso nesta política e nessas definições futuras. Mas tem os imprevistos. Com as tragédias climáticas e a pandemia, por exemplo,
Vieram o fechamento das escolas, aulas remotas, alterações dos currículos, evasão escolar. Acompanhem. Aqui no Sul, a gente acaba de passar por uma tragédia climática. Não só, a gente passou há 2 anos atrás por uma tragédia pandêmica, e a gente tem essas tragédias que são recorrentes e que podem e que atrapalham na questão da alfabetização. Sobretudo depois da pandemia, a gente teve uma queda mesmo nos indicadores de alfabetização, principalmente porque esse período crítico que cobre um pedaço da educação infantil e o 1º e 2º ano do ensino fundamental foi o período mais afetado pelo fato das crianças não poderem ir à escola no período de reclusão por força da pandemia. A evasão a gente precisa resolver, porque isso tem a ver, inclusive, com as crianças tendo que ficar em casa para cuidar dos irmãos. A gente precisa entender como é que se dá essa evasão e como é que se resolve. Desigualdades sociais também prejudicam a alfabetização, o trabalho infantil, a violência urbana. Em situações em que a gente ainda experimenta no Brasil crianças trabalhando na rua, mas também trabalhando em casa. Às vezes é uma criança de 8 que cuida do irmão de 4. Às vezes é uma menina de 8, sobretudo meninas, se responsabiliza por todo o trabalho doméstico em casa. Então, esses elementos que não são pedagógicos, toda a sociedade precisa cuidar para que a gente garanta que no pedagógico a aprendizagem aconteça. Tem um desafio adicional, porque as nossas capitais, as nossas grandes cidades, elas são os lugares que mais explicitam as desigualdades, que mais a violência está marcada e que tem desafios adicionais no campo da educação. E um outro agravante, as diferentes condições de ensino pelo país, as disparidades regionais. Em 2023, os estados que apresentaram melhores indicadores de crianças alfabetizadas foram Ceará, Paraná e Espírito Santo. Por outro lado, alguns estados tiveram indicadores abaixo de 40%. É o caso de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, como corrigir as diferenças? Por que eu digo que nós temos uma superação? A partir do momento que o programa ele dá a liberdade dos estados e municípios organizarem os seus materiais, organizarem as suas formações dentro desse programa, nós temos a condição também de olhar algo que é fundamental, que são as questões das localidades de cada região do nosso país. Por mais que a alfabetização ela tenha uma especificidade que é única para todos, ela acontece culturalmente dentro de uma perspectiva regional. Fundamental a RENALFA, nossa Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização, que conta com os nossos formadores na área de alfabetização e, por óbvio, fazem a gestão desse processo no país todo, então conseguem representar os municípios, conseguem representar as diferentes regiões do país e conseguem, então, fazer exatamente esse trabalho que é fundamental. A partir das diversidades, a partir das especificidades regionais, fazer um trabalho que nos conduza àquilo que é único na perspectiva de nós aprendermos, né, e desenvolvermos essa perspectiva que é tão importante na alfabetização, sempre respeitando as especificidades de cada local. Como falou aqui a professora Maria Silvia, as especificidades de nosso Brasil, um país continental, com regiões que precisam de modalidades específicas para cada uma. Falamos em índices, desigualdades, mas afinal, qual a importância da alfabetização na idade certa? Existe uma idade certa? O Brasil tem que saber que se faz essencial essa alfabetização na idade certa. Tem pessoas que me perguntam qual a idade certa, entendeu? A gente começa a dizer, a idade certa é aquela que não vai ser necessário. A gente tem que ter um plano de alfabetização para adultos
e outras pessoas. A idade certa, digamos que seriam os 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Ou os 4 primeiros, onde tem a unidocência, tudo dentro do seu tempo. Certo. E para que a meta de alfabetização seja alcançada, um gargalo a ser resolvido: a carência de mão de obra. Estamos falando justamente dos professores, os responsáveis diretos pela alfabetização. Quero chamar a atenção, não é a primeira vez que vou falar isso numa comissão, num debate aqui no Senado, de que a gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação, ou seja, professores e professoras. Então, nós também temos uma preocupação bastante grande na necessidade de que neste compromisso, nesta pactuação, para se ter o sucesso escolar dos nossos estudantes, estejam previstos os concursos públicos. Hoje nós temos no país 54% de toda a rede estadual com contratos temporários e 42% de todas as redes municipais com contratos temporários, o que significa trazer uma insegurança muito grande num processo de continuidade, né, do processo de alfabetização e de garantia desses trabalhadores nas escolas públicas do nosso país. Me chamou a atenção a questão de professores com contratos temporários. Olha, gente, para mim, algo grave que foi aprovado nesse país, ainda eu acho que em 2016 foi a terceirização plena, que não chamou muito a atenção da sociedade. A PEC do teto chamou mais atenção do que a terceirização plena. Mas, na verdade, a terceirização plena acabou com as carreiras dos serviços públicos, porque isso permitiu que a atividade fim, que no caso aqui são os professores, na área da saúde, os médicos, possam ser contratados com contratos temporários. Então, como qualificar os professores? Na hora que você qualifica, completa os 2 anos, você passa a ter uma rede já com deficiência, um apagão de recursos humanos. E o governo, o que tem a dizer? O que tem sido feito para resolver a crise de mão de obra na educação? A expansão da EAD, dos cursos em EAD para a formação dos professores, aconteceu de modo muito complicado no Brasil, comprometendo bastante a qualidade da formação docente. Nos parece, né, nós que pesquisamos educação, nós acreditamos que não é possível formar um bom professor com um curso 100% à distância, sem nenhuma interação presencial no ambiente universitário. Então, o ministro Camilo Santana suspendeu a abertura de novos cursos em AD e, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial, não poderá mais haver curso 100% EAD na formação do professor, porque as dificuldades começam na formação inicial, e o MEC está formando 250 mil professoras da educação infantil com foco na leitura, oralidade e escrita dentro do programa LEI. São 250 mil professoras que estão fazendo, neste momento, a formação, apoiado por 34 universidades federais e estaduais. Isso é o compromisso, isso é o que a gente está movimentando no país, tentando garantir esse direito humano fundamental para todo mundo. Nós precisamos manter programas e projetos de estudos para os educadores e educadoras do país. Eu digo, eu tenho 30 anos de magistério, mas eu tenho que estudar todo dia, não tem jeito, mas as redes de ensino precisam proporcionar, né, esta qualificação profissional e, nesse sentido, voltado às primeiras séries do ensino fundamental. Entendo que essa qualificação profissional ela passa muito por aquilo que a gente já configurou aqui nas redes de ensino, do financiamento, do regime de colaboração, dos concursos públicos, da necessidade de você ficar na mesma escola por mais tempo, para que este seu acúmulo profissional esteja, de fato, voltado aos projetos educacionais desenvolvidos, né? No caso
caso da formação continuada, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Ministério da Educação está investindo recursos para garantir que todo professor e toda professora do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil tenha formação continuada com foco em alfabetização. Analisar as condições das escolas e dos alunos, tecnologias, sistemas de avaliação e considerar também a alfabetização para além dos muros da unidade de ensino. A gente espera políticas públicas que sejam permanentes. A gente espera, certo, a compreensão dessas crianças e desses estudantes do letramento, quer dizer, reflexão sobre o conteúdo, leitura, todas essas coisas que significam a alfabetização na idade certa ou efetivamente para garantir a questão da cidadania. Tá? O que a gente tem? Uma realidade muito distante disso. Muito distante, seja porque, às vezes, esses estudantes são preparados para uma avaliação que não reflete exatamente o que está acontecendo, às vezes porque as condições da escola não são exatamente o que a gente espera, às vezes porque as políticas públicas não chegaram lá. A gente precisa de espaços, apoio pedagógico e aí formação continuada para que as pessoas envolvidas dentro desse processo possam realmente, certo, olhar individualmente para cada um desses estudantes e crianças e fazer com que haja o desenvolvimento na idade certa e do jeito certo. A gente precisa garantir que as crianças tenham acesso à leitura e à escrita também fora da escola. Então, existem municípios, governos estaduais, que promovem, por exemplo, programas de distribuição de livros para as famílias, né? O governo federal também está apostando nisso. Nós incluímos as bibliotecas comunitárias e as bibliotecas públicas municipais no PNLD. A questão das tecnologias, isso é a qualidade da infraestrutura física das escolas e o conhecer e o saber utilizar as tecnologias a seu favor é super importante. E quando a gente fala do acompanhamento, ele entra com a questão do transporte. A criança pode evadir ou não chegar na escola porque não teve transporte para chegar. Tem a questão da alimentação, tem a questão da família e da rede de apoio, que é super importante. Atenção às crianças desde cedo, ainda na educação infantil, e aqueles que ficaram para trás. E também dos indígenas, quilombolas, ou seja, inclusão, cidadania, por meio da educação. A alfabetização não começa no 1º ano do ensino fundamental. A alfabetização começa na educação infantil. É preciso um olhar intencional para que as crianças possam ter acesso a práticas de leitura, de escrita, de oralidade, intencionais, bem preparadas desde a educação infantil. Eu gostei muito da fala do professor Alessandro, porque foi o único aqui que referiu a educação infantil. Tá? A gente não tem como garantir, certo, uma educação de anos iniciais, finais e médio com qualidade, se a gente não tiver uma educação infantil de qualidade efetivamente. Tá? Isso é muito importante. A educação popular precisa ser vista, e a EJA também, como a recuperação desse tempo, se a gente não conseguiu chegar na idade certa. Isso também é um jeito de garantir. Tem uma pesquisa que foi feita que diz que 77% das crianças alfabetizadas conseguem mudar ou ascender, certo, na sua situação socioeconômica, enquanto que as não alfabetizadas não ultrapassam 43%. Então, a alfabetização garante a cidadania dessas crianças e desses estudantes. E, portanto, a gente tem que fazer isso e recuperar esse tempo, caso ele não tenha acontecido na idade certa. A gente tem certas modalidades da educação básica que são muito específicas. A educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação escolar no campo, a educação escolar da pessoa surda. Então, essas modalidades da educação, elas precisam de uma modelagem de política só para elas, para garantir a especificidade desse atendimento.
E o outro processo é a gente também cuidar daquilo que não é pedagógico, mas que interfere muito no pedagógico. Então, crianças que estão em condição de vulnerabilidade e risco, nós precisamos garantir políticas da área social para atentar para isso. Crianças que têm comprometimento de saúde, sejam aqueles associados à deficiência, sejam outros comprometimentos de saúde, precisam ter bons serviços de saúde para dar conta dessa dimensão. Crianças que vivem em territórios conflagrados, territórios com muita violência, em que a criminalidade está instalada. A gente sabe, os dados mostram isso, que escolas que estão nesses territórios, muitos dias suspendem aula. E quando isso acontece, o prejuízo à aprendizagem é muito grande. E quero corroborar com o que disse a Margot, né? Não é possível que você tenha uma criança que chegue no primeiro ano e que não passou ali pela educação infantil, é muito diferente do que aquele que passou. E um desafio nosso em nível nacional é que tenhamos, né, educação infantil no final do próximo Plano Nacional de Educação, que sai antes, mas até o final do próximo Plano Nacional. A alfabetização se dá lá no município. Então, como cumprir o programa Crianças Alfabetizadas na Idade Certa em um país continental e diverso, como o nosso? Primeiro, o reconhecimento de que a responsabilidade para alfabetizar as crianças brasileiras não pode ficar somente na conta dos municípios. Se a gente deixar os municípios sozinhos para cuidar desse direito humano de cada criança, os municípios não conseguirão fazer tudo o que precisa ser feito. Então, nós precisamos colocar o governo federal, o governo estadual, a serviço, apoiando os municípios nessa tarefa árdua, que é cuidar da alfabetização das crianças na idade certa. No estado, nós temos, cada território tem 2 articuladores estadual, um representando as secretarias estaduais de educação e um representando os municípios. Então, a gente tenta colocar essa representatividade de forma muito integrada para que a gente possa, de fato, fortalecer o regime de colaboração, como a professora Maria Silvia colocou. Nós realizamos formação com os articuladores estaduais. Essa formação segue para os articuladores regionais e para os articuladores municipais. Então, esse essa é uma proposta da política de fato, fortalecer essa articulação, fortalecer a nossa escuta permanente, né, das necessidades que cada contexto apresenta. Alfabetização na idade certa, atenção às crianças na escola e fora dela, um plano nacional e recursos. Penso que temos muitos desafios na educação brasileira ainda, né? A aspiração de um plano de Estado, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação, que ele seja realmente efetivado, a necessidade de novos recursos para a educação pública, esse pacto federativo tão... uma luta intensa de todos nós, de um Sistema Nacional de Educação, de fato, que dê conta da superação das dificuldades educacionais no nosso país. Garantir que a leitura e que a escrita esteja presente em todos os lugares, na casa das crianças, nas suas comunidades, como um objeto social de valor, e garantir o cuidado para essas outras dimensões que a escola não vai conseguir dar conta, mas que a sociedade tem que pôr a mão na massa e dar conta. Criança com bom cuidado de saúde, com assistência social próxima, não esteja no trabalho, não seja obrigada a trabalhar, porque a criança não trabalha, a criança tem que dar trabalho. Então, que a gente cuide juntos para garantir essas coisas. Eu digo todo dia, o que precisamos é colocar nossos alunos e nossa educação no orçamento desse país. Educação é investimento. E a gente sabe que a única maneira de se corrigir inclusão social, reduzir a violência... O que reduz a violência, os países do mundo que reduziram a violência foi com educação pública, de qualidade e com tempo integral. E para isso precisa de recursos também. Eu costumo dizer que educar é diferente de ensinar,
Ensinar, você ensina para alguém passar num processo seletivo. E educar, você forma o cidadão para a vida. É isso. Lugar de criança é na escola e com recursos. Aprender bem do jeito certo, na idade certa. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Saindo de Rio Branco, indo até Buenos Aires. Eu pagaria em torno de R$36 mil. Peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, eu paguei R$3.800. Qual o diagnóstico que o senhor faz hoje? Nós temos um grave problema de precificação do querosene de aviação, mas nós temos também uma questão. As empresas aéreas têm modelos de cobrança, um preço muito elevado. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. Bom, uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram, ou quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que estavam convencidos dessa ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição lenta, gradual, como seja, para a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindo a mais um programa Ecosenado. Veja na edição de hoje. Uma vila quilombola no Amapá que preserva história e recursos naturais em uma área de proteção ambiental. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Um jogo de baralho para estimular comunidades rurais a aplicarem técnicas sustentáveis de sistemas agrícolas tradicionais. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas. Entra em vigor a Lei do Combustível do Futuro. Ela cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano. O Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. E a invenção de um barco movido a energia solar, que rendeu um prêmio a estudantes do ensino médio de Duque de Caxias.
Preservação cultural aliada à preservação ambiental. A cerca de 10 quilômetros da capital do Amapá, uma comunidade quilombola, a segunda reconhecida no país, dá vida à Vila Curiaú, onde vivem hoje mais de 570 famílias. Um refúgio paradisíaco que guarda muita história e riquezas naturais. A Vila Curiaú surgiu a partir da fuga de povos escravizados para a construção da fortaleza de São José de Macapá. Um dos primeiros quilombos da Amazônia, constituído ainda no século XVIII. E o nome Curiaú vem dessa variação, derivação do africanês Criaú. O lugar escolhido pelos nossos ancestrais, pelo povo quilombola lá no século XVIII, é um dos cantos mais belos da Amazônia e do planeta. Então, tem uma tradição de preservação do lugar. A vila fica em uma área de proteção ambiental, a APA do Rio Curiaú, pertinho de Macapá. São cerca de 21 hectares delimitados para a conservação dos recursos naturais e a garantia da qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes. Nós somos um quilombo titulado, reconhecido. Somos o primeiro quilombo do Amapá, o segundo do Brasil titulado. Depois foi criado a APA, veio nos fortalecer quanto quilombo para a gente preservar o nosso meio. Então, a relação de quilombo e APA está muito boa, porque a gente está recebendo subsídio das esferas estadual, federal, municipal, e com isso tem regramento e faz com que tenha a proteção do meio ambiente. A pesquisadora Janaína Lima estudou a região entre 2013 e 2014 para o seu trabalho de doutorado. Ela explica que o local está dentro de uma área de savana com uma grande biodiversidade. Durante suas pesquisas, Janaína identificou pelo menos 28 espécies só de anfíbios. A gente sempre tinha poucos estudos com savanas amazônicas e o resultado foi, a riqueza foi 25% maior do que outras áreas, comparado com outras áreas de savanas como em Rondônia, no Pará, em Roraima, E o que é mais interessante que a gente observou, que a gente registrou aqui na APA do Rio Curiaú, é que das 28 espécies de anfíbios registradas, 12 espécies foram registradas a primeira vez em áreas de savana. É um mosaico de ambientes. Não tem só a savana, dentro da APA do Rio Curiaú, mas ela está em volta do que a gente conhece como ilhas de mata. Então eu tenho as florestas de várzea, que são essas áreas alagadas. Tem as lagoas temporárias, que no período da chuva, que é o período que a gente trabalha mais intensamente com os anfíbios, elas abrigam uma diversidade muito alta. Então esse mosaico de ambientes, ele faz toda a diferença para a APA do Rio Curiaú ser considerada um ambiente de altíssima biodiversidade. A APA foi criada em 1998 e trouxe algumas regras para a região. É proibida qualquer atividade potencialmente poluidora capaz de afetar mananciais, derrubada ou queima de vegetação nativa e descarte inadequado de resíduos sólidos. O uso dos recursos naturais locais fica reservado aos moradores devidamente cadastrados. Apesar das normas, moradores contam que o despejo de lixo no local é algo que deixa a comunidade em alerta. A nossa relação comunidade-meio ambiente, ela, por nós moradores, ela é conservar. E as pessoas que adentro, nem todos têm essa preocupação com o meio. A gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, porque o pessoal joga muito lixo. Na madrugada, na noite, eles vêm e jogam lixo. Enquanto que nós, moradores, conservamos, procuramos fazer de tudo para manter o nosso meio salutar. Sem o lixo, mas as pessoas que vêm de fora jogam lixo. Durante a minha pesquisa, a gente viu alguns locais lixo, por exemplo, restos de pneu jogado, restos de lixo doméstico,
caroço de açaí, algumas vezes a gente encontrou restos de ossadas, né, de açougues. E aí, durante a conversa, né, alguns moradores relataram o desafio, porque ele falou, nós não fazemos isso, nós da comunidade, nós não fazemos isso, mas pelo contrário, a gente fiscaliza isso. Né? Ele falou, muitas pessoas vêm da cidade, né, de Macapá, porque é muito próximo, né, e vêm jogar lixo aqui. E às vezes vem na madrugada, né, que os moradores estão dormindo. Então eles falaram para mim, isso é um desafio muito grande. Para a pesquisadora, é preciso reforçar a conscientização, principalmente das pessoas que não moram na vila, mas usam o espaço para lazer. Conscientização, né, campanhas de educação ambiental nas escolas, né, e eu não falo nas escolas da APA do Curiaú, na verdade na APA do Curiaú, nas escolas, a gente tem muitas áreas de banho, então a gente tem um balneário que é muito utilizado pelas pessoas que vêm da cidade de Macapá, né, então campanhas informativas, panfletos, até mesmo nos finais de semana, que é estar sempre bem cheio, né, para conscientizar que é uma área que se a gente continuar preservando, a gente sempre vai ter, ela nunca vai se acabar. Mas se a gente não cuidar, uma hora, infelizmente, esse recurso, né, esse lazer, ele não vai existir mais. Outro fator importante para a preservação ambiental do local são os ensinamentos passados de geração em geração, como conta seu Joaquim, morador da vila há 81 anos. Eu gosto de preservar, não gosto. Eu tinha um neto, um dia nós fomos num caminho, aí eles pegavam a terçada e cortavam o mato que tinha do lado, né? Aí eu voltei e disse para eles, você está vendo? Esse líquido que está saindo aqui é sangue. Isso aqui você não pode fazer isso porque você acaba com a natureza. Está chorando porque você cortou. Ô, vovô, me perdoa. Eu disse, não, peça perdão para Deus, que eu não sou Deus para lhe perdoar, mas eu só entendo. Porque não pode cortar a árvore. A comunidade se desenvolveu. As casas de madeira foram dando lugar às de alvenaria. Mas, assim como a relação com o meio ambiente, os costumes também mantêm raízes com os dos seus antepassados. O Marabaixo, por exemplo, uma manifestação cultural típica da região, ganhou o status de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, o IPHAN. A relação dessa atividade cultural, Marabaixo, com o Curiaú, ela é muito importante na busca do mastro, na localidade das festividades, na interação da comunidade com esse meio ambiente e na divulgação desse patrimônio dentro do Estado. Então, várias das atividades acontecem no Curiaú. Então, é importante que esse ambiente se preserve para que a atividade do Marabaixo possa se perpetuar para as próximas gerações. A Superintendência do IPHAN no Amapá, ela vem trabalhando continuamente para a promoção do patrimônio cultural do Estado, dentre eles o Marabaixo e agora instrumentalizado o tombamento dos quilombos. Então já existe um pedido de tombamento do quilombo do Curiaú, no qual a Superintendência já vem elaborando estudos para efetivar esse tombamento, para reconhecer dentro do IPHAN esse tombamento e a partir daí fazer as ações de mobilização e promoção desse patrimônio cultural aqui dentro do Estado e para o Brasil. Curiaú mostra como o vínculo do homem com a natureza pode ser harmônico e envolve recursos naturais, riqueza cultural, avanços científicos e relações sociais. Então, se é importante para aquela sociedade ou se ela tem atividades sociais que se vinculam ao meio ambiente, então vai existir um link mais forte entre a preservação cultural e a preservação desse meio ambiente, porque o ambiente ele é importante para essas atividades. Então, a promoção desse patrimônio cultural, ela está intrinsecamente ligada às próprias atividades
sociais daquele local. Essas comunidades, elas conseguem, né, fazer essa manutenção, essa conservação dessa área para que a gente possa utilizar com pesquisas científicas e mostrar, né, para a comunidade científica e para a população também, para a comunidade não só daqui, mas de outras áreas, né, a importância delas para a manutenção desses ambientes. Todo o resultado que eu encontrei dentro da APA, mostrei para a comunidade, né, a riqueza desse tipo de ambiente, né, para que eles pudessem ter consciência de que realmente, né, o que eles fazem faz toda a diferença para essa área. Então, isso, sem dúvida, né, o cuidado das pessoas daqui faz toda a diferença para a manutenção dessa biodiversidade. O Curiaú é uma das pérolas amazônicas que nós temos, porque é a junção do rio Curiaú com uma grande área alagada, misturando verde, misturando fauna, com convívio pacífico. O que existe lá na Vila do Curiaú é um exemplo concreto de desenvolvimento para as comunidades locais com sustentabilidade. E falando em tradição e em viver em harmonia com a natureza, nós vamos mostrar agora um jogo educativo de cartas que trata de sistemas agrícolas tradicionais, criado por duas biólogas. De forma lúdica, ele ensina práticas de agrobiodiversidade e o que são essas atividades produtivas que priorizam os recursos naturais com experiências acumuladas ao longo de gerações. Os territórios escolhidos para serem abordados no jogo foram a Amazônia e o semiárido brasileiro. Um conjunto de saberes ancestrais utilizados por povos e comunidades que mantêm as florestas em pé. Os sistemas agrícolas tradicionais são práticas de produção em que elementos culturais, históricos, ecológicos e socioeconômicos interagem, formando técnicas agrícolas sustentáveis e resilientes. Em Brasília, há quem proponha um jeito criativo e lúdico de explicar a importância do assunto. Para entender melhor sobre os sistemas agrícolas tradicionais, as biólogas Nurite e Silvia criaram 2 jogos, um sobre a Amazônia e outro sobre o semiárido. E a gente veio descobrir o que está em jogo nesses jogos. Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, Nurite, conta pra gente, como é que funciona? Então, se a gente começar tentando responder a pergunta do que está em jogo nesse jogo, a gente vai ter que dizer que o que está em jogo aqui é a sobrevivência de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, porque esse é um jogo que fala sobre territórios e sistemas agrícolas tradicionais. Mas os sistemas agrícolas tradicionais de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, na verdade, o seu modo de vida. A gente poderia traduzir o modo de vida no sistema agrícola tradicional. Então, a gente fez jogos que falam de territórios, né? Por exemplo, o nosso jogo da Amazônia, ele trabalha com 4 territórios, né? Terra de quilombo, terra indígena, reserva extrativista e projetos de assentamento agroextrativista, que são os territórios aonde povos e comunidades tradicionais e povos indígenas e quilombolas estão hoje. E aí a gente na Amazônia trabalhou então com esses 4 territórios e o sistema agrícola tradicional e também um conjunto de ameaças que são, no caso da Amazônia, mineração, grilagem, espécies invasoras, mudanças climáticas e pecuária. Então, à medida que as ameaças vão acontecendo no jogo e o sistema agrícola tradicional vai se degradando, o resultado é que o território também vai se perdendo. E você tem cartas do sistema agrícola tradicional que protegem esse território. E, à medida que as ameaças vão acontecendo, esse sistema, você vai perdendo cartas do sistema agrícola tradicional até aquele ponto que, dependendo da sorte, porque é um jogo, né, e evidentemente tem essa coisa da sorte também, o seu território, você pode começar a perder seu território também. Essa lógica é a lógica que permeia a verdade, a real lá na floresta também, que é, à medida que esses povos e comunidades tradicionais vão perdendo seus modos de vida, o território vai ficando cada vez mais comprometido.
Os dois jogos se diferenciam pelas características visuais, marcadas pelas ilustrações e pelos territórios representados. Mas quando a gente olha para as ilustrações, a gente percebe que são ambientes completamente diferentes, porque são povos diferentes e um ambiente muito diferente, né? Compara a floresta com o semiárido, né? Ainda mais uma floresta tropical úmida como a Amazônia. E aqui também a gente tem outros dois tipos de território, que são as comunidades de fundo de pasto e os assentamentos de reforma agrária, que são muito mais comuns no Nordeste, né, no semiárido, do que na Amazônia. O objetivo dessa atividade é destacar que modos de vida e de produção de povos tradicionais são importantes na construção de um futuro melhor. Essa convivência com o semiárido, ela, além de muito importante para manter o que sobrou da caatinga, o que sobrou desse bioma, desses ecossistemas, pode ser a chave para a gente viver no futuro, num futuro mais quente, mais seco. Talvez as maneiras, as formas de estar no mundo dessas comunidades sejam parte da solução ou das alternativas que a gente pode vislumbrar para um mundo nessa emergência climática que a gente vive. Os jogos foram criados para serem utilizados em cursos que ela mesma oferece de gestão territorial nas comunidades que possuem sistemas agrícolas tradicionais. Por isso, não estão à venda. E de onde que surgiu a ideia de criar os jogos? O primeiro que a gente fez foi desses dois, né? É o jogo da Amazônia. O pessoal que estava fazendo o prêmio, que é esse outro jogo, o do semiárido, ele é derivado de um prêmio Dom Helder Câmara para sistemas agrícolas tradicionais do semiárido. O pessoal desse prêmio conheceu o jogo que a gente tinha feito e achou tão incrível que falou, não, a gente quer um jogo assim também. As partidas podem ser disputadas entre 2, 3 ou 4 pessoas. Nurit explica que o público abrange todas as idades. Nas comunidades para onde esse jogo do semiárido foi levado, a gente viu crianças e adultos jogando. A verdade é que a gente acabou se afastando dos jogos de tabuleiro, jogos de carta, né, por causa desse negócio da internet e tal, mas as pessoas gostam muito de jogar, né? A pesquisadora em ecologia e etnobotânica Silvia Bari é a responsável por trazer cores, texturas e detalhes para os jogos de Nurit. Eu acho que a divulgação, a popularização da ciência, como a gente fala, ou a educação são essenciais. Eu, pessoalmente, passei da pesquisa ao jornalismo científico e a educação, e juntei um pouquinho tudo isso. Agora, com a arte, e a arte num formato de jogo pedagógico, eu acho que é muito eficiente para sensibilizar as pessoas, passar pela emoção e pela estética. E eu, pessoalmente, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que realmente, dentro da minha pesquisa, eu sempre gostei de passar informação para outros públicos. Dentre as diversas ilustrações que Silvia fez, ela escolhe como preferida a que representa uma reserva extrativista amazônica, porque se trata de um espaço que a bióloga conhece bem. É difícil de escolher, mas se eu tenho que escolher uma, essa me traz muito prazer. Eu ilustrei de cabeça. Passei tanto tempo em ambiente assim, reserva extrativista, que eu me imaginei, né? Então, eu acho que talvez por isso, pela vivência, que eu acho que eu gosto mais. E eu adoro verde, e eu fiz ela toda verde, porque realmente ilustra esse ambiente florestal que eu mais gosto. A luta é um imperativo ético, né? A luta é o que a gente tem que fazer, abrir brechas, enfiar cunhas e bater um martelinho para abrir uma brecha para tentar mudar o mundo. Aprovada por unanimidade no Congresso, a Lei do Combustível do Futuro foi sancionada no dia 8 de outubro. O texto traz uma série de iniciativas para promover a mobilidade sustentável de baixo carbono. O objetivo da lei é substituir os combustíveis fósseis no transporte terrestre, marítimo e aéreo por combustíveis sustentáveis. A Lei 14.993 de 2024 promove a integração de diversas políticas públicas relacionadas ao setor de transportes, como a Política Nacional de Biocombustíveis, o Programa de Mobilidade Verde e o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos.
Além disso, estabelece novos percentuais mínimos e máximos para a mistura do etanol à gasolina e do biodiesel ao diesel. O Brasil hoje é um modelo para o mundo. Vocês não têm dimensão de como é que eu me sinto hoje, olhando para o mundo e dizendo: o Brasil é o país que vai fazer a maior revolução energética do planeta Terra. As estimativas é de que a iniciativa atraia cerca de 260 bilhões de reais em investimentos e evite a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2 até 2037. Não devemos falar sobre um combustível do futuro, devemos falar sobre uma realidade presente que se faz sob os anúncios de vultosos investimentos a partir dessa data. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. O Rio Negro atingiu em outubro o ponto mais baixo em 122 anos de medição, segundo o Porto de Manaus. O rio chegou a 12 metros e 11 centímetros em Manaus no dia 9. Outro rio que também vem sofrendo com a seca é o Rio Paraguai. Segundo o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso, o rio atingiu 62 centímetros, o menor nível desde o início do monitoramento em 1900. O mundo perdeu cerca de 73% do tamanho médio das populações de animais selvagens entre 1970 e 2020. O levantamento é do novo relatório Planeta Vivo, da WWF. As piores perdas ocorreram na América Latina, com um declínio de 95%. As espécies de água doce tiveram uma redução de 85%. Integrantes de 190 países se reúnem na Colômbia para a COP16 sobre biodiversidade. Desde 21 de outubro, autoridades e especialistas se reúnem para discutir e negociar ações para a conservação da biodiversidade. Mecanismos de financiamento e implantação das metas para a biodiversidade serão discutidas na convenção. O evento vai até 1º de novembro. Estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro criaram um barco movido a energia solar, o Margot, e até ganharam um prêmio com a invenção em um campeonato que aconteceu em Búzios. É no nosso quadro Ecoar. A competição Desafio Solar Brasil é como uma prova olímpica de barcos à vela. E o objetivo da iniciativa é estimular nos jovens o desenvolvimento de tecnologias e aplicações das fontes alternativas de energia em embarcações. A equipe que ganhou o Prêmio Superação é do Centro Integrado de Educação Pública Ministro Hermes Lima, de Duque de Caxias. Na construção, tivemos que lidar principalmente com o medo do desconhecido, o medo das novas ferramentas, das linguagens. E também buscamos aprimorar o nosso conhecimento que já tínhamos. Graças aos nossos orientadores, Marcela e Tiago, que a Marcela é a nossa professora, o Tiago é o nosso diretor. A gente fez a junção do nome ali dos dois e virou Margot em homenagem a eles. As placas solares, elas são formadas por células fotovoltaicas, que são fabricadas por materiais semicondutores. E de uma forma mais fácil de explicar para vocês, é dizer que a luz emitida pelo Sol das 9 horas da manhã, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito razoável, como um pula-pula cheio de crianças. Já a luz emitida pelo Sol de meio-dia a 1h, ela bate na placa solar e agita os elétrons de uma forma muito rápida. E aí ele fica como se fosse num liquidificador, ele fica muito agitado. E aí vem o controlador de cargas, que é o MPPT, que literalmente ele controla a carga. E aí ele libera uma carga necessária para as baterias. E aí quando o motor é ligado, ele pega uma carga necessária que ele quer para fazer o barco andar. E as placas solares, ela tem uma ligação com a ODS 7, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que
As placas solares, elas são uma fonte de energia limpa e ela vem cada vez sendo mais acessível. A importância de investir em recursos renováveis é lembrarmos que o nosso planeta está em emergência climática e que a forma que encontramos para conscientizar e sensibilizar as pessoas é reverter esse quadro. O engajamento dos jovens nas causas ambientais é fundamental, pois somos nós os responsáveis pela reversão dos danos acumulados. Nos motiva muito em saber que fazemos parte da conscientização e do desenvolvimento sustentável. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. No próximo Assunto do Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A presente reunião se destina à apreciação de requerimentos e aos depoimentos da senhora Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital, e do senhor Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte. Decisões do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal afastou obrigatoriedade de comparecimento desses 2 depoentes de hoje. Qual o fundamento que justificou a decisão do ministro André Mendonça, ainda que em poucas palavras, e depois eu queria ter acesso à decisão na íntegra, porque deve ter algum fundamento. Eu estou aqui imaginando e não consigo achar. O problema é que, como o habeas corpus foi sob sigilo, correto? É uma coisa que eu não entendi. Diante desta decisão, os convocados Deolane Bezerra e Darwin Henrique da Silva Filho informaram por meio de seus advogados que decidiram não comparecer às oitivas de hoje. Então eu lamento profundamente as ausências de Deolane Bezerra Santos e Darwin Henrique de Souza Filho, porque quem não deve não teme, e que quem não comparece é porque sabe que está envolvido até o pescoço. Se adotadas em larga escala, decisões como as tomadas pelo ministro André Mendonça levarão inevitavelmente ao esvaziamento das comissões parlamentares de inquérito. Ou seja, não precisa ter mais CPI. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Um projeto de lei poderá banir o uso de smartphones em escolas de todo o país. A cidade do Rio de Janeiro já proibiu o uso dos aparelhos e diversas escolas discutem ou adotam medidas para proibir ou restringir o uso de celulares nos ambientes escolares. O debate está movendo educadores, pais, mães, estudantes e toda a comunidade. Para você entender melhor os prós e os contras dessa questão,
Eu converso agora com o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara. E também com a nossa jornalista Cibele Nunes, que estará com vocês nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem comigo. Bom dia, professor Daniel, obrigado pela sua participação. Bom dia, Cibele. Vamos lá, mais um Senado Live. Professor, vamos começar pela pergunta que não quer calar. Proibir ou não proibir o uso de celular no ambiente escolar? Smartphones em escolas. É uma medida que tem sido adotada em vários países. Eu vou trazer aqui uma notícia quente da BBC de Londres. O Reino Unido tem adotado também a proibição em várias escolas, mas a questão aqui no Brasil está gerando bastante polêmica. Existe um projeto de lei que pode proibir o uso de celulares em todo o país. Professor, na sua opinião, os celulares devem ser proibidos ou não e por quê? Em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. É um prazer poder participar dessa conversa aqui na TV Senado, participar dessa live em todas as redes sociais e plataformas que a TV Senado faz presente. É claro que o ideal, e é o que acontece, inclusive, eu preciso trazer esse dado na escola pública em que estuda meu filho, é um acordo, um diálogo com os estudantes e uma regulação do uso dos celulares no ambiente escolar. Até porque o celular pode ser utilizado, inclusive, como um instrumento pedagógico. Se ele for bem utilizado, se esse acordo for respeitado pelos estudantes, ele é um instrumento poderoso para a aprendizagem. O problema concreto é que na maior parte das escolas públicas e privadas do Brasil, segundo o relato dos professores, segundo as manifestações nas redes sociais, segundo as pesquisas que nós temos feito no âmbito da educação, o que se revela é que a maior parte dos professores, dos pais e até mesmo diversos estudantes relatam uma dificuldade imensa de cumprimento desse acordo por parte dos estudantes. Ou seja, as escolas tentam regular o uso dos celulares, mas os estudantes, até por uma atitude concretamente muito próximo de uma dependência obsessiva dos estudantes pelo uso dos celulares, os estudantes acabam perdendo efetivamente a capacidade de prestar atenção na aula, de seguir seus estudos, ou seja, os celulares acabam tomando a atenção dos estudantes ao invés das aulas. É claro que as aulas também precisariam melhorar, mas a realidade concreta é que durante o processo de ensino-aprendizado, os celulares têm sido um instrumento disruptivo e isso, de fato, precisa ter uma regulação mais enfática, né? uma sanção quando os celulares eles não conseguem ser desligados durante a aula. Então, concretamente, a demanda das comunidades escolares é por uma proibição que é extremamente problemática, vai gerar um tensionamento enorme nas salas de aula e a gente vai ter que, com muita calma, muito mais até do que uma lei, estabelecer políticas que sejam claras, que sejam de fato proveitosas e profícuas para o processo de ensino-aprendizado, para que não se tensione ainda mais o ambiente escolar. A gente vai voltar um pouco sobre essa fala do professor, tem algumas questões que a gente pode colocar. Cibele, você tem uma enquete para a gente, vamos trazer um pouco de informação aqui sobre o início desse contato das crianças e adolescentes com as telas. Bom dia, Marcelo, nossos convidados. Sim, nós perguntamos nas nossas redes sociais durante esta semana se as pessoas acham que o uso precoce das telas é prejudicial. E a grande maioria respondeu que sim, 60%. Um número muito pequeno de pessoas disseram que não, apenas 7%. E 33% das pessoas responderam que acham que faz parte dos novos tempos, né, dos tempos atuais. Eu quero emendar com uma pergunta para o professor Daniel, que é a seguinte, do Patrick, do Rio de Janeiro. O senhor falou da regulação versus proibição, e aí ele quer saber o seguinte, que tipo de suporte seria necessário dar aos professores para eles conseguirem controlar essa situação em sala de aula? Bom, primeiro, o problema concreto reside no fato de que os professores já não conseguem, Cibele, fazer com que os alunos respeitem os acordos. Essa é uma questão que ela é de fundo e é muito mais problemática. A gente deveria
se dedicar efetivamente a ela, existe um processo de redução ou perda efetiva da autoridade dos professores, e autoridade eu não chamo aqui como sinônimo de autoritarismo. Autoridade é a capacidade de propor um acordo e fazer com que esse acordo seja cumprido por parte dos estudantes. A questão concreta é que a demanda dos professores por uma lei, que é muito difícil de ser implementada, eu vou sempre chamar a atenção dessa questão, é porque eles já não conseguem mais fazer com que os estudantes prestem atenção nas aulas e precisam de uma legislação para amparar a sua posição. Concretamente, o que tem sido regra geral nas experiências mais bem-sucedidas no Brasil em relação à proibição do uso de celulares. Os estudantes entram na sala de aula e dentro da sala de aula existe um armário ou uma estrutura em que os estudantes colocam o seu celular e eles conseguem observar o celular naquele lugar que fica visível a todos. Por que isso é necessário? Para evitar, inclusive, processos de brincadeira. Um adolescente pega o celular do outro, isso gera também instabilidade no ambiente de sala de aula, ou, por exemplo, acaba acontecendo eventualmente, isso tem relatos, né, de ocorrer um furto, então tem que ser no lugar em que o celular fique ali posicionado. É claro que, trazendo isso dessa maneira fria, concretamente, e esse é um fato, fica evidente o quanto que o celular se torna um aparelho que praticamente é uma continuidade do corpo dos estudantes, né? E que isso também revela a realidade de uma geração que se acostumou efetivamente a amadurecer a partir também do uso dos celulares. Então, é uma situação bastante difícil essa que nós enfrentamos. A escola ela ainda precisa se acostumar com os equipamentos eletrônicos e existe também um tensionamento sobre como se constrói efetivamente a aula para essa geração. Então, são problemas de ordem social e pedagógica imensos que nós precisamos enfrentar para, de fato, saber lidar com a questão dos celulares e das telas. Agora, a enquete tem um dado importante aí. Ela, de fato, revela que as pessoas têm consciência de que o uso das telas prejudica o aprendizado e prejudica a própria vida cotidiana, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil abdicar das telas. Então, a gente precisa concretamente estabelecer um projeto pedagógico, um processo pedagógico, para que as telas sejam utilizadas de maneira proveitosa e não de forma obsessiva, determinando uma enorme dependência. Bom, a gente agora está com a presença aqui da professora aposentada, professora titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora Carmen Lúcia. Muito bom dia, professora. Obrigado por fazer parte agora do nosso debate sobre a questão do uso dos celulares nas escolas. O professor Daniel Cara, ele estava comentando sobre a dificuldade de implementar a medida, a polêmica que essa medida de proibição gera. Mas eu trago aqui informações quentes, né, de uma matéria publicada um dia antes de fazermos essa live pela BBC, né, o canal BBC de Londres, na verdade, a BBC Brasil, publicou uma matéria falando sobre a proibição de celulares no Reino Unido. E o que está se trazendo nessa matéria, que na avaliação de dirigentes e às vezes até dos próprios alunos, apesar da dificuldade que isso parece gerar no momento da proibição, os resultados têm sido positivos. O convívio social tem melhorado, as próprias crianças falando que passaram a interagir mais com os colegas e, principalmente, né, o desenvolvimento acadêmico desses alunos melhora. A senhora que está aí no Rio de Janeiro, né, cidade que proibiu o uso de celulares, está aí na vanguarda dessa discussão, o que a senhora tem a dizer sobre isso? É realmente difícil implementar? Deve ser implementado, regular ou proibir? Boa tarde. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tive um problema na rede aqui. Estamos te ouvindo. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E começando pelo que foi falado pelo professor, realmente o Rio de Janeiro está sempre na vanguarda quando é para proibir alguma coisa, né? Principalmente para os alunos. Então, eu realmente não sou a favor da proibição.
Uma coisa é você proibir, a outra coisa é você ir à frente com essa proibição e regulamentar isso de uma forma equilibrada, sensível, principalmente para os alunos. Porque o que se baseou para todos esses países, no total hoje parece que são 8 países que proibiram, né? A base foi uma pesquisa, nem foi uma pesquisa, foi um relatório do ano passado, feito pela Unesco, que revelou que existe uma dificuldade do enfrentamento pelos professores do celular em sala de aula e que eles recomendavam que fosse regulamentado isso, que fosse... Mas, se vocês leem esse relatório, são várias páginas, acho que são 56 páginas, só tem 2 linhas sobre a proibição. Não é um relatório que dita normas, mas como é da Unesco, as pessoas adotaram. Então, o que você falou no final aí é que me impacta mais. Não existe pesquisas atualmente que embasem o resultado do uso ou não uso em sala de aula. Primeiro, eles proibiram em sala de aula para quem? Para os alunos, mas o diretor, o professor, o porteiro, todo mundo usa. Então, novamente, a culpa é da vítima, né? A culpa é do aluno. Não é verdade isso. Se a enquete tivesse sido feita pelos alunos, eles até poderiam responder que é prejudicial. Mas não existe evidência de que é prejudicial. Existe uma onda de que tecnologia, o uso da telinha é prejudicial. Isso nós todos sabemos. A questão é que, principalmente no Rio de Janeiro, as escolas são dentro das favelas. Nós temos mais de 1.500 favelas no Rio de Janeiro. Então, a questão de segurança é uma questão séria, uma questão que existe. Então, a criança ficar sem celular, ela está com menos um elemento para ajudar ela a conviver nessa sociedade tão violenta como é o Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo, porque o primeiro eu já falei, é que proíbem para todos os alunos, menos para o resto da escola. Desculpe. Esse é o meu problema com a proibição. A segunda coisa é essa de que eles precisam do celular para se comunicar com os pais, se comunicar com a sociedade, porque nós vivemos num ambiente muito violento. A maioria das escolas no Rio de Janeiro. A terceira ideia é que o celular tem que ser usado para ajudar na escolarização. Todas as legislações atuais, inclusive a nova lei sobre o ensino médio, coloca a tecnologia na frente, né? Tecnologia na frente de todas as disciplinas. Mas que tecnologia é essa? É ainda o corpo e a voz do professor, porque essa é a tecnologia pedagógica que nós temos há séculos, né? A escola é obsoleta, a escola já não se aguenta mais de tanta dificuldade. E proibir aqui no Brasil, a questão é a seguinte: ninguém vai obedecer, nenhum aluno vai deixar de usar, a não ser que eles peguem os celulares e coloquem num lugar antes da criança entrar, que aí a proibição ainda fica pior ainda, porque implica na não responsabilidade do aluno. Essa é uma questão bem polêmica, né? A gente tratar a questão da proibição partindo da ideia de que as pessoas não vão obedecer, realmente é uma questão difícil. Mas a Cibele tem uma questão que está relacionada à fala da senhora. Cibele, por favor. Isso, professora Carmen. Nós recebemos uma pergunta aqui muito boa da Andressa, do Rio Grande do Sul. Ela quer saber o seguinte: quais seriam os impactos na vida dos alunos com a proibição dos celulares? Porque hoje a gente está num mundo onde tudo é praticamente feito pela internet, né? Então, essas crianças, elas precisam ter preparação digital. Então, quais seriam os reais impactos a partir do momento que se cortasse o celular em sala de aula? Eu queria só complementar a pergunta antes da professora responder, porque esse ponto é bem interessante. As crianças, elas estão usando o celular e a educação digital ou letramento digital, eles vêm, né, junto com o uso.
enquanto que o certo, normalmente, pelo processo educacional, primeiro você explica, ensina e depois dá o uso, né? Essa concomitância de uso e letramento e educação digital não seria prejudicial para as crianças, professora? Olha, respondendo à pergunta da ouvinte, né? Na realidade, as crianças, a grande maioria das crianças não usa celular, porque eles não têm, tá? Eles não têm. Uma minoria é que tem o celular. Celular é coisa dos pais, né? Eles pegam emprestado dos pais em casa, mas celular, isso na escola pública, que aqui a gente fala muito de escola pública. Na escola particular, a maioria tem, mas na escola particular, pública não tem, tá? Às vezes nem o professor tem ainda, mas é fato que 99% das casas brasileiras têm celular, né? Então, nós temos um dado real aí, né? E qual é o prejuízo, vamos dizer assim, a implicação da proibição? Primeiro, eu quero dizer que a internet já é uma questão complicada na escola, tá? Porque a diretora tem a senha. E a diretora não distribui a senha, ela distribui só para quem ela quer. Então, dizer que a escola tem internet é uma inverdade, porque a escola tem para o serviço burocrático da escola, mas para todo mundo usar, não é verdade, ela abre para quem ela quiser, tá? E as diretoras podem ser bastante complicadas, viu? Então, existe, na mesma forma que tem quem segura a chave, né? Tem agora quem segura a senha, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que as crianças vão ser mais punidas do que normal. Elas vão ser punidas, vão ser mandadas para a secretaria, elas vão ser mandadas embora, vão ser expulsas, não vão poder entrar na escola. Quer dizer, mais uma forma de punição. Vocês não lembram, porque vocês são novinhos ainda, inclusive o professor, mas eu sou da época que a internet era praticamente proibida, a gente não usava a internet, nós fomos quase que desligados da comunidade mundial da internet, porque nós não usávamos no início dos anos 90. Isso não tem muito tempo, 40 anos, tá? Então, hoje nós falamos internet como se fosse uma realidade, mas há 40 anos atrás, o Brasil não queria a internet. Nós tínhamos e só os pesquisadores usavam. O resto do mundo usava e a gente não tinha. Aí, voltando à sua pergunta, a questão da proibição, né? E a questão, eu não lembro, não estou lembrado direito o foco da sua pergunta. Você podia repetir? E a proibição prejudicaria os alunos a aprenderem, né, o dia a dia digital? Sim. Realmente, o letramento digital não é só uma necessidade, é um imperativo, né? Nós estamos agora vivendo a era da inteligência artificial e nós sabemos que quem não aprender de qualquer profissão, quem não entrar e aprender a inteligência artificial, os mecanismos, os processos, os aplicativos, vai ficar para trás, né? Infelizmente, nós temos essa multiplicidade de tecnologias e de ferramentas tecnológicas que nós temos que aprender. Mas o único veículo que realmente poderia estar disponível para todos na escola é o celular. Como é que você vai aprender inteligência artificial sem usar um instrumento tecnológico como computador ou um iPad, ou um tablet, ou um celular? É verdade, não professor. Tem como. Tem outros dispositivos também. Esse é um dos pontos interessantes também dessa conversa, né? O celular, ele traz ali vários aplicativos além do uso pedagógico, né? Há até os pesquisadores que são contrários ao uso do celular, eles falam em diferenciar entre fins pedagógicos ou fim do pedagógico com o uso do celular. Agora, levando um pouco essa questão que eu vou passar aqui agora para o professor Daniel. Professor, as crianças que levam o celular para a escola, elas já têm o celular disponível, né? E há várias pesquisas que mostram problemas relacionados ao uso excessivo de telas, como aumento de ansiedade, miopia, dificuldade de concentração, dificuldade com sono. São vários problemas que têm sido apontados relacionados a esse uso excessivo de celular pelas crianças e adolescentes hoje.
não seria o caso de as escolas proibirem o uso do celular dentro do ambiente escolar, já que fora da escola os alunos já têm esse contato com a tela o tempo inteiro? Seria um momento de tirar um pouco o celular, permitir principalmente o convívio social, a interação social e o desenvolvimento de outras habilidades? Bom, primeiro, dar bom dia para a professora Carmen Lúcia, é um prazer estar aqui participando dessa conversa com ela. É claro, eu vou reiterar o ponto inicial que eu coloquei. O ideal seria um uso saudável dos celulares. Esse é o ponto que eu acho que é consenso entre todos nós. E creio também que, e concordando com a professora Carmen Lúcia, as pesquisas que são realizadas sobre a questão da proibição, elas ainda são muito incipientes e eu diria que elas não são conclusivas ainda. É sempre também bom reiterar que ciência é o lugar da dúvida, ou seja, mesmo que você faça uma análise e essa análise aponte para um caminho, nada indica que ela vai ser uma análise cujas conclusões vão ser eternas. A tendência é sempre uma tendência de modificação, de aperfeiçoamento. Agora, existe sim aí de forma bastante sólida um conjunto de pesquisas que mostram o prejuízo do uso excessivo das telas, não só por crianças, adolescentes e jovens, mas por toda a população mundial. Esse ponto precisa ser reiterado. É claro, e eu defendo esse ponto que foi trazido pela professora Carmen Lúcia, é claro que um uso saudável e a educação crítica das mídias evitariam um conjunto de problemas. Eu fiz recentemente, publiquei no dia 3 de novembro de 2023, um relatório a mando do Ministério da Educação sobre os ataques a escolas. Basicamente, esses ataques eles se articulam e se realizam por meios digitais. Inicialmente, e depois acabam, infelizmente, se concretizando em ataques presenciais a escolas, com um conjunto de vítimas. Recentemente, em Heliópolis, na Bahia, nós tivemos mais um ataque que acometeu 4 pessoas. Então, o que é importante frisar é que dentro desse relatório a gente chama atenção que é essencial a educação crítica das mídias. E é claro, para que essa educação crítica das mídias ocorra, é preciso fazer uso de instrumentos computacionais. Há uma dificuldade que a gente não pode negar sobre o uso dos celulares em termos pedagógicos. O celular, como unidade computacional, ele acaba sendo uma unidade individual. E o resultado disso é que o professor, numa atividade pedagógica, nem sempre ele sabe o que está acontecendo no celular daquele aluno. Não se sabe se o aluno está cumprindo ou não a tarefa. O problema concreto é que nós vivemos numa época em que os acordos dentro de sala de aula têm tido muita dificuldade de ser cumpridos, e essa seria sempre a melhor trajetória, o melhor caminho. Professor Daniel, só um ponto, perdão. É que o senhor falou uma coisa bem importante, essa dificuldade de cumprimento dos acordos em sala de aula. Esse é um dos pontos também que é tratado sobre essa questão. Há estudos também sobre isso que mostram que que o uso do celular causa maior irritabilidade, mudanças de comportamento também, especialmente os alunos que acessam muito as redes sociais. Essa falta de autoridade, como o senhor falou também no início da nossa conversa, e que estaria gerando essa dificuldade do acordo de cumprimento, não seria também um resultado do uso excessivo de telas? É curioso, não dá para cravar isso, né? Porque o problema porque ele é um fenômeno que ocorre antes das próprias telas, né? É sempre bom lembrar que aí, nesse caso, o Brasil tem uma ciência da educação bastante estabelecida, com muitas evidências, é que nós já vivíamos uma crise de relacionamento entre educadores e educandos, que é uma crise de muito tempo, na minha opinião, não sei se a professora Carmen Lúcia concorda, inclusive decorrente do tradicionalismo pedagógico. O Brasil nunca foi capaz, de fato, de ter uma prática, uma cultura pedagógica que fosse uma cultura pedagógica mais contemporânea e mais científica. Nós temos grandes contribuições, como a do Paulo Freire, por exemplo, que de fato nunca foram implementadas nas escolas brasileiras. O modelo da reforma finlandesa é praticamente impossível de ser realizado no Brasil, por exemplo, para dar um caso Professor, internacional. Perdão, só a gente
o senhor falou o nome da professora, se ela concorda com essa sua observação. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu queria dar 30 segundos só para a professora completar, né? Porque senão a gente ficaria sem essa tréplica dela, né? Essa réplica, ou melhor, sobre a sua fala. Tem que ser rápido, por favor, professora. Tá, eu vou falar rápido. Eu concordo em gênero e número com o professor. Eu acho que nós temos uma escola decadente, uma escola com dificuldade de relacionamento, mas isso tem a ver com a educação doméstica, tem a ver com a dificuldade que os pais estão tendo com as crianças. Nós estamos repetindo o que na minha época foi com a televisão. Se você visse televisão, você ia ficar doente, se você visse televisão, você ia ficar emocionalmente impactada. Os prejuízos de uso da tela, nós não temos dúvida. O que eu me debato, o que eu não concordo é com a proibição indiscriminada, sem uma sensibilidade pedagógica para o uso do celular em sala de aula. É isso, a gente vai levando esse debate para toda a comunidade. A participação dos pais, das famílias, né, pais e mães, é claro que é sempre essencial no processo educacional. A escola deve ser uma extensão da educação e a casa, a família, tem que ser a base, né, para que nas escolas essa complementaridade da educação das nossas crianças e adolescentes aconteça. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação. Professor Daniel Cara, muito obrigado. Professora Carmen Lúcia, muito obrigado também. Cibele, obrigado a você. E obrigado também, claro, a todas as pessoas que acompanham a programação da TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição e obrigado pela sua companhia. Concertos especiais, nesta sexta, 11 horas da noite, aqui na TV Senado. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Uma sessão especial no plenário do Senado homenageou nesta manhã os 48 anos de criação da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho.
Ao longo de sua existência, sobretudo no período dos governos de exceção, viu-se a ANAMATRA na contingência de lidar com os desafios decorrentes das poucas garantias reservadas aos integrantes do Poder Judiciário. De fato, no contexto dos governos de exceção, entre 1964 e 85, a magistratura nacional ainda não contava com a prerrogativa e a vitaliciedade. Por este motivo, também por conta do contexto histórico antidemocrático, ocorreram no Brasil de então inúmeros arbítrios e graves injustiças, entre os quais a aposentadoria forçada ou a inapelável cassação de juízes, desembargadores e integrantes do Ministério Público. Com a redemocratização do país e a Constituição de 88, a instituição foi se firmando no cenário nacional, de modo que conta hoje com cerca de 4.000 magistrados. Nós temos que discutir realmente o mundo virtual que nós temos hoje. A Covid trouxe realmente uma nova relação, né, do trabalho virtual. Então, são muitas tecnologias novas, agora inteligência artificial. Como é que a Justiça do Trabalho vai conduzir essa questão? Então, acho que o Congresso vai ter muito trabalho e a ANAMATRA vai também ter muito trabalho aqui no Congresso para a gente poder realmente ouvir todos e aprovar realmente uma legislação que seja boa para todos, principalmente para o país e para a sociedade. Não há outro caminho para a justiça do trabalho e para o associativismo trabalhista que não seja a defesa da justiça social. Diante de tal quadro, são veementemente repudiadas alegações de que a magistratura trabalhista resiste à lei e que, sob o pretexto de fazer justiça social, causa prejuízos econômicos às empresas. Estamos atentos à jurimetria, às tentativas de intimidação das nossas magistradas e magistrados no cumprimento da sua missão constitucional de interpretar e de aplicar a lei ao caso concreto e não admitiremos qualquer ação que viole as garantias e prerrogativas da magistratura. A Constituição assegura a autonomia e a independência funcional ao Poder Judiciário, sem ingerências ou pressões políticas externas, sob pena de franca violação ao Estado democrático de direito. E nós vamos conferir agora a agenda de atividades previstas para hoje e os destaques da semana aqui no Senado. Daqui a pouco, às 14 horas, o plenário do Senado tem sessão não deliberativa prevista, aquela dedicada a discursos dos senadores. Também às 14h, a CPI que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas faz uma audiência pública para debater a ludopatia, que é o vício em jogos. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça continua com a série de audiências públicas sobre a reforma tributária. Desta vez, o foco é o setor de saúde. Às 14h, a Subcomissão de Doenças Raras debate o acesso de pacientes com doenças raras a medicamentos e tratamentos no SUS. Na quarta-feira, às 14h, a Comissão de Direitos Humanos discute a Convenção sobre Sequestro Internacional de Crianças, nos casos em que mães brasileiras voltam ao país com os filhos por causa de violência doméstica. Às 14h30, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher faz audiência pública para criar uma campanha permanente de conscientização em estados e nas transmissões dos eventos para a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. Na quinta-feira, a comissão que acompanhou o enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul faz uma audiência pública em Porto Alegre para apresentar o balanço das atividades da comissão. E nesta terça-feira, às 10h, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne e deve votar um projeto que prevê o uso de parte da receita com multas de trânsito na segurança das escolas. Também na pauta política de prevenção aos desastres climáticos e incentivos aos jovens para que eles abram seus próprios negócios. O projeto acrescenta o direito ao empreendedorismo no Estatuto da Juventude e prevê um conjunto de medidas para permitir um ambiente que fomente o empreendedorismo e conhecimentos de inovação, que são fatores importantes para a emancipação do jovem. Entre as iniciativas previstas no projeto estão oferta de instrumentos de capacitação e de alargamento de competências na área do empreendedorismo e assistência técnica no desenvolvimento do modelo de negócio,
além da oferta de consultoria jurídica, econômica e contábil de forma gratuita. Os senadores podem votar ainda um projeto de lei que autoriza os estados a destinarem 25% do valor arrecadado com multas de trânsito para a contratação de policiais militares da reserva e policiais civis aposentados para reforçar a segurança nas escolas. A proposta prevê ainda que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública sejam destinados a ações de enfrentamento à violência contra as crianças. Outro projeto na pauta cria políticas para a prevenção e resposta a grandes desastres. De autoria do senador Paulo Paim, o projeto determina que o poder público mantenha de forma permanente equipes de monitoramento de riscos e de avaliação de danos e medidas necessárias de recuperação nos casos de desastres naturais como tempestades, inundações, ciclones, deslizamentos de terra, secas e incêndios. E o Senado e a Câmara dos Deputados sediaram na semana passada a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, chamado P20, com o lema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Ao final do encontro, 35 delegações, representando as maiores economias do mundo e organismos internacionais, divulgaram uma declaração conjunta com 3 eixos: combate à fome, mudanças climáticas e reforma da governança global. 12 páginas escritas pelos parlamentos das 20 maiores economias do mundo. A declaração começou a ser redigida em setembro, mas os termos finais foram definidos aqui, na 10ª cúpula do P20. Nessas condições, proponho que esta cúpula adote a declaração conjunta dos parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Adotada. A declaração reúne compromissos em torno dos 3 eixos debatidos no encontro. Entre os compromissos de combate à fome, pobreza e desigualdade estão o desenvolvimento de instrumentos para a garantia da segurança alimentar e nutricional, o estabelecimento de condições adequadas de trabalho e o acesso equitativo a oportunidades e recursos, incluindo água, educação, saúde e saneamento básico. A declaração recomenda esforços para a eliminação de todas as formas de discriminação, assédio e violência, inclusive no ambiente digital, com atenção especial para as mulheres e meninas. Dentro do segundo eixo de debates, que trata do desenvolvimento sustentável, estão sugestões para conter os avanços das mudanças climáticas, como uma cooperação dos países para manter o aumento da temperatura global dentro dos limites definidos no Acordo de Paris. E recomenda que os países desenvolvidos apoiem financeiramente as nações em desenvolvimento por meio da implementação do Fundo de Perdas e Danos. Também foram propostas medidas para uma governança global mais representativa. A declaração ressalta a preocupação com o déficit democrático nas relações internacionais e propõe reformas em órgãos como as Nações Unidas e a OMC para permitir mais inclusão e transparência. Foram incluídas ainda as novas tecnologias. Os parlamentares concordam com o uso responsável da inteligência artificial. A Carta de Maceió, que reafirma os direitos das mulheres e a luta por igualdade de gênero, entrou na declaração como um anexo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou que, apesar do sucesso do encontro, houve divergências nas negociações. Alguns membros e outros participantes manifestaram suas visões sobre questões de natureza geopolítica envolvendo, entre outros, Rússia e Ucrânia e a situação no Oriente Médio, em especial na questão de Gaza e do Líbano. Alguns membros e outros participantes consideraram que essas questões deveriam ser tratadas no P20 por terem um impacto sobre a economia mundial e sobre os temas prioritários discutidos nesta cúpula. Por outro lado, outros membros e participantes consideraram que o P20 não é o foro adequado para discutir estas questões. A Argentina se desvinculou da declaração conjunta por discordar de alguns pontos do texto.
As recomendações da declaração conjunta não têm força de lei, mas são um compromisso assumido pelos parlamentos dessas nações com as políticas que foram aqui debatidas. Agora, a declaração será entregue aos chefes de Estado na próxima reunião do G20, que acontece daqui a 10 dias no Rio de Janeiro. E com o fim do evento em Brasília, o Brasil passa a presidência do P20 para a África do Sul. É lá que vai acontecer o encontro no próximo ano. Após a entrega da declaração final, o Brasil passou a presidência do encontro para a África do Sul, que vai ser a responsável por sediar o evento em 2025. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África falou que o tema do evento no próximo ano vai ser engajamento, solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Esse tema é um testamento do compromisso da nossa nação inegável por um multilateralismo robusto, tendo as Nações Unidas como base para este trabalho. O fortalecimento da cooperação internacional, com regras de compromisso que os países concordaram, podemos alcançar solidariedade, paz, igualdade, direitos humanos e desenvolvimento humano para todos. A presidente da União Interparlamentar, Tulia Ackson, ressaltou a importância do compartilhamento de boas práticas e ações entre os países. Ackson também destacou questões ligadas ao meio ambiente e à igualdade de gênero. Com solidariedade, coragem e vontade política, nós podemos sair atendendo as expectativas do nosso povo por um futuro mais sustentável. Sem dúvida, a 10ª cúpula em Brasília deve ter posto os povos, e especialmente as mulheres do mundo, no centro da nossa atenção. Nós todos concordamos que temos que avançar a igualdade de gênero. Ao final, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre a importância do desenvolvimento sustentável, diálogo entre as nações e um mundo mais pacífico. Não poderia, assim, ser mais oportuno o lema desta 10ª cúpula, Parlamentos por um mundo justo e sustentável. Por quanto tempo homens e mulheres de todos os povos sonharam com este ideal? Nunca teve a humanidade tantos recursos para alcançá-lo. Devemos, sim, insistir na busca por um mundo melhor, justo, próspero e pacífico. E a vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Anneli Lotrier, destacou a relevância do BRICS em um mundo cada vez multipolar. Elogiou a cúpula do P20 em Brasília e falou da sua expectativa para o próximo encontro na África do Sul. Estamos muito animados em sediar o evento no próximo ano. Então, aqui estamos não apenas para ouvir, mas também para aprender e observar o que o Brasil está fazendo. Como eu falei, é uma excelente cúpula. Então, claro, estamos aprendendo aqui e estamos ansiosos para receber todos os parlamentares em nosso país. E nós o faremos. Obviamente, nosso tópico para o G20 no próximo ano é solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. E antes do Brasil, a presidência do P20 coube à Índia. O senador indiano Manoj Kumar Jha disse que a declaração conjunta deste ano faz parte da construção de um mundo dirigido pelo consenso, porque a guerra não é uma solução. Se você olhar para todas as sessões, cada sessão teve resultados significativos. E agora precisamos trabalhar. Gostaria de dar os parabéns ao Parlamento Brasileiro e desejar boa sorte à África do Sul, que vai sediar o próximo G20. A declaração conjunta foi maravilhosa. São mais de 20 nações. Elas podem ter algumas pequenas diferenças em parâmetros básicos, se deveria ser assim ou não, mas o resultado do encontro, só pelo fato de ter um consenso geral. Precisamos lutar pelo consenso dirigido pela democracia,
um mundo dirigido pelo consenso. Então, nós vamos chegar a um mundo justo e inclusivo, que luta sobre as questões-chave, pobreza e desigualdade. A Índia tem assumido esta posição, de que a guerra não é uma solução. O mundo precisa de coletivamente buscar a paz. A paz é uma plataforma para lutar contra a desigualdade, a fome, injustiça e pobreza. E a iluminação do Congresso Nacional foi dedicada na última quinta-feira à 10ª cúpula do P20. Cores e projeções de imagens iluminaram o prédio do Congresso Nacional. Uma referência à 10ª cúpula do P20, evento que reúne líderes de parlamentos das maiores economias mundiais e discute temas como o combate à fome, sustentabilidade e governança. Todas as imagens projetadas dialogavam com esses assuntos de interesse global. Na edição deste ano, sediada no Congresso Nacional, a cúpula reuniu 35 delegações de países e organismos internacionais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Anistia Internacional, todo ano, ela escolhe um preso como um preso símbolo de um ano de campanha. E eu tinha sido escolhido. Então, havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Nós chegamos a receber a visita de uma pessoa da Anistia Internacional, já na fase final. Embora as minhas informações fossem muito precárias, né? De alguma maneira, não lembro exatamente como, eu soube que tinha sido escolhido preso do ano. Entendeu? Foi um certo sinal de vida, entendeu? Para mim, eu me lembro na Solitária, por exemplo, eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário, né? E eu perdia. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. Concertos especiais, nesta sexta, 11 horas da noite, aqui na TV Senado. O que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Não está invisível,
mas Brasil nega. É a herança da escravidão. Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Felipe Figueiredo, sou professor de História, podcaster e youtuber e estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a participação brasileira nas 2 guerras mundiais. A participação brasileira nesses conflitos, é claro que envolveu muitas decisões políticas e diplomáticas, mas também teve a participação de um importante senador da República, senador Rui Barbosa. Impressionante ele, né? É interessante como ele tem acesso ao presidente da época, ele era um dos principais conselheiros do presidente. Isso, ele era um homem muito próximo ao Venceslau Braz, né, que foi era presidente brasileiro no período que o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, e ele vai ser o proponente da entrada do Brasil na guerra do lado da Entente, né, França, Reino Unido, Estados Unidos, pensando na futura ordem internacional que viria a ser construída depois do conflito. Aí, muito tempo depois, vem a Segunda Guerra, mas continua a Alemanha como protagonista. Ela, de novo, afunda navios brasileiros e aí fica difícil a neutralidade. A Alemanha comprava muito café, muito algodão do Brasil. Em 1938, a Alemanha foi o maior destino de exportações brasileiros, né, o ano anterior da guerra. E a gente não pode desvincular, né, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial do acordo feito com o governo dos Estados Unidos, o governo Roosevelt, do uso de bases no território brasileiro e a construção da siderúrgica nacional. Depois da guerra, né, nós temos um momento de euforia muito grande na política nacional, na sociedade brasileira, né, nós temos o retorno desses veteranos de guerra e ganha muita força ali a ideia de, olha só, nós estamos lutando contra regimes autoritários fora do Brasil, mas nós temos um regime autoritário aqui dentro. Decisões políticas e diplomáticas marcaram as participações brasileiras antes, durante e depois das 2 grandes guerras. Senado, 200 anos. Transtornos alimentares, bulimia, anorexia, compulsão. Um corpo em sofrimento. Nós temos relatos aqui de pacientes que sofrem bullying na escola, não só dos colegas, mas também de professores. O paciente com transtorno alimentar é um paciente que está em sofrimento. 15 a 20% dos nossos pacientes com anorexia nervosa grave morrem em função da sua doença. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Viajar está ficando muito caro. Viajar deveria ser mais democrático. Para você ter ideia, eu peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, que é fronteira ali no Acre com os municípios de Brasileiro e Taçolândia, e ali eu peguei um voo de uma empresa aérea boliviana para outro país, para a Argentina, e eu paguei 10 vezes menos que se eu fosse fazer o voo numa empresa brasileira. Para você ter ideia, eu fiz uma cotação do preço para mim, para minha esposa e meu filho de 3 anos, né, saindo de Rio Branco e indo até Buenos Aires. Se eu fosse fazer esse trecho no Brasil, à época, quando eu fiz essa cotação, eu pagaria em torno de R$36 mil. O mesmo trecho, só que saindo de uma cidade ali vizinha, de Cobija, parando em Cochabamba e seguindo para Buenos Aires, eu paguei R$3.800, eu, minha esposa e meu filho. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Nasci, Tereza Cristina Corrêa da Costa, em Campo Grande. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, senadora. Eu estudei em Campo Grande o primário todo. No 2º ano do ginásio, eu fui morar nos Estados Unidos para poder aprender inglês. Voltei, terminei o ginásio em Campo Grande e depois vim fazer o científico em Brasília. E decidi estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período eu conheci meu marido, mineiro, me casei no último ano da escola e aí eu levei o mineiro
para o Mato Grosso do Sul. Bom dia. Mas eu fui convidada, então, pelo governador, que tinha acabado de ganhar as eleições, para ser secretária de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul. Era uma super pasta, né? Um estado pequeno, mas era uma super pasta. E eu fiquei quase 8 anos como secretária, até a data de me desincompatibilizar e me candidatar a deputada federal. Foi um desafio essa eleição, e principalmente por ser mulher, onde eu, como mulher, tive mais dificuldade na minha vida foi na política. Fui ministra da Agricultura, onde eu fiquei também por 3 anos e meio, saí no último dia da desincompatibilização para poder ser candidata ao Senado Federal. Essas iniciativas são importantíssimas. Eu participo da CAI como titular, a Comissão de Meio Ambiente, também sou titular, Comissão de Agricultura, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores. Eu espero que o Código Florestal ele realmente seja implementado. A água é um ativo valiosíssimo que vai ser, nessa década de agora em diante, talvez seja um dos ativos mais valiosos do mundo. Tem país no mundo que não tem água para beber, né? E nós temos aqui 13% da água potável do mundo está no Brasil. Nós temos que cuidar disso como se fosse ouro. Sempre incentivei programas e práticas sustentáveis e fiz também a defesa intransigente da produção agropecuária com a preservação ambiental. Estou agora aqui, nesse momento, no Senado Federal, iniciando um aprendizado muito diferente, enfim, começando tudo de novo. Conheça a fábrica de Pios, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Projeto cria regras para notícias sobre esse tipo de violência. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar.
porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Uma polêmica sobre a reescrita de obras clássicas é a temática do novo romance do Sérgio Rodrigues, A Vida Futura. Dar voz ao Machado, porque o narrador do livro é o Machado, é o fantasma do Machado, né? E eu me socorri dessa ideia meio maluca que me veio, pedi ao nosso maior escritor que me explicasse o Brasil e o mundo, que eu já não estava compreendendo. Nesta sexta, 20h30, aqui na TV Senado. Vamos começar a partir da Constituinte, porque antes da Constituinte nós era de menor. Nós não podia tomar decisão, inclusive até para me dar uma entrevista como essa agora, eu teria que ter uma autorização do SPI, né, que era o Serviço de Proteção ao Índio, ou pela FUNAI. Índio, sai dessa mata, senão a lata pode cortar. Tira a pena da testa que a minha festa vai começar. O Império Brasileiro foi o início, o marco inicial da nossa cidadania, da construção da nossa cidadania. De um lado, você tem um projeto vitorioso da independência, que é o que vai manter a centralização, e nesse caso, comparado com a América do Sul, é o diferencial, porque ele mantém a centralização, então um projeto centralizador, mantém a monarquia, mantém a escravidão e garante uma sociedade desigual. Esse projeto está na matriz do Estado brasileiro, é o projeto vitorioso da independência. E a gente, para falar sobre direitos da população negra, começa a pensar mais nesse marco da Constituição Cidadã do que precisamente a independência do Brasil. Porque a gente tem um Brasil deixando de ser colônia, mas um povo que trata principalmente a população negra como colonizado. A gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? E a gente tem que ir à luta. E superando as dificuldades, a gente tem que incluir pessoas, não só nas convivências, mas também participando de políticas públicas, de colocar pessoas
com deficiência ter voz e ter a sua própria autonomia também. A gente tem que fortalecer os seus direitos. Porque a gente nunca teve paz. Eu não posso assim falar que governo A, ou B ou C deu alguma trégua para a gente assim, ou tivemos alguma paz. Mesmo as próprias políticas ou programas que foram construídos para nós nos governos, sempre houve muita luta para garantir e cobrar que o Estado criasse um programa, criasse uma política que fosse importante, fosse bom para nós, povos indígenas. Porque ninguém é igual a ninguém. A gente só se juntou porque são pessoas que sofrem estigma, discriminação e preconceito. Então, foi uma estratégia. A gente inventou uma bandeira, a gente inventou uma plataforma e foi assim que a gente conseguiu os direitos. Então, a gente teve que inventar todos esses rótulos, eles são totalmente arbitrários. A gente pode mudar. Eu espero que a gente elimine. Eu não quero morrer sem a gente eliminar todas essas letrinhas e que as pessoas sejam elas mesmas e não precisa desse rótulo político. E que a igualdade não se resume aos que são iguais, mas aos que são também diferentes. Iemanjá, Iemanjá, Obalua, Iemanjá, Oxu. Obalua, Iemanjá, Oxu. Oxu. Os quilombos são a primeira forma de resistência, porque tanto se questionava o poder escravocrata, mas como havia um espaço de resistência cultural. Era onde a gente podia, né, a gente fala, os meus ancestrais podiam de fato serem o que eram, né? Então podiam cultuar os seus cultos, podiam se organizar enquanto comunidade e podiam de fato tomar suas próprias decisões. Tentando sintetizar esses 200 anos dessa busca por uma cidadania mais plena, mais inclusiva, a gente pode dizer que é uma estrada lenta, tortuosa, não linear, marcada por avanços e retrocessos e com um movimento que muitas vezes parte da sociedade civil, parte do conjunto de homens, mulheres, trabalhadores e que encontra eco no Legislativo, na Câmara dos Deputados e Senado, mas muitas vezes a Câmara dos Deputados e o Senado não tem força suficiente para aplicá-los. Então também é uma relação contraditória. Eu sei de alguns momentos em que o parlamento vai retroceder. Talvez o pior deles da história do Brasil seja 64, né? No momento em que é o parlamento que consuma o golpe de Estado quando ele declara vaga a presidência da República com João Goulart presente no território nacional. Em 1999 começa a surgir os movimentos contra nossos direitos. Em 2001 é formada uma frente de religiosos e nós também, fazendo contraponto, fundamos aqui a Frente Parlamentar pela Cidadania LGBTI+. E aí, de repente, você começa a olhar, eita, os negros não se vacinam. Eita, a mortalidade infantil é maior na população negra. Eita, as mulheres estão sendo esterilizadas, são quase todas negras. Opa, peraí, tem um problema. Então, o problema da miscigenação foi ter escondido a exclusão da população negra. Mas, infelizmente, existe ainda preconceito, rejeição também. O papel do Legislativo em relação ao avanço ou os retrocessos da cidadania no Brasil é exatamente contraditório. Porque se nós tínhamos 2 projetos de independência, tem um brasileiro republicano, libertário, revolucionário, que está com mulheres instalando a República no meio da praça. Esse é o brasileiro que nós poderíamos ter sido, né? E tem o brasileiro que nós fomos, e que também se mobilizou, e que enfrentou a guerra de independência, e que montou um projeto de uma monarquia constitucional, pensou uma Constituição. Então, se você juntar as duas coisas, tem algumas perguntas. Então, esse brasileiro que nós fomos e que nós poderíamos ter sido, trazem para nós as questões centrais que estão lá. O Dom Pedro dizendo que democracia no Brasil nem pensar, e o jornal, né, saindo no dia seguinte, o jornal dizendo só a santa democracia poderá nos salvar. A questão das riquezas que tem nos territórios indígenas, eles para nós, ele não é o que interessa para nós, o que tiver abaixo das terras indígenas.
O que interessa para nós é o que está em cima, é a terra que tem em cima, é a floresta, é os animais, é os encantados que a gente chama, é os invisíveis que estão lá dentro e nós, os povos indígenas que estamos ali também. Os encantados são seres invisíveis, que você não vê, mas que você sente, a partir da hora que você tem uma conexão de espiritualidade. Sessão não deliberativa 11/11/2024. A número regimental, declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos a lista de oradores inscritos, que terão até 20 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, passo a palavra ao senador Eduardo Girão, do Novo Ceará. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Paz e bem, meu querido irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui abrir essa sessão na segunda-feira. É algo que está ficando raro, infelizmente, não da sua parte, mas da mesa diretora, com essa decisão antidemocrática tomada no ano passado, ou seja, às vésperas do bicentenário da Casa, que nós estamos vivenciando, os 200 anos do Senado, onde a mesa diretora toma uma decisão, senador Marcos Duval, senador Exalci, que simplesmente só alguém da mesa pode abrir a sessão. Isso nunca aconteceu. Já subi essa tribuna algumas vezes para denunciar, mas eu não posso deixar de falar isso, porque olha, eu tenho uma ruma, como a gente diz no Nordeste, um monte de discurso, de denúncia para fazer, que da tribuna do Senado, e hoje eu quero falar sobre comunicação aqui da nossa casa, né, da Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado, e eu não consigo fazer porque muitas vezes não tem alguém da mesa, e eu entendo a agenda dos senadores da mesa, a agenda nos seus estados, é muito corrido, e às vezes o revezamento que é combinado internamente não funciona. Quantas vezes eu vi o senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, no ano de 2019, assim que eu cheguei aqui, abrir sessão nessa casa segunda e sexta-feira. Toda segunda e sexta-feira tinha discurso. Era raro quando não tinha. Hoje é o inverso, é raro quando tem. Já não basta
os vilipêndios que nós temos sofridos do Supremo Tribunal Federal, que essa casa se rebaixa, dia sim, dia não, ao ativismo político e ideológico dessa corte, que mais parece um tribunal político do que qualquer outra coisa, que vem promovendo uma profunda inversão de valores no nosso país, jamais vista, de envergonhar qualquer cidadão de bem, abusos, desrespeitos à Constituição, persegue quem colocou bandido atrás da cadeia, condenado por corrupção, traficante, e solta essa turma e persegue esses, na verdade, persegue funcionários públicos que fizeram o seu papel, como na Lava Jato, por exemplo, e solta os corruptos. Daqui a pouco a gente está vendo aí pessoas que roubaram dinheiro da Petrobras, por exemplo, que estão hoje aí abraçados, muitas vezes já com esse governo. Nós vamos ter que, essas pessoas vão pedir o dinheiro de volta, que eles devolveram por corrupção. Olha que loucura, dinheiro que voltou para o Brasil, desviado. Daqui a pouco só falta essa, porque só o ministro Toffoli já anulou mais de 10 bilhões de reais de condenações de corruptos do Brasil. Então, a gente ainda tem que perceber um boicote, uma sabotagem, dificultando para que a gente use a tribuna do Senado e fale segunda e sexta-feira. Isso é inadmissível. Eu vou continuar a denunciar essa manobra feita dessa mesa diretora recente, porque em 200 anos o Senado não teve essa mácula, e agora está tendo essa mácula, de meses para cá. Mas, senhor presidente, eu nasci praticamente dentro de empresa de comunicação, senador Marcos Duval. Desde pequenininho, o meu pai tinha, Clodomir, tinha jornal, o Correio do Ceará, o Meio-Dia, o Unitário. Sempre foi uma pessoa que gostava muito da comunicação também, apesar de não ser o ramo principal dele. E eu vivia dentro de redação, chegando a notícia, aquela coisa bacana. Eu confesso para você que sou apaixonado por comunicação. Mas o que eu tenho visto ultimamente e o senhor é uma vítima disso, né? Dessa blindagem de uma mídia que muitas vezes é militante, que não sabe separar o bom jornalismo com suas convicções pessoais e promove no Brasil, de forma tácita e muitas vezes até explícita, uma intimidação, um cancelamento a quem não pensa exatamente como o sistema pensa. Então, é um sistema apodrecido que a gente tem no Brasil, com tendência do viés ideológico marxista. E nós estamos vendo aí a direita dar uma virada mundial, os conservadores, semana passada nos Estados Unidos, que nos mostrou essa vitória retumbante lá do Trump, que eu tenho as minhas restrições, mas é a soberania do povo, e eu confesso que para o Brasil, para o momento de sombra, de treva, que vive a nossa república, com a ditadura da toga avançando, foi bom para o Brasil a vitória do Trump. É uma luz que se abre de esperança. Agora, eu confesso para você, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a questão da comunicação está me deixando muito preocupado, inclusive dentro da casa do Senado Federal.
Eu quero, em primeiro lugar, ressaltar o profissionalismo, a atenção que a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado sempre tiveram. Senador Marcos Duval, mas para o bem da casa a gente tem que pontuar certas coisas. Fazer uma autorreflexão, me incluindo dentro. Porque isso aqui é a nossa casa. Desmoralizada ou não, como está, com o senador da República, como o senhor Marcos Duval, com rede social bloqueada, com seu salário bloqueado, passaporte retido. Não existe país no mundo que viva uma situação de insegurança jurídica humilhante como essa. E o senhor é uma prova viva disso. E é por isso que eu acredito que a vitória do Trump foi importante para jogar luz nesse absurdo que está acontecendo aqui e que a gente muitas vezes fica calado. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu estou muito preocupado com alguns movimentos, e eu trouxe alguns dados aqui. Eu já cheguei a vir nesse Senado Federal, senador Exalci, muitas vezes, o senhor era deputado federal. E eu vinha aqui nessa casa e lá na Câmara dos Deputados para acompanhar audiências públicas, sabe sobre o quê? Sobre temas em defesa da vida, em defesa da família, da liberdade, da ética. Eu ia como um ativista, um cidadão que se interessa pelo meu país, segurando cartaz, abordando deputados e senadores nos corredores, tentando marcar audiência com grupos que eu fazia parte. E muito me incomodava quando eu ia para audiências públicas, e eu tive no Senado em algumas, isso lá 2014, 2013, quando eu nem sonhava ser político, que foi uma coisa assim totalmente transcendental a minha eleição, eu entrar na política, disputar uma eleição, mas eu participava das audiências públicas e por gostar de comunicação, por ter vivido na minha infância, nas empresas do meu pai que eram jornais, que tinham jornais, gostar daquilo, inclusive tentei me formar em jornalismo, não consegui me formar, porque você é jornalista, né? Eu não consegui me formar, viajei muito trabalhando e não conseguia parar para fazer a faculdade, mas saí do Senado, quero terminar minha faculdade de jornalismo, que eu gosto. Agora, eu ficava observando as audiências públicas aqui no Senado. Vamos falar do Senado. E era impressionante, presidente, quando um assunto de maconha, por exemplo, legalização de maconha. Eu estava lá como ouvinte e algumas vezes era me concedida a palavra para falar, porque era uma audiência pública, como cidadão, defender a minha tese em audiência pública. Está aí gravado nos anais do Senado, tem participações minhas, bem novinho, cabelo todo preto. E eu ficava indignado quando chegava no hotel aqui em Brasília e ia ver a TV Senado. Uma audiência que tinha dois lados, dois posicionamentos diferentes, participativos os dois lados. Quando eu ia ver o corte da TV Senado, eu ficava indignado, porque eles só botavam um lado, pró-maconha. E aquilo diz, rapaz, que injustiça. E eu chegava para os senadores que aqui, poucos senadores que eu conhecia, que eram, vamos dizer, interessados nessas causas em defesa da vida e da família, e eu dizia para eles, rapaz, você viu isso? Naquela época não tinha rede social. Eu acho que é por isso que querem controlar tantas redes sociais hoje. E aquilo era um sentimento de injustiça muito grande. E aí já dizia Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Quis Deus que eu viesse aqui através da boa vontade do povo do Ceará, por 11.900 votos de diferença do presidente da casa que estava disputando comigo a eleição, Eunício Oliveira, quis Deus que eu viesse para cá. Foi um milagre.
Eu tenho consciência disso. Contra todo o poder de dinheiro, poder de político, tudo. E eu cheguei aqui e vi um posicionamento diferente da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado. Sou testemunha, com mais equilíbrio, colocando os dois lados. Eu fiquei atento, continuei atento, até porque, por ser um membro da casa, tinha a oportunidade de conversar com as pessoas, de ouvir, de fazer uma reunião, que eles sempre tiveram muita abertura, mas nem precisou, porque era o bom jornalismo. Agora, ultimamente, eu quero trazer um dado aqui, tem me deixado muito preocupado, e eu acho que tem que ficar registrado nos anais dessa casa, porque a gente vai embora, Chico. Eu, por exemplo, não sou candidato à reeleição. Sempre deixei claro que sou contra o instrumento da reeleição. Mas vai ficar marcado nos anais do bicentenário do Senado, que eu vou falar aqui. Por exemplo, sobre a denúncia que eu fiz referente à Advocacia Geral do Senado. Vou aqui relembrar. Na terça-feira, dia 15 de outubro, eu fiz um pronunciamento aqui dessa tribuna, desse mesmo lugar que eu estou, com referência a uma grave denúncia publicada pela revista Oeste, sobre sérios conflitos de interesse entre advogado do Senado e o Supremo Tribunal Federal. Mas me causou muita estranheza a repercussão do pronunciamento feito pela Agência Senado. Eu até entrei em contato, porque é como se quisesse, de alguma forma, blindar poderosos. Inicialmente, olha só, inicialmente foi feita a publicação da síntese do conteúdo com a seguinte manchete, que estava correta, porque representava o espírito daquilo que eu falei da tribuna, uma crítica, e uma crítica com ação. Olha só, Girão questiona Pacheco sobre conflito de interesse de advogado do Senado no STF. Algum tempo depois, misteriosamente, a própria Agência Senado, mesmo mantendo inalterada a síntese do conteúdo do pronunciamento, fez uma grande alteração na manchete para, abro aspas de novo, Girão pede esclarecimentos sobre parecer contrário a impeachment de Moraes. Percebeu? Percebeu a mudança, como aliviou da crítica que eu estava fazendo? Como mudou a semântica? Por que isso? Nós vamos ter censura aqui dentro dessa casa também? Já não basta a censura que a gente está tendo do STF? Agora o Senado vai censurar a gente? O que a gente está falando? Eu estou até curioso para saber como é que vai ser a manchete desse meu pronunciamento hoje aqui. Não precisa, senhor presidente, ser nenhum jornalista profissional para constatar que a mudança não teve nenhum objetivo gramatical ou de concordância. Eu tenho e reitero a admiração pela equipe de profissionais, sempre muito competente, dos que fazem a comunicação dessa casa. Possivelmente deve ter havido interferência de ordem superior. E isso caracteriza a prática da censura. Vamos colocar o pingo nos is. A primeira manchete expressava muito bem o inteiro teor do meu discurso. Já a segunda fugiu completamente aos objetivos, claramente explicitados ao longo de todo o conteúdo. A revista Oeste, num excelente trabalho de jornalismo investigativo, descobriu que alguns advogados, dentre eles Tomás Goma Azevedo, que na época era o advogado geral aqui do Senado, abriram em 2016 o escritório de advocacia Lacerda, Azevedo, Vilela e Fernandes, com o objetivo de prestar serviços jurídicos a empresas que possuem processos tramitando no STF. O eixo central está justamente no requerimento de informações que eu fiz,
encaminhada ao presidente Rodrigo Pacheco, destacando o gravíssimo conflito de interesse existente entre alguns desses advogados do Senado em relação ao Supremo Tribunal Federal. Situação agravada quando um deles, ao exercer a função de advogado-geral do Senado, emitiu parecer contrário à admissão de um dos muitos pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, que é o campeão de pedido de impeachment aqui dessa casa. Então, no parecer, esse que deveria se declarar impedido, advogado, e que meu requerimento está na presidência ainda, ele alegou não existir justa causa. Alegou não existir justa causa para o pedido de impeachment. Um daqueles muitos pedidos de impeachment. A matéria ainda destaca, lá da Revista Oeste, tá? Que o escritório vem acompanhando cerca de 120 processos apenas no STF. E parte dessas ações tem como relator, adivinha quem? Adivinha quem, senadoras e senadores? O próprio ministro Alexandre de Moraes. Está vendo aí o jogo do poder? Se isso não é um conflito de interesse, conflito ético, eu não sei o que é. Estamos diante de um procedimento que fere frontalmente o artigo 37 da Constituição Federal quanto ao princípio da impessoalidade na administração pública. Afronta também o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que proíbe expressamente qualquer servidor público de participar da gerência ou administração de sociedades privadas. Além disso, ainda tem o Estatuto da OAB, que em seus artigos 27 e 28 determina que os advogados devam ter o máximo de isenção em seu ofício, sem conflitos de interesses que possam afetar sua integridade ética. Por conta disso, senhor presidente, o que está muito bem descrito na síntese do conteúdo é que a primeira manchete aqui da Agência Senado é que conseguia comunicar fielmente a essência do pronunciamento relacionado diretamente com a grave questão do conflito de interesse. A segunda manchete apenas destacou o aspecto negativo para a sociedade brasileira de mais um parecer contrário à admissão do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Mas deliberadamente ignorou a necessidade de esclarecimento por parte da presidência da Casa sobre as graves denúncias. Ou seja, passou pano. A Agência Senado passou pano para a presidência da Casa. Agradecendo a sua benevolência, se puder me dar até um minuto a mais para eu encerrar, senhor presidente, eu quero dizer que semana passada aconteceu outro episódio que me alertou mais ainda, e eu faço um apelo público à equipe sempre atenciosa da TV Senado, mas a população brasileira tem o direito, e pela transparência eu vou trazer sempre a essa casa algum movimento de blindagem, de boicote, de sabotagem, de quem quer que seja. Porque nós estamos aqui para servir a população e não aos poderosos. E teve aqui, por exemplo, um pronunciamento que eu fiz semana passada, que a manchete da Agência Senado foi: Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade das redes sociais. Eu fiz um pronunciamento duríssimo sobre o julgamento do dia 27 de novembro, que é para controlar as redes sociais. E aí douram a pílula. E eu coloco a alternativa: impeachment de ministro. Douraram a pílula de novo. A população está cansada de alguém só falando, quer ação. E eu cobrei no meu pronunciamento. E aí, para quem entende de semântica, do politicamente correto, que ninguém aguenta mais isso,
Responsabilidade de rede social quer dizer que quem é contra o controle das redes sociais é irresponsável? É isso? Sim, porque Girão critica julgamento do STF sobre responsabilidade de rede social. Vou continuar criticando, porque o que querem é amordaçar, para ter só esses veículos tradicionais, da mídia tradicional, que está dando sinais para o mundo inteiro, está aí os Estados Unidos, de que não tem força, não segura a verdade, não tem o monopólio da verdade. A rede social democratiza isso. E estão querendo tirar dia 27 de novembro, senhor presidente. 27 de novembro, o STF, brasileiro, vai querer lhe calar. O ministro Dino disse isso e eu falei no meu discurso semana passada. Se o Congresso não fizer a regulação das redes sociais, o governo Lula pode fazer, ou o Supremo poderia fazer, e é isso que eles querem fazer, calar o brasileiro para manipular. Para deixar no cabresto o brasileiro que não aguenta mais censura, que quer liberdade, quer livre opinião. E lá nos Estados Unidos foi esse o grito. Eu estive lá semana passada. Foi esse o grito do povo nas urnas. Não aceitamos nos calar. Que Deus abençoe a nossa nação, senhor presidente. E que tenhamos bom senso das pessoas de bem. Você pode até, eu entendo, o jornalista que tem o seu viés político, tem os seus candidatos, tem o seu grupo político que ele se sintoniza, isso é normal do ser humano. Mas precisa ouvir os dois lados e precisa ter imparcialidade e traduzir aquilo, sem dourar a pílula, do que o parlamentar está denunciando aqui. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua benevolência. Que o bom senso, a justiça e a verdade prevaleçam na Casa Revisora da República e no Brasil. Muito obrigado. Senador Eduardo Girão, Vossa Excelência, obviamente, com toda informação, com toda reação que tem em cima dos fatos, enfim, sempre se manifesta aqui no plenário deste Senado, inclusive com uma presença admirável, né, juntamente com o senador Cajuru e o senador Isalci Lucas, que obviamente são habituês aqui no plenário, o que demonstra exatamente a reprodução do que se acredita, com temas que são obviamente recorrentes para a população brasileira, né? Então, assistimos ao pronunciamento de Vossa Excelência, né? E, claro, com a sua independência política, tem todo o direito de sua manifestação, indo muitas vezes de encontro, como Vossa Excelência fala, os poderosos, né? Apenas uma observação que eu gostaria de fazer é em relação à questão da mesa diretora, da qual eu faço parte como terceiro secretário, né? Como foi uma decisão unânime, já ancorada em mesas anteriores, onde havia esse mesmo procedimento, para que não criasse nenhuma dificuldade, muitas vezes, né, entre colegas parlamentares que queriam presidir, enfim, o que é um direito, obviamente. Mas aí se estabeleceu esse critério porque facilita em um de nós, membros da mesa, né, temos que estar presente aqui em todas as sessões. Claro que cada um tem suas obrigações políticas, né, pessoais, enfim, principalmente nos seus estados. Mas eu diria que pouquíssimas sessões deixaram de ser realizadas aqui, né? O que, claro, como Vossa Excelência é presente, né, dificulta as manifestações e que ficam nos registros do Senado, nos seus anais, nos anais da história do Senado. Mas é uma defesa, mas uma defesa apenas
analisando de uma forma intelectual, porque uma vez ou duas ou três que haja ausência de um dos membros da mesa, talvez pela presença constante e admirável de Vossa Excelência, não haveria prejuízo, inclusive, do conjunto dos senhores senadores. Só deixando bem claro, senador Chico Rodrigues, eu fiz até a ressalva e faço de novo. O senhor sempre, quando está na sua escala, o senhor sempre vem. Tá certo? Infelizmente, eu acho que são 7 da mesa diretora, né? São 7, é isso? 9? Com o presidente. É um número que, infelizmente, outros colegas não conseguem ter a presença que o senhor vem. Então, infelizmente, hoje nós estamos com o inverso. Se o senhor pegar as sextas-feiras e segundas, quinta nem se fala, quinta está sendo cancelada toda a sessão. Mas segundas e sextas, a maioria já não está sendo realizada por causa dessa mudança. Então, deixando claro esse registro da sua sempre participação, mas também dizendo que ao longo dos 200 anos do Senado, eu conversei com colegas aqui, o senador Álvaro Dias, vários outros que, inclusive, já saíram, o senador Lazier Martins, o senador Isalci, que entrou junto comigo, né, senador Isalci, em 2019. Eu cansei não, porque eu acho bom do parlamento é isso, é falar. Então, a gente ficava aqui horas na segunda e na sexta, debatendo assuntos, fazendo denúncias, discursos, pronunciamentos. E o senador Isalci cansou de abrir essa sessão e eu talvez estava incomodando, talvez não, incomodou alguns discursos nossos aos poderosos de plantão, vamos dizer assim, que mudaram uma norma que a gente que eu nunca tinha visto aqui. Eu nunca tinha visto alguém da mesa ter que abrir. Começou agora, no ano passado. Então, e conversando com parlamentares que já estão há vários mandatos, Magno Malta, por exemplo, ele disse não. Nos outros mandatos de senador meu, tinha 2 ou 3 aqui, abria a sessão não deliberativa, porque a gente não vai votar nada, a gente vai apenas discursar. Então, eu acho muito ruim para a democracia isso, sabe, senador Chico? Eu acho muito ruim, ainda mais no momento que essa casa é questionada legitimamente pela população brasileira, para que ela se levante e investigue o ministro do Supremo, por exemplo, que estão aí tocando terror na censura, né? A gente está se rebaixando nesse aspecto da democracia. Mas fica só esse registro. Eu espero que mude. Eu sou sempre um parlamentar aqui otimista, esperançoso com o porvir. Então, eu espero que tudo isso faça as pessoas refletirem, né? Às vezes tem que vir à luz tudo isso para a mudança dessa decisão da mesa diretora. Obrigado, senhor presidente. Queremos, continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra à senadora Zenaide Maia, que na sua ausência, passo a palavra ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom, tem algumas coisas a falar, esclarecer, principalmente para o consórcio da imprensa, que tem pego aí um vídeo que fizeram editado com pedaços de fala minha, nem entrevista, numa live minha, dizendo que o presidente Trump irá prender o Alexandre, então que ele não teria essa autonomia. Não, não tem. Nenhum presidente de um país vai determinar por si só a prisão de uma autoridade de outro país. Isso não existe. Eu vou explicar aqui, eu tenho que agora explicar Nobre senador Marcos Duval, você me concede só um minuto para registrar aqui a presença dos... Como eles têm um prazo apenas de 5 minutos, o pronunciamento de Vossa Excelência são 20, para anunciar aqui a presença no plenário do Senado dos alunos do ensino médio da Escola Estadual Dom Eliseu de Unai, Minas Gerais. Sejam bem-vindos, vocês que, quem sabe, pela vontade de Deus, um dia eu não possa estar aqui como senador da República também.
Continuando o pronunciamento de Vossa Excelência. Bom, então, para esclarecer, eu vou explicar como é que funciona e como é que irá o senhor Alexandre de Moraes ser preso. Bom, depois eu digo quais os motivos também que ele fez para tal. Então, a questão da prisão do Alexandre de Moraes. Primeiro vamos começar pela OEA. A OEA tem 35 países que são signatários, mas o que a OEA pode fazer de fato é penalizar o país, não a pessoa do Alexandre de Moraes. E fatos já foram comprovados e que, junto com a OEA, nós temos o tribunal, nós temos vou até pegar aqui, ó, até o resultado, aliás. Nós temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, está aqui da OEA, que me enviou esse documento dizendo que está se comprovando as denúncias que eu fiz no âmbito criminal contra direitos humanos e contra a violação, crimes contra a humanidade e violação de direitos humanos. Está aqui a própria comissão me comunicando que está sendo comprovado as minhas denúncias. Bom, vamos passar para outra etapa, depois eu explico onde é que entra o Trump. Existe o Tribunal Criminal Internacional, são 123 países signatários, foi de acordo do Tratado de Roma. Após a Segunda Guerra, foi visto que durante os processos, né, de denúncias e de acusações e de penalidades dos nazistas, se entendeu muito que todos diziam, eu só estava cumprindo ordens. Então, esses 123 países, após esse tribunal de Nuremberg, eles decidiram se juntar para fazer um tribunal criminal internacional. Então, esse tribunal criminal internacional, ele sim penaliza a pessoa e não o país. Como nós já temos na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a confirmação de que houve violações aos direitos humanos e muito mais, e o que cabe ao Tribunal Criminal Internacional é defender os direitos humanos internacionais e crimes contra a guerra, genocídios, mas de países que são signatários e que a justiça não está fazendo nada para impedir o ato de uma violação de direitos humanos e contra a humanidade. Só que no nosso fato é o quê? A própria justiça, o Alexandre de Moraes é que está cometendo as violações e os crimes contra a humanidade. Então, a Corte, o Tribunal Criminal Internacional, agiria se eles estivessem sem movimentação nenhuma para impedir os atos ante a humanidade. Só que no nosso caso é a própria Suprema Corte, através do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo esses atos. Então, o Tribunal Penal Internacional já está com todas as documentações, provas, documentos, também se abastecendo dos que já estão sendo comprovados na OEA. E esse Tribunal Penal Internacional, apesar dos Estados Unidos não ser signatário, mas ele é mais ou menos signatário, tem algumas condições, ou seja, ele não permite que nenhum americano seja preso pelo Tribunal Criminal Internacional em território americano. Se tiver que ser preso, é fora dos Estados Unidos. Essa é a única condição, mas ele é um dos integrantes. Bom, por que o Vladimir Putin não veio para o G20? Porque o Tribunal Criminal Internacional saiu a sentença de prisão contra ele, crimes contra a guerra, crimes de guerra, porque o país dele não tomou providências. E aí pergunta, será então que foi isso? Sim, ele não veio ao G20 com receio de ser preso, um dos homens mais poderosos do mundo, com medo de ser preso no Brasil, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Criminal Internacional. Mas por que ele não é preso lá na Rússia? Porque a Rússia não é signatário do Tribunal Penal Criminal. Como ele seria preso? Se ele sai da Rússia para qualquer dos 123 países que são signatários do Tribunal Criminal Internacional, ele será preso.
ele é obrigado, o país é obrigado a prendê-lo. Por isso que ele não veio ao Brasil. Quem diria? E aí, todo mundo pensa, o Alexandre não vai ser preso nunca. Isso é um tribunal criminal internacional. Condenou um presidente, um ditador como Putin, e ele tem receio de ser preso. Se tem receio de ser preso, que ele sabe do tamanho que é o Tribunal Criminal Internacional. E por azar do Alexandre de Moraes, ele ainda pegou um novo governo que vai entrar nos Estados Unidos, que além dos Estados Unidos fazer parte como membro permanente da ONU, olha que azar, os Estados Unidos também é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Nossa Senhora, é daí que vai partir a denúncia. É daí que vai partir a denúncia para o Tribunal Criminal Internacional contra Alexandre de Moraes. Mas há provas, muitas provas, desde o dia 8 de janeiro até hoje, excessivas provas. Várias já estão sendo enviadas para mim, confirmando as denúncias que eu fiz. Desde o dia 18 de janeiro, 10 dias depois do dia 8, inclusive fiz um ofício, na época, para a presidente Rosa Weber, para poder afastar o ministro Alexandre de Moraes pelos atos que ele estava cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos, e simplesmente ele começou a perseguição contra mim, que é notório para todos. Então, quando perguntaram para mim, o presidente, a imprensa, o consórcio da imprensa, disse que não existe, é mentira, o fato do presidente Trump dar ordem de prisão para Alexandre de Moraes. Claro que é mentira, não existe isso. Mas o presidente Trump, através da ONU, vai pressionar diplomaticamente porque na ONU já passa para 193 países signatários. E como a diplomacia americana ela é extremamente poderosa, será de lá que partirá dessa comissão de segurança da ONU que partirá a denúncia contra Alexandre de Moraes, com fartos documentos, inclusive documentos contra um senador da República no Brasil. Aí eu pergunto, a minha posição, a minha luta, meu protesto é em defesa da Constituição, artigo 5º, artigo 53, que cabe a nós parlamentares, e o artigo 220. Todos incluem a sociedade inteira na questão de liberdade de expressão, liberdade de fala, as imunidades parlamentares que nós temos, todas as minhas foram violadas. A invasão ao meu gabinete é um crime contra um poder, invadir um gabinete sem o devido processo legal, sem autorização que sequer da PGR. E ainda teve 2 delegados que tentaram apreender meu passaporte e vieram com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, até agonia falar ministro, porque eu tiro a credibilidade dos outros, mas do senhor Alexandre de Moraes dizendo o seguinte, descumprindo, quer dizer, se eu não entregasse o passaporte, bloqueio e entrega imediata do passaporte, inclusive o diplomático, desde já autorizada a busca e apreensão, caso não haja sua entrega espontânea. Isso para um senador da República. E aí depois vem, o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas aplicará na imposição de multa diária no valor de 50 mil e também a imediata decretação de prisão preventiva contra o senador da República. Eu desafio qualquer um ler e ver aonde enquadra isso. Prisão preventiva. Nem se eu fosse um acadêmico de direito eu teria vergonha de botar isso num documento e mandar 2 delegados ir lá. Uma clara violação à nossa Constituição, à nossa democracia. É lógico que eu não entreguei. Meu passaporte diplomático está aqui, mas é claro que ele não ia ficar sentindo perdido nessa batalha, que não é uma batalha, a defesa da Constituição, pelo menos da minha parte. Só que ele suspendeu. Esse é o meu passaporte de cidadão brasileiro.
Também me orgulho, não é pela cor, é pelo trabalho que se executa. Também sou, só não vou dizer o país, eu fechei aqui o país, cidadão da União Europeia. E esse daqui eu jamais vou revelar qual é o motivo que eu tenho esse passaporte em mãos. Passaporte do governo dos Estados Unidos. Então, ministro, ou senhor Alexandre de Moraes, você não está só violando os direitos de um senador da República, mas de um cidadão brasileiro, europeu, e aí vai. E agora é o novo governo. Então, todo mundo pergunta, por que o Alexandre não é preso? Por que ninguém faz nada? Porque foi o governo Biden que articulou a eleição do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, que blindou todas as denúncias que nós íamos fazendo na OEA, nas organizações internacionais, todos, na ONU, no Tribunal Penal Criminal Internacional, todas essas denúncias que nós íamos fazendo desde o dia 8, não andava porque o governo Biden freava. Pedia para segurar, engavetar, segura, nada, e nada acontecia. Só que a partir da investigação do dia 8 de janeiro, fui subindo até chegar no governo Biden. Foi daí que o Capitólio me absorveu e montamos um grupo para poder estudar o que está acontecendo, o que aconteceu com o Brasil, que foi um golpe. As eleições foram fraudadas pelo Alexandre de Moraes, comprovadamente, com vasta documentação para comprovar isso. Tanto é que não é à toa que o futuro presidente Trump, na sua rede social, já colocou que o Alexandre será preso. E o Elon Musk também, que vai fazer parte do governo dos Estados Unidos, colocou que será preso Alexandre de Moraes. Porque Alexandre de Moraes não esperava que o Elon Musk pudesse comprar uma das plataformas que ele manipulava. É muito azar, né? Não vou dizer azar, não. É muita bênção de Deus. E aí eu desafio qualquer um a colocar para mim que existe crime de censura no Brasil, que a Constituição fala em qualquer condição, seja ela qual for. Eu desafio os ministros, os 11, a sentarem à minha frente e me convencerem que a nossa Constituição permite a censura. Ou seja, claramente não há nenhuma possibilidade de censura em nenhuma condição. Então, o senador da República sendo censurado é porque está calando o que eu estou informando e denunciando e comprovando as ilegalidades, os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. Só que agora eu não estou mais sozinho. Até falo, é minha luta, meu sangue, mas pela nossa liberdade. E isso, graças a Deus, fez com que o futuro presidente americano, em questões de segundos, olhasse para o telão, para ele não ser morto. Que, inclusive, quem organizou aquele atentado foi o governo Biden. Assim que o próximo presidente sentar na cadeira, tudo vai ser colocado às claras para todo mundo. Então não é de novo, o senador Marcos Duval lá de 2023, que dizia muita coisa, e todo mundo dizia, está ficando doido, não tem prova nenhuma, isso daí é mentira, isso não é nada, cadê prova? Bom, o presidente foi eleito, as provas começaram a aparecer. Quando ele estava forte, nós entendemos, o grupo que nós tínhamos no Capitólio, entendemos que ele estava se fortalecendo, e que então teria possibilidade de já começar a soltar as provas para vários influenciadores pelo mundo afora e para a imprensa. E aí essa questão de, o Elon Musk não cumpriu a lei brasileira, por isso que sofreu o que sofreu. Mentira, não existe lei nenhuma que obriga a ter uma empresa e um representante no Brasil, é lei da cabeça do Alexandre. Eu desafio qualquer um aqui a me provar que existe uma lei obrigando a empresa de plataforma a ter uma empresa no Brasil. Desafio. Também desafio aqui, alerto aqui a todos os funcionários públicos, seja da Polícia Federal, seja do magistrado, seja de qualquer órgão, mas sendo público. Se você acatar uma decisão ilegal, que não tem base na lei, muito menos na Constituição, você está cometendo o mesmo crime que quem te demandou a ordem. Vários, quase 70 investigadores, agentes
e delegados da Polícia Federal já estão numa lista que está sendo colocada agora para o Tribunal Criminal Internacional. Vão sentar na cadeira de réu junto com Alexandre de Moraes, porque estavam obedecendo ordens que não existem, embasadas em leis que não existem. E o próprio Tribunal Criminal Internacional coloca isso como um crime, obedecer ordens ilegais, porque era desculpa de todos os nazistas. Ah, só estava cumprindo ordem. E por isso, por essa desculpa que foi criado o Tribunal Criminal Internacional, que hoje cuida disso, violações de direitos humanos e aí por aí vai. Bom, quando eu fui estudar a Constituição, que eu não fui jurista, eu vim da área operacional, a nossa Constituição ainda é mais rígida. Ela, além de exigir o não cumprimento da ordem sem embasamento legal, sem estar na lei, que dirá na Constituição, que é a nossa lei maior, o funcionário é obrigado a denunciar quem determinou a ele a cumprir aquela ordem. Se ele não denuncia, ele é julgado, ou seja, pela corregedoria, ou pelo órgão específico, o Conselho Nacional de Justiça, para ser penalizado por ter cumprido uma ordem sem embasamento legal nenhum. Então, para vocês, policiais federais, que muitos foram meus ex-alunos, alerto a vocês, parem de cumprir ordens ilegais, que o Serviço de Inteligência do governo americano já está catalogando os que já estão fazendo desde o dia 8 de janeiro. Que dirá agora com o Trump, que ganhou? Uma grande maioria do governo Biden, que estava dando essa proteção a Alexandre de Moraes, começou a fugir, agora está tentando chegar no Trump. E chegando no Trump, abastecendo de denúncias do governo Biden, ligado a essa proteção ao Alexandre de Moraes. Agora a gente entende por que o Alexandre de Moraes tinha tanto poder e ninguém fazia nada, nem os órgãos internacionais faziam nada. Mas acabou. Graças a Deus acabou. Agora, por que ele continua ainda sendo carrasco, não cumprindo a Constituição, se ele está sabendo o que é, ele acha que vai ser impune? Vocês já ouviram falar daquela metáfora do sapo com o escorpião? Para quem não viu, eu vou contar rápido, para vocês poderem entender. O escorpião tentou convencer o sapo de ajudar a atravessar o rio, porque senão ele ia se afogar. E o sapo falou, não vou te ajudar, porque você vai jogar seu veneno e eu vou morrer. E ele falou assim, não, mas se você morrer, eu vou também morrer, porque eu vou estar no rio. E aí convenceu o sapo. O sapo botou o escorpião nas costas e assim começou a atravessar o rio. No meio do caminho, o escorpião vai lá e pica o sapo. O sapo pergunta, poxa, agora eu não entendi, nós vamos os dois morrerem? Ele faz parte do meu instinto. Então, não adianta achar que o Alexandre de Moraes vai ter coerência ou vai achar que nada vai acontecer se é da personalidade dele, de psicopata. Pode estudar o que é psicopatia, vocês vão achar que escreveram o currículo do Alexandre de Moraes. Então, agora, com o novo governo, não há possibilidade, ainda não posso determinar período, mas que o presidente Trump, através da ONU, da Comissão de Segurança da ONU, irá pressionar, junto com 193 países da ONU, para que o Tribunal Criminal Internacional, que já tem provas e documentações que veio da ONU, já tem provas suficientes de crimes, só pelo menos um, que é o meu caso, fora o dia 8, que eu também denunciei todos. Então, quando vier, vai vir com muita força e velocidade e uma movimentação diplomática que vocês não têm noção. De fato, ele será preso. Quando? Não sei. Mas vai ser muito mais rápido. Mas que vai ser preso, vai ser preso sim. E vocês que estão obedecendo ordens ilegais, parem imediatamente de ir cumprir ordem judicial de busca e apreensão ilegal, ainda mais contra um senador da República, que só pode ser preso com crime inafiançável, em flagrante delito. Traduzindo, se eu estivesse matando alguém e o policial me vendo matar, eu teria que ser trago aqui para o Senado Federal. Não existe isso daqui de prisão temporária para senador da República. É tanta aberração, tanto para o
Alexandre de Moraes, que eu não vou colocar como ministro, que futuramente ele estará atrás das grades, mas dos próprios policiais federais de compactuarem com isso. Então eu peço, parem e, como consta na Constituição, denunciem o que estão demandando de vocês. Para complementar, também sou jornalista. Então eu digo aos jornalistas que eu sei o que eu posso, o que eu não posso dizer. Em que momento eu posso, o que eu não posso dizer. E a ética que eu tenho que ter, e não em cima de ideologias. Então, deixa eu deixar claro aqui para o grupo, o consórcio da imprensa. Não disse que, diretamente, o presidente Trump irá prender Alexandre de Moraes, mas que o governo Trump, através do futuro presidente Trump, irá, sim, mandar prender Alexandre de Moraes, determinar a sua prisão através dos órgãos competentes. E se o Alexandre quiser ir para qualquer outro país, dos 193 signatários da ONU, vai ser preso, assim que sair a decisão do Tribunal Criminal Internacional, que já está sendo colocado e dito os nomes de quem vai ocupar a liderança desse tribunal, através do controle dos Estados Unidos. Então, não há o que mais falar, há o que só esperar. E que a justiça seja feita. E eu peço o imediato cumprimento do artigo 53 pelo presidente do Congresso Nacional, para que seja restabelecido e cumprido o artigo 53, que Alexandre de Moraes está violando sistematicamente contra mim desde o dia 18 de janeiro, quando denunciei ele para o STF. Estou sem redes sociais, porque lá eu que denunciava os crimes e as violações dele. Eu estou com o meu passaporte diplomático suspenso, bloqueado, mas eu tenho mais 2, 3 formas de entrar. E sem recursos financeiros, invasão de gabinete, se eu parar para falar aqui, vocês não vão acreditar a quantidade, denúncias sem nexo, sem cabimento, dizer que eu estava interferindo nas investigações. O Alexandre de Moraes estuda sobre comissão representativa. Eu fazia parte da comissão representativa durante o dia 8 de janeiro, e uma das funções que nós temos que executar e não prevaricar é, caso ocorra algo contra o Congresso, nós somos obrigados a investigar, questionar, convocar ministros. Então não houve interferência, nenhuma investigação, houve o meu cumprimento da minha função, não só na comissão de fiscalização das agências de inteligência, como também da comissão representativa. Peço para a imprensa estudar o que é a comissão representativa, além da minha função de senador da República e além do meu juramento em defender a Constituição. Então aqui eu não estou defendendo o que aconteceu contra mim, mas sim a Constituição, os parlamentares, e agradeço aqui os 42 senadores da República que, ao ver tamanha ataque à Constituição, se levantaram e subscreveram o requerimento feito pelo Rodrigo Cunha, presidente do Podemos, aqui no Congresso. 42 senadores se levantaram, a maioria suficiente para impeachment o ministro. A maioria se levantou contra o ministro Alexandre de Moraes para que seja derrubado todas essas cautelares ilegais, sem nenhum embasamento jurídico, nem muito menos que dirá na Constituição. Então, sobre o fechamento, já estou encerrando, presidente, o fechamento da empresa X no Brasil, dentro de uma lei, eu questionei uma repórter que estava ao vivo. Que lei é essa que ele embasou para poder fechar? Que é obrigado a ter uma empresa e um representante aqui? Não existe. Ele foi lá no Marco Civil da Internet e leu um trecho que diz: caso a empresa não tenha uma sede própria no país e um representante, que se tenha um canal de comunicação direto da Justiça brasileira com a área advocacia das plataformas, ou uma ou outra. Então, em outro dia ou amanhã, eu vou começar a relatar todos os crimes contra a Constituição que ele tem cometido. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de falar. Vossa Excelência se manifestou aí com o devido direito parlamentar de fazê-lo,
citando fatos, mostrando provas, obviamente, que, consequentemente, serão incluídos nos anais do Senado da República, nobre senador Marcos Duval. Continuando a lista dos oradores inscritos, eu vou passar a palavra para o senador Exaussi Lucas, do PL do Distrito Federal, mas antes eu gostaria aqui de deixar um registro em relação ao último prêmio de Fórmula 1 realizado em São Paulo, no dia 3/11, onde tiveram como vencedores o Max Verstappen e o Esteban Ocon, o holandês e um francês. Obviamente, uma corrida extremamente empolgante, cheias de emoções, corridas em dias de chuva, como gostava o Ayrton Senna. Não podemos aqui deixar de registrar a grande homenagem que foi feita ao Ayrton Senna, uma verdadeira apoteose dos milhares de, acho que mais de 200 mil pessoas que estavam naquela Fórmula 1, naquele prêmio da Fórmula 1 e, obviamente, as pessoas se maravilharam, via as pessoas literalmente chorando quando o famoso carro da Lotus fez o percurso por 5 vezes na pista com aquele bolido fortíssimo, né, que empolgava o Brasil e o mundo naquelas tardes de domingo, quando se realizava o prêmio de Fórmula 1 aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. E não poderia deixar de fazer outro registro com relação a que, novamente, nós esperamos que o Brasil venha a ter as mesmas emoções que sempre teve quando por lá passaram pilotos renomados do nosso país. E aí o Emerson Fittipaldi, o Ayrton Senna, que foi a grande marca que vai ficar indelével, inesquecível na mente de todos no nosso país, o Nelson Piquet, outro grande astro, né, e assim por diante. Mas agora temos a alegria de dizer que os organizadores da Fórmula 1 entenderam que o Gabriel Bortoleto participará a partir de 1º de janeiro de 2025 dos grandes prêmios da Fórmula 1. Torcemos por ele, um jovem de apenas 20 anos, que é a grande esperança e alegria para toda a população brasileira nas manhãs ou tardes de domingo, em qualquer um dos países do mundo onde são realizadas essas provas. E especialmente, obviamente, no mês de novembro, quando for realizado aqui no Brasil. Mas também faria outro registro e de uma forma absolutamente justa, né? A organização do evento, né? E a presença permanente, né? Com as suas ações, com a sua organização, comandadas pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diga-se de passagem, reeleito, né, o prefeito Ricardo Nunes, pelo seu jeito, pela sua forma gentil, pela sua presença permanente à frente da prefeitura da maior cidade da América Latina e orgulho do Brasil, que é São Paulo. Nós queremos deixar esse registro da organização, né? Parabenizar ao prefeito Ricardo Nunes pela gentileza, pelo gesto de nos conceder, inclusive, a oportunidade de ali também estar, né? E o chefe de gabinete, Vitor Sampaio, que também, de uma forma extremamente generosa, nos receberam e nos deram a oportunidade de estar ali junto com eles, participando e assistindo aquela bela prova que vai ficar tatuado na nossa memória para sempre. Portanto, não poderia deixar de forma alguma de deixar esse registro aqui em relação ao prefeito Ricardo Nunes, da nossa capital, São Paulo. Continuando a lista dos oradores inscritos, passo a palavra ao senador Exaussi Lucas, do PL do Distrito Federal. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, presidente, venho a essa tribuna
depois de uma longa reflexão. O presidente Tancredo Neves disse aqui dessa mesma tribuna que os homens públicos devem saber ouvir a voz rouca das ruas. Recolhe-se hoje no Brasil inteiro uma visão muito negativa em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao governo que aí está. E isso não é bom nem para a justiça e nem para o sistema democrático. O excesso de personalismo e de exposição pública de alguns eminentes ministros da mais alta corte pode estar maculando a imagem da deusa da justiça, representada aqui mesmo na Praça dos Três Poderes, na escultura de Sesquiate, uma deusa cega, de olhos vendados, pois que não deve julgar quem quer que seja pelo nome ou por sua ideologia, mas julgar os fatos à luz das leis, independente de quem está sendo julgado. A deusa grega deve estar com vergonha de ali estar. Senhoras e senhores, todos sabemos que os cidadãos brasileiros que participaram das manifestações de 8 de janeiro de 2023 foram presos antes das sentenças, julgados como manadas, e estão sendo suprimidas todas as instâncias de julgamento, o que significa também em suprimir o amplo direito de defesa. Nessa linha, o ex-presidente Michel Temer, com uma longa experiência política e competência jurídica, veio a público defender uma anistia modulada, que significaria anistiar os manifestantes e permitir que sejam julgados na primeira instância, como reza o direito para todos os brasileiros, apenas e somente aqueles com provas inequívocas de que tenham destruído bens públicos. Esses devem ser julgados por depredação ao patrimônio público. Isso vale para todos, inclusive aqueles que depredaram instituições e com suas tintas colocam suas frases em pontes, prédios públicos, viadutos há anos. Isso existe diariamente e por apoiadores, inclusive do atual governo. Nunca foram julgados, mas o batom da cabeleireira a colocou presa e sem a presença de seus filhos menores. É isso? É essa a justiça? Na mesma linha também se pronunciou o ministro da Defesa do governo Lula, Múcio Monteiro, cuja experiência sabe bem o que seria de fato um golpe. Ele sabe que isso não houve e defendeu a anistia para os manifestantes, bem como mostrou que militares das Forças Armadas jamais agiram na linha de um golpe militar. Não houve golpe, disse o ministro Múcio, mas isso sempre soubemos. Ora, vamos ser claros, os populares que manifestaram sua indignação com o resultado eleitoral estavam desarmados, e ainda que entre eles houvesse algum dos baderneiros, seria absolutamente impróprio imaginar que estariam dando um golpe, sem canhões, sem metralhadoras, desarmados e sem apoio das Forças Armadas. Por isso, existem duas alternativas. A primeira é o presidente da República propor a anistia, a exemplo do que fez o presidente Juscelino Kubitschek, nos episódios de Jacarecanga e Aragarças, pacificando o país. Ou este Congresso Nacional usar as suas prerrogativas e aprovar essa anistia. A harmonia entre os poderes pressupõe que, quando se verifica o excesso de um poder, os outros reequilibrem a paridade necessária à preservação do sistema democrático. Essa é uma responsabilidade que nos cabe, inalienável ao poder que recebemos das urnas. Cabe a nós, senhores senadores e senadoras. Mas vamos analisar os dois lados, os aspectos e as vontades. Senhoras e senhores, desnecessário dizer ainda
que, na mesma forma que militantes da esquerda julgam que o então juiz Sérgio Moro teria interferido nas eleições de 2018 ao condenar e prender Lula, os militantes de direitas consideram que o Poder Judiciário está agora interferindo nas próximas eleições ao tornar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Prestem atenção. No caso de Lula, sem fazer juízo de valor, havia uma denúncia de corrupção sistêmica, havia provas com delações e hoje há processos e julgamentos em vários países, não só aqui, como em nossos vizinhos da América do Sul, mas também nos Estados Unidos. Aqui são inocentes, lá não são. Aqui temos amigo do meu pai, lá são julgados pelo crime que cometeram. Já no caso do presidente Bolsonaro, a acusação seria ele ter se reunido com embaixadores para falar de suas preocupações com o sistema eleitoral. Mas o detentor de mandato não pode tornar públicos seus eventuais questionamentos? Isso é crime? Claro que não é, e todos sabem disso. Corrupção não é democracia, e toda e qualquer interferência no processo eleitoral não deve ser tolerada, seja por quem for, em nenhum caso. Isso contribui para a democracia pelo qual tanto lutamos. Senhoras e senhores, não podemos nos omitir. Quando o presidente da mais alta corte, numa discussão de rua, diz a um manifestante, perdeu o mané, ele está sendo impróprio e deixando claro que tem lado, o que não se coaduna com a função pública que exerce. Essa situação análoga exige que todos nós, uma discussão clara e uma tomada de posição definitiva. Uma coisa é fazer justiça. Todos nós desejamos que a justiça exista, seja imparcial e que todas as pessoas respondam na justiça pelos seus atos em desacordo com as leis. Outra coisa é justiçamento, próprio dos regimes autoritários ou de poderes despóticos. Os mais renomados juristas do país têm afirmado que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e por um juízo autonomeado não tem respaldo legal. Significa uma clara supressão de instâncias. Cidadão sem foro privilegiado deve ser julgado na primeira instância, com direito aos recursos previstos em lei. As instâncias superiores, e não diretamente no Supremo, quando não há possibilidade de recurso. Portanto, julgados por um juiz autonomeado e manifestadamente parcial, é uma afronta ao devido processo legal. E pior, referendado pelos seus pares. Esses cidadãos presos previamente e condenados pela mídia não têm nenhum direito de defesa. Os advogados não têm acesso aos autos e não podem fazer sustentação oral. O que diria o grande Sobral Pinto numa hora dessas? Justiça sim, justiçamento não. Por fim, basta andar nas ruas e conversar com as pessoas comuns. Há evidência de algo muito errado. As pessoas podem hoje não saber, como antes, os 11 titulares da seleção brasileira de futebol, mas todos sabem quem são os 11 ministros supremos, antes respeitados e que só falavam nos autos. Hoje, os juízes que ali estão não recebem mais a confiança do povo. Temos que saber ouvir a voz rouca das ruas e corrigir os excessos, voltar à harmonia e independência dos poderes previstos na Constituição, antes que a sociedade demonstre de outras formas o seu manifesto descontentamento. Senhoras e senhores, esse parlamento, eleito pelo povo, deve encontrar na anistia
já sugerida por nossos juristas e patriotas, bem como por milhares de cidadãos brasileiros, a forma adequada de voltar o país para a normalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Exalcir Lucas, Vossa Excelência também trata de um tema aqui que, obviamente, é recorrente em vários segmentos da sociedade e que, claro, que tem o seu alcance, né, em todos os veículos de comunicação. Tenho certeza que o pronunciamento de Vossa Excelência, pelas ideias que Vossa Excelência prega e pelos motivos pelos quais busca, eventualmente seguirá nesse curso, né, até que haja uma consolidação, pela espera, pela crença, enfim, pela crença que poderá realmente acontecer. Portanto, parabéns, Vossa Excelência. Encerramento com convocação. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão deliberativa para amanhã, terça-feira, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Pelos indivíduos. A aposta é até antes do início do evento, jamais durante o evento. Isso está documentado como nocivo. Isto é responsabilidade. Responsabilidade não é jogar isso na mão do apostador e dizer, agora faça como você quiser. Então, não só a responsabilidade recai sobre o apostador, mas sobre uma indústria efetivamente comprometida com o entretenimento e não como ficar arrancando o couro do apostador, e com um governo efetivamente comprometido com a preservação da vida, e vou repetir aqui, da vida do seu cidadão, da vida do seu eleitor. É bom que se lembre que isso aqui é uma democracia e que o que se fizer aqui vai ser revisto nas urnas na próxima eleição. Muito bom. O próximo, por favor. Então, o que é uma legislação apropriada? De novo, nós já fizemos um documento com uma proposta mais detalhada de 10 tópicos que consideramos importantes. Aqui eu não trouxe os 10, por uma questão de tempo, mas trouxe aquilo que eu considero fundamental. O exemplo de sucesso que a gente precisa seguir é o do cigarro e derivados de tabaco que foi seguido nesse país. Infelizmente, está sendo subvertido pelo problema do cigarro eletrônico, mas ainda é um exemplo internacional de medida com impacto mensurado na população e melhora da saúde coletiva. Então, façamos o mesmo. Propaganda vetada em todo e qualquer meio de comunicação, ponto final. Nesse país não tem mais propaganda de cigarro na TV, no jornal, na internet. A única propaganda tolerada é no ponto de venda. Fim papo. Advertências visíveis, aliás, nesses pontos de venda. Um QR Code, alguma coisa discreta para não incomodar, mas o suficiente para que o cara fale assim, tá com dificuldade com o jogo? Tá triste? Perdeu muito? Pega esse QR Code aqui agora, pá, e aquilo te remete imediatamente para um site que vai te informar, que vai te permitir, por exemplo, fazer um teste em autoavaliação online, que vai, por exemplo, dizer, está com dificuldade, o Sistema Único de Saúde tem um CAPS próximo a você, com profissionais efetivamente treinados. Né? Limite de gasto pré-aposta. Isso é muito importante. Isso, inclusive, já tem estudo mostrando, é muito apreciado pelos próprios apostadores. Pô, os caras se preocupam comigo. Ele está me falando que eu tenho que dizer antes quanto eu estou disposto a gastar nas 24 horas de hoje. Este valor é autodeterminado pelo apostador, mas tem que ter um teto que é determinado externamente e compatível
com a renda declarada. Ah, mas muitas dessas pessoas são isentas porque não tem uma renda superior a 2.600. Fácil, então se a renda vai até 2.600, você estabelece que o limite para aposta em 30 dias é até 4% desse valor. Por quê? Porque, de novo, temos estudos que mostram que quem compromete uma renda acima de 4% da sua renda pessoal em jogo tem até 15 vezes mais chances de ser um transtorno do jogo. Então, é relativamente simples, os números já existem. O que precisa ter é vontade política para pôr aquilo que pesquisa já definiu, certo? Aliás, vai ter que ter cruzamento, né? Entre aquilo que o cara está apostando, com um CPF devidamente cadastrado, e aquilo que ele declara como renda, porque isso vai poder localizar quem é o jogador compulsivo e também diferenciar quem é o lavador de dinheiro, né? Por último, ainda dentro daqueles elementos que não podem faltar numa legislação verdadeiramente responsável, lista de autoexclusão que tem que ser administrada por um gestor independente. As listas de autoexclusão que existem hoje em dia são de iniciativa das próprias bets. É como se você convidasse a raposa para tomar conta do galinheiro. Ela promete que só vai pegar uma galinha por dia. Quando você vê, o teu estoque acabou hoje à tarde. Vou dar um exemplo. Meu paciente entra e diz, quero me excluir. Ele se exclui. Ele está impedido de fazer a aposta, mas ele continua recebendo mensagem. Todo dia ele recebe uma mensagem dizendo assim, você sabe que tem uma promoção? Você sabe que tem uma promoção? Ah, você sabe que você pode suspender a sua autoexclusão quando você quiser? Aliás, eu não vou te informar, mas dentro de 6 meses a sua autoexclusão se expira. E aí dali a 6 meses eu mando uma mensagem assim, você sabia que você já pode apostar de novo? Tá aqui um bônus. Tá aqui. Não, tá aqui uns R$100 para você jogar de graça. As nossas, aspas, custas. Vocês entenderam? Não é só chamar uma raposa para tomar conta desse, mas é uma raposa com um apetite particular para te esfolar, meu caro apostador. O próximo, por favor. Bom, queridos, o tempo urge porque eu devo me deslocar daqui para o STF, onde farei mais ou menos praticamente a mesma apresentação, né? Eu não quero me detalhar muito sobre a questão da Agência Nacional para o Jogo de Azar. A gente precisa de algo assim, uma comissão, uma instância reguladora que possa debater isso de maneira recorrente e que possa fazer uma atualização, porque é um ecossistema extremamente dinâmico. Veja bem, hoje em dia existe uma convergência de mídias, né? Então o indivíduo entra para jogar um videogame. Só que existe um videogame que é um cassino social. Quem aqui conhece Mario Brothers? Procura aí depois o cassino do Luigi. Quem é o Luigi? É o irmão do Mario, do Super Mario. Ele tem um cassino. Ele tem um cassino onde crianças, os seus filhos, são convidados a apostar dinheiro de mentirinha. Ok? Eles estão, assim como o cigarrinho de chocolate que existia, eles estão condicionando a nova geração e o futuro cliente das bets. Tá bom? Isso é que a gente chama de convergência de mídia, sem contar outros elementos embutidos nesse tipo de situação. Portanto, é preciso que você tenha uma comissão, instância permanente que verifica essas coisas e atua de maneira adequada. Este país, ao contrário do que já se disse, eu acredito nele, este é um país sério, este é um país que, quando se dedicou a temas que lhe são próprios e candentes, foi capaz de produzir uma resposta que tornou-se um exemplo internacional. Nossa campanha contra a AIDS, nossa campanha contra o cigarro, uma campanha pouco declarada, mas nacional contra a catarata, certo? E nós somos um país de paixões. Temos paixão pelo esporte, temos paixão pelo futebol, temos paixão pelo vôlei. E se tivermos esportistas, tínhamos paixão pela Fórmula 1. Aliás, este ano são 20 anos que perdemos Senna e 2 anos que perdemos Pelé. Não botei aquela foto ali por acaso, né? Saiba o que vai acontecer se a gente permitir essas coisas. Vocês conhecem telecat? Vocês conhecem luta profissional de luta livre?
campeonatos de mentirinha, ensaios, peças de teatro. Combina-se antes quem vai ser o campeão aquele ano. Se permitirmos as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo, é o que vai acontecer com o Brasileirão. Série A, B, C, D e o alfabeto inteiro. Mas o problema é, futebol e esporte fala diretamente à alma do brasileiro. Ele inspira. A atividade esportiva de alto nível que a gente tem a oportunidade de observar vai se perder, e junto com ela, toda uma fé que a gente poderia ter em nós mesmos. Vamos seguir o exemplo desse senhor aqui, Pelé. Vamos marcar um gol de placa e estabelecer uma legislação dura para que a saúde coletiva e a identidade nacional possam ser preservadas como elas merecem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muitíssimo obrigado, doutor Hermano Tavares, professor associado da Universidade de São Paulo, da USP. O senhor trouxe aqui informações e sugestões importantíssimas que eu, como vice-presidente dessa CPI, vou encaminhar para os nossos colegas, para o nosso relator, senador Romário, também para o presidente, senador Cajuru, porque o senhor deu aí soluções importantes. E realmente é uma referência internacional o enfrentamento que o Brasil fez com relação ao vício ali do tabaco, né? Que estava tomando conta, aumentando, e o Brasil fez isso, diminuiu bastante, e referência dentre países aí, com muito... países do chamado primeiro mundo, né? Vamos dizer assim. O Brasil tomou a dianteira com relação à campanha. A gente tem que também agradecer nesse aspecto que o ex-ministro da Saúde e também foi senador, colega meu aqui, eu tive o prazer de passar 4 anos com ele, que foi José Serra, né? Então ele foi um baluarte ali, os outros ministros da Saúde também sequenciaram esse trabalho. E por que não fazer isso na questão dos jogos de azar, das casas de apostas? Agora, o pior, doutor Hermano, e o senhor sabe disso, é que está tramitando aqui na casa e a gente tem que estar muito atento, a sociedade brasileira tem que estar muito atenta, porque o lobby é poderosíssimo. O lobby é poderoso, isso movimenta bilhões de reais para poucos, à custa da tragédia humanitária de muitos, de milhões. Mas eles estão querendo, a qualquer momento, colocar no Senado Federal para votar, sabe o quê? Que já passou na Câmara. Questão de volta de bingo de cassino para o Brasil. Físico. Então, é um projeto que tenha lá um DNA de um magnata estrangeiro, um negócio dirigido. E esse escândalo das bets, essa devastação que está acontecendo de vidas e famílias, trouxe um alerta para que a gente evite piorar as coisas com isso. Agora a sociedade tem que estar mobilizada com relação a essa pauta que há 30 anos tramita aqui, está na boca para aprovar agora, né? E nós precisamos resistir à sociedade brasileira. E o senhor, muito importante, porque estuda com afinco, mergulhou, tem experiência de vida e de conhecimento técnico para nos auxiliar, para evitar isso. Mas muito obrigado mesmo pela sua participação. Já concedo a palavra imediatamente ao doutor Salomão Rodrigues, doutor Salomão Rodrigues Filho, do Conselho Federal de Medicina, por 15 minutos, com tolerância da casa, para a sua exposição, ele que está online. Muito obrigado, doutor Salomão. Minha saudação ao senador Girão, meus cumprimentos pelo seu grande trabalho nesta casa. Eu queria inicialmente cumprimentar o doutor Hermano Tavares, o doutor Oscar Cox e o doutor Vinícius Andrade. E quando vi os 3 nomes, já desisti da palestra que eu tinha preparado para fazer uma coisa diferente, que seria uma inserção
numa contextualização do que estamos discutindo do ponto de vista médico junto à sociedade. O Hermano foi perfeito na sua exposição e eu, de uma forma muito clara, cumprimento pela clareza das suas posições. E é muito difícil falar só sobre a ludopatia, mas a ludopatia, eu sei que o Vinícius também vai abordar isso, eu imagino, pelo que eu conheço dele, pelo que eu conheço também do Cox, vão fazer uma apresentação voltada muito tecnicamente. Então, eu vou poder falar um pouco sobre essa contextualização, né, para que eu possa colocar com clareza o pensamento. Até também uma prerrogativa de ser o decano desse grupo, né? Eu tenho 53 anos de psiquiatria e tive 10 anos no Conselho Federal de Medicina, trabalhando na Câmara Técnica de Psiquiatria. Com a introdução das novas tecnologias em nosso cotidiano, a internet e os jogos eletrônicos tornaram-se ferramentas amplamente utilizadas, e utilizadas de uma forma irrestrita. Tornou-se um dos maiores fenômenos globais na última década. Seu uso saudável e adaptativo deu lugar progressivamente ao seu abuso e à falta de controle, que impactaram severamente na vida diária de milhões de usuários da internet, principalmente os mais pobres e os mais ingênuos. Posteriormente, já mais recentemente, o surgimento de centenas de bets, eu não tenho um número exato, mas talvez o senador Girão tenha, aliado à publicidade com ostensiva presença de ídolos do futebol, tanto da bola como do microfone, que desavisadamente emprestam seu prestígio pessoal, seu nome, sua imagem, para avalizar uma atividade que saqueia a população, principalmente os cidadãos das classes D e E. A influência de ídolos é um peso muito grande para que o indivíduo acredite que ele vai ganhar dinheiro ali. Aquele ídolo do futebol que ficou tão rico ganhando no futebol internacional e que está aconselhando a jogar numa bet, vai ter a sua fala seguida pelos mais ingênuos, pelos mais empobrecidos. E a facilidade para jogar é outro fator, né? Torna as pessoas presas fáceis, presas frágeis do sistema das bets. Basta um Pix, né? Eu busquei, encontrei, não fiz um slide nem nada, da economia do vício, um artigo da Folha de São Paulo que eu me detive nele agora em outubro, saiu acho que em 19 de outubro. Assistimos estarrecidos à explosão das apostas eletrônicas. E como a Folha noticiou, o Banco Central identificou entre janeiro e agosto deste ano, de 2024, foram destinados às chamadas bets, casas de apostas eletrônicas, algo em torno de 18 bilhões até 21 bilhões mensais em pagamentos via Pix, feito com valores pequenos, o que indica que são pessoas com maior dificuldade social. Isso totaliza a alarmante cifra nesses 8 meses de 166 bilhões. Se projetarmos isso para o ano, de 8 meses para 12, chega a 250 bilhões por ano. E aí é preciso dizer que a restrição da liberdade econômica não é sinônimo de autoritarismo, mas regulamentar com rigor os jogos é questão de saúde pública. O cidadão, na expectativa de ganhar, aliada à imprevisibilidade do resultado para o apostador, estimula a libertação de dopamina que determina uma excitação e a vontade incontrolável de jogar mais. O sistema de recompensa do cérebro é o circuito que processa a informação relacionada à sensação de prazer e de satisfação. A dopamina é um hormônio ligado a esse sistema
Ela é liberada quando a pessoa aposta, e isso reforça a compulsão, aumentando os níveis de excitação, reduzindo a inibição de decisões arriscadas ou uma combinação de ambas. Os centros cerebrais envolvidos nesse processo são os gânglios da base, o núcleo caudado e o tálamo. A manipulação de resultados é consequência que desacredita o esporte. E quem vai custear esses tratamentos? Certamente será o SUS, certamente as casas de apostas conseguirão driblar essa responsabilidade, mas ela precisa também ser jogada para as casas de aposta. O vício em jogos de azar não é frescura, mas uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde, a ludopatia. Eu acho que eu gostaria de deixar essa contextualização e uma preocupação que as bets vão destruir o futebol brasileiro. Muito obrigado. Muitíssimo, muito bem. Quero agradecer demais a sua participação. É fundamental aí que a gente possa ouvir pessoas que tenham essa consciência, né? Tenham esse conhecimento e uma fala bastante forte, né? Uma fala muito contundente, representando o Conselho Federal de Medicina, né? O doutor que falou agora, doutor Salomão, né? Salomão Filho, que fez aqui uma exposição extremamente produtiva para nós, né? Então, agradecemos muito. Até essa sua fala, doutor Salomão, assim como a fala também do doutor Hermano, que vai ter que sair agora para a reunião lá no Supremo Tribunal Federal, que vai tratar desse assunto também. A sua fala merece não sei se o senhor já publicou um artigo, porque ela está com um pensamento assim, bem objetivo, de um alerta, e que eu acredito que pode somar muito, né, nessa discussão. Então, eu quero lhe parabenizar, doutor Salomão Filho, representante do Conselho Federal de Medicina, que nos trouxe aqui essa sua participação. Muito obrigado. Em nome do Senado Federal, eu lhe agradeço. Agora, já concedo a palavra também, imediatamente, ao doutor Oscar Rodolfo, do Conselho Municipal Antidrogas do Rio de Janeiro e também de Jogadores Anônimos, né? O senhor tem 15 minutos com a tolerância da casa. Muito obrigado pela sua participação aqui nessa CPI, nessa reunião de debates importantes sobre esse tema que às vezes vai passando à margem, mas que eu considero que é o coração e a alma dessa CPI, que é o estrago social, o estrago da saúde mental que nós estamos vendo aí com relação a essa droga, porque não deixa de ser uma droga que vicia a questão de aposta da jogatina. O senhor tem a palavra, doutor Rodolfo, do Conselho Municipal, onde está sem o som. Eu acho que... Agora sim, agora está com som. Agora a mídia abriu aqui, né? Bom, primeiro, uma boa tarde a todos. Agradeço a possibilidade de falar em nome de Jogadores Anônimos, né? Porque nós sabemos que grupo de mútua ajuda é anônima, ou seja, aquele portador da doença, ele não poderá aparecer em público, na mídia, em qualquer coisa, né? Isso faz parte dos princípios e das tradições, já que JA é uma recuperação, é uma opção de recuperação da doença, cujo folheto de JA define o jogo compulsivo como uma doença progressiva,
existe muito mais a perder do que o dinheiro. Lamentavelmente, o indivíduo não tem consciência que cada vez mais tempo é consumido com o jogo. O jogador é a última pessoa a dar-se conta do problema. Se você tem problemas com o jogo, nos procure. E o que é o JA? O que é o Jogadores Anônimos? Jogadores Anônimos é uma irmandade composta de pessoas que compartilham suas experiências, força e esperança, com o intuito de resolver o seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem de problemas com o jogo. O único requisito para fazer parte da Irmandade é o desejo de parar de jogar. Não há mensalidades ou taxas para tornar-se membro de Jogadores Anônimos. Somos autossustentáveis através de nossas próprias contribuições. Jogadores Anônimos não está associado a qualquer seita, denominação, partido político, organização ou instituição. Não almeja envolver-se em qualquer controvérsia, não endossa nem se opõe a qualquer causa. Então, esta é uma opção de recuperação. O próprio senador Girão coloca uma coisa muito interessante, que são essas campanhas orientadoras. E eu gostaria que me pusesse na tela, e que já foi pedido previamente, o que nos Estados Unidos existe. Na propaganda do jogo, existe embaixo um QR Code em que encaminha-se a um centro de recursos para problemas de jogo. E esse centro de recursos para problema de jogo, nele consta todas as opções para ajudar aquele comprador, aquele jogador compulsivo. Aí está, vocês estão vendo na telinha, e embaixo há esse encaminhamento. Então, como nós estamos diante do que aqui foi citado, da propaganda do cigarro, dentro dos locais de venda, os próprios maços de cigarro trazem um aviso de risco e de perigo. Então, isto, eu, como médico, associo-me ao doutor Hermando Tavares, que também coloca isso, que faça-se essas campanhas educativas, essas campanhas de orientação. Porque hoje, os Jogadores Anônimos, o que a mim pessoalmente, membro de um conselho municipal antidrogas, entusiasma o trabalho de JA em nível Brasil, de uma grande expansão. E eu fico muito feliz de acompanhar de perto, como profissional, essas campanhas. Para vocês terem uma ideia, vocês tinham, num passado muito recente, apenas grupos de JA em Salvador, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, João Pessoa, Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo, sabendo-se que em São Paulo, capital, e Rio de Janeiro eram os únicos locais em que se tinha um número maior diversificado de grupos de JA. Hoje já funciona Fortaleza com 2 grupos, Maceió, Brasília, portanto, exatamente aí, Vitória, Goiânia, Belém, Natal e Palmas, capital de Tocantins. Ora, e também em cidades menores, Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro. No dia 16 agora de novembro, vai abrir em São José dos Campos, em São Paulo. Temos em Juiz de Fora
e já está em andamento algum processo na cidade de Manaus, capital da Amazônia, e também, me parece, em São Luís, capital do Maranhão. Então, neste momento em que fica-se um pouco de mãos atadas a uma solução ao portador da doença do jogo patológico, o JA passa a ser uma grande opção, não de tratamento, mas de recuperação em cima de princípios dos quais o próprio preâmbulo de JA se fez enunciar. Então, eu só posso agradecer essa oportunidade de poder passar esse trabalho profícuo que membros de JA estão realizando em nível de Brasil. Então, eu espero que esta CPI tenha resultados muito profícuos e que possamos ter também nessas casas de jogo, ou mesmo na propaganda dos bet, que são hoje oficiais, né? Esse QR Code em que se encaminhe a como eu posso chamar, de centro de recurso para problemas de jogo, o qual orientará a pessoa não só a JA, como a outros serviços de atenção a uma doença que o doutor Hermano Tavares colocou dados extremamente importantes que precisam ser levados em muita consideração. E ele coloca sabiamente uma coisa realmente impressionante, que é a terceira dependência química. No Brasil, só perde para o tabagismo e o alcoolismo. Agora, vocês imaginem, eu como médico trabalhando na área, a grandeza de doentes e seus familiares que eu recebo em pleno desespero, somando os alcoólatras, somando os tabagistas e mais agora os jogadores compulsivos. Então, agradeço a atenção, repito, agradeço a JA essa oportunidade de estar aqui falando em nome de JA e agradeço esse espaço dado pelo senador Girão e senador que se retirou aí, que eu não me lembro o nome dele. Caju. Então, muito obrigado pelo espaço e uma boa tarde a todos. Muito bem. Muito obrigado, doutor Oscar Rodolfo, ele que é do Conselho Municipal Antidrogas do Rio de Janeiro e também um dos membros aí dos Jogadores Anônimos, né, que estimula esse trabalho tão importante, assim como a gente tem na sociedade os alcoólicos anônimos, né, que historicamente fazem um trabalho aí de resgate muito importante, né? É como ele falou, não é de tratamento, é de recuperação, né? E eu acredito também que os jogadores anônimos têm um papel a cumprir. E pelas palavras do próprio doutor Oscar Rodolfo, já abriu em Fortaleza, já abriu em outros estados, está abrindo, está expandindo, e eu acredito que isso tem a ver com essa tragédia hoje protagonizada pelas casas de apostas, né? Então a demanda social está tão grande de pessoas perdendo tudo que está precisando desse movimento se reforçar, que é o dos jogadores anônimos, criando aí. E lá nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer Las Vegas, de estar, e a gente vê nas propagandas deles, eles colocam lá, é como aquela coisa de remédio, né? Coloca lá bem rapidinho, aquelas propagandas de remédio, esse rápido, que você tem que ter uma lupa muitas vezes para também, no algum material impresso ver, você tem que ter uma lupa. Eles colocam isso, né? Eu acho que tem que ser aqui no Brasil algo mais contundente,
Como foi o do tabaco? O tabaco é um grande exemplo de sucesso brasileiro, que mostra aquelas imagens fortes do que é que acontece com o fumante, né? Vários problemas físicos, enfim. E eu acredito que da questão do jogo de azar, da jogatina, a tragédia é tão grande que precisa de algo chocante também, né? Porque a gente vê a má vontade dessas casas, né? Dessas empresas bets, dessa turma que ganha dinheiro com a tragédia alheia, trabalhando com relação a poupar as pessoas, ou seja, dando uma porta de saída, como foi colocado aqui pelo doutor há pouco tempo atrás da USP, né, doutor Tavares. Então, assim, a gente precisa correr contra o tempo. Essa é a grande realidade. Enquanto a gente está fazendo essa audiência pública, eu agradeço o doutor Rodolfo, Oscar Rodolfo, mais uma vez, como os outros palestrantes, tem gente se viciando, porque é uma lavagem cerebral. É o tempo inteiro propaganda com influências, com pessoas famosas, né? E está levando as pessoas ali pro buraco mesmo, literalmente. Está levando pro abismo. E não é uma propagandazinha ali no rodapé que vai segurar ninguém nesse aspecto, né? A gente tem que restringir, mas a gente fica feliz, ao mesmo tempo, em ver um trabalho de idealistas, de pessoas que estão ali fazendo, através de como tem nos Alcoólicos Anônimos, trabalhando nos jogadores anônimos, porque isso é uma mão amiga para tentar tirar algumas pessoas. Mas o ideal é que as pessoas nem cheguem lá, né? No aspecto de nem entrarem no vício, né? Então a gente precisa proteger essas pessoas, porque a exposição ao jogo faz com que muito brasileiro caia nessa, e isso aí é estatística, isso aí foi demonstrado aqui há pouco, que quanto mais exposição, mais possibilidade de pessoas entrarem nesse transtorno do jogo, né? Porque é uma patologia, diga-se de passagem, a ludopatia. Vamos falar mais sobre ludopatia, que a própria OMS já reconhece como uma doença, né? Que é o vício em jogo. Então eu já passo a palavra ao nosso próximo expositor, que vai falar por videoconferência também, é o Dr. Vinícius Oliveira de Andrade, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8.000 médicos, e da Associação Médica Brasileira, também outra entidade seríssima, de renome no Brasil, e eu fico muito feliz que o doutor Vinícius esteja aqui participando, representando essas duas grandes instituições. O senhor tem a palavra, doutor Vinícius, por 15 minutos, com a tolerância da casa. Muito obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço o senador Girão e todas as autoridades presentes, em especial ao doutor Hermano, doutor Salomão e doutor Oscar. Meu nome é Vinícius Andrade, sou médico psiquiatra, atuo como assistente no ambulatório de jogo do Instituto de Psiquiatria da USP, ProAnjo, e hoje venho representar a Associação Brasileira de Psiquiatria, o qual sou membro da Comissão de Adicções, a ABP, e a Associação Médica Brasileira, a AMB. Como médico e representante dos meus colegas, venho dizer a vocês que o jogo não é uma simples atividade de lazer, e sim um comportamento com potencial de dependência e, assim, consequentemente, prejudicial à saúde. Quando se fala de danos ao jogo, ele não afeta apenas o bem-estar de um indivíduo, mas também financeiro e relacionamentos, afetando famílias, comunidades, com potencial consequência ao longo de toda a vida. Lembrando da associação desse comportamento com o aumento do risco de suicídio, abuso de álcool, nicotina, maior incidência de episódios depressivos e ansiosos, além dos endividamentos financeiros. Venho citar hoje um relatório publicado recentemente, em outubro desse ano, no The Lancet Public Health,
uma renomada revista médica, onde uma comissão de especialistas em transtorno do jogo estima que, globalmente, no ano passado, em 2023, 46% dos adultos e quase 18% dos adolescentes se envolveram em jogos de aposta. E a previsão desse crescimento, de acordo com eles, é que a perda de consumidores é estimada em custos em quase 700 bilhões de dólares até 2028. Então, reforçando que isso não é um problema apenas do Brasil, é um problema a nível mundial. Embora apenas uma pequena proporção dos indivíduos seja classificada como envolvidos em jogos de apostas problemáticos, 1,4% e 1% para o transtorno de jogo. Lembrando, quando a gente fala de porcentagem, 1%, a gente está falando de 1 para cada 100 pessoas, 10 para cada 1.000, 100 para cada 10 mil. Então, considerar o efeito do jogo em todo o seu espectro de consumo é crucial. Certo? Isso é algo que a gente vem se falando há anos. Porém, o que há de novo? O Dr. Hermano citou que tem um ambulatório de jogo há mais de 30 anos, falando sobre problemas, né? Mas, hoje, a gente tem questões como a internet. O uso de marketing digital para atingir consumidores por meio de mídias sociais e dados de usuários, juntamente com patrocínio e ídolos, acelera o processo, que antes exigia um período específico e até ingressos para o indivíduo ter acesso àquela oportunidade de jogo, né? E qual a consequência disso? Estamos enfrentando um aumento vertiginoso das apostas. Dados recentes de um PIB brasileiro de quase 11 trilhões de reais, o brasileiro apostou 24 bilhões de reais. Por diversos aspectos pode ser justificado. Porém, me atento à parte médica e cito, por exemplo, como a mistura de mecanismos adictivos que antes eram restritos a jogos de azar apenas, como a roleta, caça-níquel, são inclusos em mecanismos de jogos digitais e muitas vezes disfarçados de forma lúdica e atingindo camadas mais novas da sociedade. E a gente vê que o jogador altera esse processamento de recompensa do nosso sistema de recompensa cerebral, regulado muitas vezes pela dopamina. Aumenta a impulsividade e desregulação emocional. Falta de controle das próprias emoções. Essa camada mais nova, nossos jovens, que estudos demonstram que por aspectos do desenvolvimento cerebral são mais vulneráveis e já comprovada em vários estudos, se expostas mais cedo, apresentam um potencial maior de desenvolver um uso problemático do jogo. E o que nós, médicos, temos a dizer? Como médicos, fizemos o juramento de Hipócrates. Prometemos solenemente consagrar a vida a serviço da humanidade, promovendo saúde e bem-estar do indivíduo, guardando o máximo respeito pela vida humana. Então, eu digo, jogar é brincar com coisa séria. Adotar uma abordagem de saúde pública exige a adoção de 2 princípios fundamentais. O princípio da precaução, vamos agir antes que isso aconteça, né? E o uso das melhores evidências disponíveis. Assim, recomendamos que as regulamentações, como fizemos em outras áreas muito bem citadas aqui da adicção, como o tabaco, olhe para as crianças e jovens, impondo requisitos, por exemplo, de idade mínima e identificação obrigatória. Forneça medidas eficazes de proteção ao consumidor, como a autoexclusão universal, gerida por uma entidade de preferência independente, né, das casas de aposta. A regulamentação ocorra proporcionalmente ao risco de danos àquela atividade. Por exemplo, estimular jogos que não sejam predatórios, jogos que não estimulem a perda de controle e a compulsividade e a desregulação emocional já citadas. E olha, há muito que se pode fazer sem comprometer a jogabilidade e o prazer de jogar. Medidas que limitem o consumo de jogos, como limites de depósito e quantidade de apostas executáveis. Um limite de gasto por apostas adequado à renda do apostador. Se esse apostador, como também já dito, tem uma renda de R$3.000, vamos fazer um limite que seja proporcional. A gente sabe que se o indivíduo gasta mais de 4% da renda que ele tem grande chance de desenvolver um processo adictivo.
Além disso, maiores investimentos em pesquisa e tratamento. Temos o dever ético e moral de preparar o Sistema Único de Saúde para que ele possa reconhecer, acolher e tratar os indivíduos afetados e seus familiares, fazendo que dessa forma o jogo possa reduzir, ao menos em parte, o mal que ele possa causar. E reforço que quando o tratamento é bem realizado, a gente pode evitar boa parte das consequências do jogo já citadas, né? Como depressão, perdas financeiras, ansiedade e o suicídio. Por último, considerando a complexidade das ações necessárias e a natureza multifacetada dos jogos de azar, tanto em suas versões tradicionais quanto online, propomos também a criação de uma agência nacional para os jogos de azar. Essa agência teria como objetivo central a implementação de uma política de regulamentação flexível e atualizável, que acompanhe as mudanças constantes do setor. Essa poderia ser composta de profissionais multidisciplinares, incluindo legisladores, epidemiologistas, especialistas em saúde mental, economistas, profissionais da tecnologia, entre outros que julgarem necessário. Essa equipe teria como missão estipular e pesquisar e aplicar medidas eficazes para reduzir os danos associados aos jogos de azar, bem como promover a prevenção e tratamento das condições relacionadas. Por fim, agradeço a atenção dispensada à ABP e à AMB e que possamos construir juntos um futuro onde o entretenimento seja fonte de bem-estar e não de sofrimento, com políticas justas e um compromisso coletivo. Temos a responsabilidade e o poder de proteger a saúde mental e a dignidade de cada pessoa impactada pelo jogo. O tempo para agir é agora. Excelente, excelente. Quero agradecer o Dr. Vinícius Oliveira de Andrade, da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação Médica Brasileira, pela sua participação aqui nessa audiência pública. Em nome do Senado, eu agradeço. Manda, por favor, meu abraço ao Dr. Galo, né, que fez e faz aí um trabalho fantástico à presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem muito foco nessa questão, não é de hoje, está sempre participante, né? Eu quero também ressaltar aqui uns dados que eu prometi no começo da sessão, né? Nós temos aqui, por exemplo, só para a gente ter uma noção, de 50, olha só, de 50% a 80% dos jogadores compulsivos já pensaram em suicídio. Eu vou repetir, o dado é assustador. De 50% a 80% dos jogadores compulsivos já pensaram em suicídios. Sabe quanto é a média da população? 5%. Nos jogadores compulsivos é 50% a 80%. Agora, olha outro dado gravíssimo, que mostra que é um problema de saúde pública para ontem. Desses mesmos ludopatas, ou seja, dos jogadores compulsivos, 13% a 20% já tentaram ou conseguiram se suicidar. Sabe qual é a média da população? 0,5%. Entre os jogadores compulsivos, os ludopatas, 13% a 20%. São vidas que nós estamos perdendo aos montes. Vidas com essa brincadeira de mau gosto, que é aposta. Que só tem coisa ruim junto, só vem coisa ruim. Como falou aqui o doutor Tavares, está estragando com o futebol, está devastando empregos, porque migra o dinheiro da economia, do comércio, até da indústria, está indo para o jogo. O Bolsa Família foi um exemplo disso, os brasileiros mais pobres.
E a gente está vendo aí poucos ganharem com isso tudo. Né? Então, eu não sei o que é que nós estamos esperando. O Senado Federal devia partir para refazer o seu erro, reparar o seu erro que foi ter aprovado aquele projeto no ano passado. Então, está nas mãos de cada um de nós, senadores, com apoio da sociedade, para bloquear essa sangria desatada de algo que tem prejudicado muitos brasileiros, muito o Brasil, especialmente os nossos conterrâneos, né, os nossos irmãos e irmãs mais pobres, menos favorecidos, são os que caem nessa lábia, né, de que vai ficar rico do dia para a noite. O que vai fazer ficar rico é o trabalho, é dedicação, não é aposta. Né? E a gente tem visto isso, né, se acumulando. Eu sou procurado, todo jogo que eu vou, ou quando eu estou na praça ou estou na rua, é impressionante. E nós vamos ouvir agora um conterrâneo meu lá do Ceará, que perdeu tudo com aposta. Agora nós vamos ouvir. Família estruturada. É um milagre ele estar vivo. Você vai ver o testemunho dele agora. Né? E eu tenho visto muita gente me procurar, cada vez mais, na porta do estádio, desesperado. Com o irmão, ou ele mesmo, que não tem mais, não pode voltar. Rapaz, é uma tragédia o que está acontecendo e a gente não pode ficar insensível a isso que está acontecendo, porque as nossas digitais estão lá. Essas digitais de sangue, de inocente envolvido, estão lá. Nós, senadores, somos responsáveis por isso. Essa casa. Né? Porque falta de aviso não foi. Tudo isso que a gente está vendo aqui, você pode pegar nas notas taquigráficas aqui, os discursos que nós fizemos antes da votação, alertando para o que ia acontecer. Aí agora a mídia do Brasil toda fala, mostrando comércio incomodado, a indústria, mostrando a canibalização, mostrando os brasileiros usando Bolsa Família, mostrando o endividamento em massa, que nós estamos vendo a ponta do iceberg. A pontinha do iceberg. Então nós temos que, juntos agora, reparar isso. Enquanto é tempo. Eu concedo a palavra ao senhor André Rolim, por 15 minutos, com tolerância da casa, para a sua exposição. É o nosso último convidado. Penúltimo, tem mais... Doutor André. Não, André? Estevão? Pronto. Então, doutor André Rolim, o senhor tem 15 minutos com tolerância da casa. Muito obrigado. Diretamente do Ceará, eu acredito, aí de Fortaleza, não é isso? Isso, senador. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Né? Obrigado pelo convite de estar participando desse evento. Mais um aqui na nossa enorme missão de levar a mensagem, né? De ajudar a sociedade, que no final do dia é a que mais sofre diante de tudo que a gente está vendo hoje. Eu costumo dizer que a gente está passando por uma nova pandemia, como você mesmo falou, e essa é muito silenciosa, né? Porque o paciente que está doente nem sabe que está doente. Então, ele nem sabe que precisa de ajuda, nem sabe por onde começar. E esse é o grande problema do vício em jogo, né? Eu jogava, como você disse, eu sou um sobrevivedor desse assunto, e eu jogava deitado, com o celular na mão e botando minha filha para dormir. Eu jogava tomando banho, né? Abria a porta e fazia as apostas, eu jogava a roleta e fechava. Eu não conseguia, né, às vezes, parar nem para uma reunião ou para alguma coisa do tipo. Eu passei a ser um cidadão meio que sem função nenhuma, né? A cabeça só virava voltado para a aposta. E a aposta, ela acontece a toda hora. Agora mesmo eu posso estar falando com vocês e posso estar mentindo aqui e estar apostado em quais jogos que eu quiser, porque as possibilidades são inúmeras. E eu, quando eu comecei nessa vida, passei 20 anos vivendo, o doutor Salomão falou muito da era digital, né? Eu venho lá da era um pouquinho antes do digital e eu percebi
o quão nocivo ficou com essa facilidade que a gente tem hoje em dia. Hoje, pior ainda do que quando eu passei a utilizar em 2011. E aí, a minha vida praticamente virou um jogo, porque eu ia jogar futebol com meus amigos, a partida tinha que ser apostada, eu ia jogar tênis na hora de lazer, eu tinha que botar dinheiro na frente para entrar na quadra de tênis. Até hoje eu vejo pessoas aqui no clube que eu frequento falando em apostar. Eu só entro na quadra se for apostado o jogo. Então a vida não ficou só no online. Vamos dizer assim, esse hábito de apostar, eu trouxe para a minha vida, para tudo que eu ia fazer, né? Então, é muito nocivo, né, esse assunto. No último domingo, eu estava num evento de família e um amigo meu falou que o filho dele, de 15 anos de idade, tinha falsificado a identidade e tinha perdido um valor considerável nas apostas. E eu disse, cara, me liga, vamos conversar com esse teu filho. Ontem pela manhã, tive uma ligação de uma mulher que estava prestes a se separar por causa de bets. E hoje, depois de eu sair daqui, eu vou fazer um encontro com ele, vamos tomar um café para trocar uma ideia, para a gente entender como é que a gente faz essa nova caminhada dele. E eu sou a pontinha que eu posso ajudar aqui, minimamente, algumas pessoas. E quando eu ajudo o próximo, eu sei que eu estou sendo ajudado. Quando eu participo de eventos, reuniões como essa, eu sei que eu estou sendo ajudado, né? Porque um dia era eu que não sabia por onde começar, e hoje eu estou tendo a oportunidade de passar a mensagem. Eu fui o primeiro, para todos que estão nos assistindo, o Girão, eu fui o primeiro da clínica lá em São Paulo, em 2021, a chegar por conta de jogo. Lá, quando eu cheguei, o pessoal perguntava, cara, o que é que tu está fazendo aqui? Não existe vício em jogo, o vício é em drogas e álcools e tal. E eu disse, não, meu amigo, eu estou no lugar que era para eu estar, eu tenho que escutar essas pessoas, porque os comportamentos são muito iguais. Então, depois que eu saí de lá, em apenas 3 anos, somente eu, fora o restante do Brasil, somente eu já enviei 8 pessoas próximas que precisavam de ajuda para uma clínica de recuperação. Então, tu imagina a quantidade de pessoas espalhadas por aí que está precisando de ajuda, assim como eu tive, né? Hoje eu estou sendo chamado por empresas grandes para dar palestras de conscientização, de reflexão sobre o poder das apostas, dos jogos online, jogos de azar, porque empresários estão sentindo na pele, né, isso que a gente está comentando, transferência de renda. O brasileiro ele não tem 2 bolsos, é um bolso só. É o bolso do supermercado, o bolso da conta de energia, o bolso do lazer e o bolso do jogo, é tudo um bolso só. E eu sei, por experiência própria, que o vício, como muitos doutores falaram aí, a dopamina bate mais alto na hora do jogo e a gente joga irresponsavelmente. Eu vi hoje uma propaganda de uma bet falando sobre toda essa conscientização, né? E ela fala da conscientização e no final dá o crédito extra para quem quiser vir apostar aqui, né? Como o doutor Hermano falou, é muita falácia para pouca proatividade diante da sociedade. E ela viveu de mim, né, das minhas custas, do valor que eu joguei irresponsável. Talvez tenha pessoas que consigam jogar ali um valor e ir embora. Eu não consigo. Eu já aprendi que eu não consigo ter essa consciência depois de, como você falou, depois de ter perdido casa, perdido carro, perdido terreno, perdido o emprego dentro da empresa familiar, ter sido internado. E aí só assim eu consegui entender o tamanho do estrago que eu estava fazendo com a minha vida. Graças a Deus minha família não me abandonou. Eu estou dentro do índice das pessoas que pensaram em suicídio, e não só por uma vez, por mais vezes. Graças a Deus eu nunca tentei. Estou aqui para contar o meu testemunho e levar a mensagem para a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas essa nova era digital, a quantidade de sites disponíveis, a quantidade de tipos de apostas disponíveis em todos os tipos de esporte, cara, passa a ser algo que é como se fosse covardia diante da sociedade. Eu lembro que eu estava no meio da pandemia, tudo parado, e a dopamina, né, o vício batendo, a fissura batendo, como se fosse uma droga mesmo. A fissura batendo, e eu achei um jogo para apostar lá, fiquei caçando lá e achei um jogo para apostar. E coloquei lá o valor, abri, tinha a opção de assistir ao vivo. Quando eu botei para assistir ao vivo, era um jogo de travinha na Bielorrússia, 3-3. Ali eu percebi, cara, você está doente, você está precisando de ajuda. Eu não estava mais jogando pelo dinheiro, não estava mais jogando pelo prazer, eu estava jogando
assim, pela necessidade mesmo, pela doença, né, patologicamente, visivelmente, que eu estava precisando de ajuda. E foi ali um dos primeiros motivos de eu pedir ajuda para alguns amigos e depois para minha família. Mas essa facilidade de apostar ficou muito visível. E aí, jovens que começam na brincadeira, dentro da escola, dentro da casa de um amigo, a partir do momento que eles têm acesso a um certo valor, a um certo dinheiro, a uma conta online, que seja até dependente do pai, mas ele acaba indo. É muito atrativo a venda disso. Você pega grandes astros esportivos aí, estão vendendo isso como se fosse um modo de viver. E eu sou a prova viva que isso é um modo de morrer, né? Não tem como você viver do jogo. Porque se fosse para eu viver, porque eu estava ganhando dinheiro, eu ia viver por causa do dinheiro, eu já tinha o dinheiro. Eu não precisava do jogo pelo dinheiro. Eu estava ali pelo vício mesmo, pela ganância de saber que eu ia ganhar dinheiro fácil. E para mim, hoje, eu acho que é um dos maiores desafios da nossa sociedade, é entender que o brasileiro ele tem essa mentalidade de ficar rico muito rápido. E é a mesma coisa do rato que acha que o queijo está ali na ratoeira de graça. Não está, né? Tem alguém querendo ganhar alguma coisa por trás, em cima disso tudo, né? Quanto à manipulação de resultados, é estrondoso, né? A gente vê o que está acontecendo. Eu mesmo, quando eu vejo, eu gosto muito de futebol, assim como o nosso senador Eduardo Girão, aqui em Fortaleza, a gente vai para os estádios, eu gosto de acompanhar, eu tive que ressignificar a ida para o estádio, pela quantidade de bets que a gente atingido dentro do estádio, mas eu estou ali pela diversão com minha família, para levar meu filho, minha filha, minha mulher para curtir o estádio e não para apostar mais, graças a Deus. E eu percebo, porque eu sou vivenciador desse negócio há muito tempo, eu percebo quando é algo estranho que está acontecendo. Tem resultados que são meio bizarros, tem atitudes de jogadores dentro de campo que são meio bizarras, né? E eu sei que hoje tem todo tipo de aposta. Ultimamente aí teve um jogador que foi expulso com 5 segundos. Está errado. Está errado. Você bateu na cueca, como diz o senador Cajuru. Isso não pode ser aceitável. O cara dá uma cotovelada no outro com 5 segundos. Então, assim, tem muita coisa que está acontecendo que está banalizando o esporte da população, o esporte da massa. Brasil, pentacampeão mundial, maior campeonato do mundo, maior quantidade de times, você vê a quantidade de times brigando ali. É um dos campeonatos mais, se não for o mais disputado do mundo. E a gente está passando por isso, né? Esse pessoal que comprou a mídia, comprou os jogadores, comprou os times, deixou todo mundo refém de uma situação como essa. E eu vejo movimentos que geram esperança. Movimento tipo, a mãe foi comprar a blusa de uniforme do filho e viu que tinha bet. Ela disse, não, eu não quero essa que tem a bet, não. Eu quero a senha o patrocínio. Eu não quero que meu filho saia divulgando bet. Esse é um dos movimentos que a gente vê que a sociedade está preocupada, né? Porque sabe que a casa dela amanhã pode estar, uma das casas pode estar sendo invadida pelas apostas. E, como bem disse o doutor Hermano, a cada apostador ele leva de 4 a 5 pessoas ao seu redor, porque são os codependentes que a gente chama. Então, eu não fiz, eu não tive problemas somente na minha vida, eu, pessoa física, que na verdade eu achei que era. Mas quando eu resolvi me casar, criar uma aliança com minha mulher, o dinheiro era nosso. Nossos filhos, tudo é nosso. Então, quando eu deixo de pagar a conta de luz, que vem lá alguém para cortar a minha energia, o problema não é só meu. O problema está dentro da minha casa. O problema está junto com minha mulher, junto com meus filhos. Quando eu deixo de comprar no supermercado, quando eu deixo de sair para um lazer, para jantar com minha esposa, o problema está no nosso. E eu achava que o problema era só meu, o dinheiro era meu, eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas isso tudo é a ganância, é a venda desproporcional, ilusória, de que pode se viver disso, que dá para ficar milionário, né, com jogos de azar, com apostas. E eu vivenciei na pele. Tive que aprender na dor mesmo, que isso não existe, que isso é uma ilusão. E hoje, graças a Deus, estou junto com vocês aí, com o senador Eduardo Girão, junto com o Roberto, o Movimento Sem Azar, Brasil Sem Azar, que eles estão fazendo um excelente trabalho. Sou apoiador, sou voluntário do projeto. Estou sempre à disposição, senador. E a todos os outros que estão aqui, obrigado. Vocês falando aí, toda essa parte teórica, de dados, de como funciona, eu vivenciei na pele. Passou aqui na minha cabeça todos os momentos que eu fui, né, passando na minha vida, que fez com que eu chegasse até aqui, mas que hoje eu posso trazer esse testemunho,
de esperança, de força, e dizer que a situação atual é de saúde pública, não é uma situação ímpar do jogo, do campeonato, do futebol, de coisas específicas, não. É uma saúde pública, é geral, como um dos nossos amigos aí falou de um dado que é mundial. Não é o Brasil, não é Fortaleza, não é Brasília, não é São Paulo, não é Rio, não. São todos os estados da federação, todos os países estão sofrendo com tudo isso. E eu espero que a gente saia dessa CPI com boas normas, boas práticas, que, como disse o senador Eduardo Girão, a gente possa limitar de vez. Você sabe da minha vontade, que é essa também, senador, mas a gente sabe que é um pouco mais complexo. Mas o que a gente puder limitar, que a gente possa proteger a nossa população, conte com o meu apoio, e a gente tem que envolver todas as áreas. A área de segurança pública, a Polícia Federal, uma série de outras áreas, e que precisa escutar a população, precisa entender o tamanho do perigo que a gente está prestes, que a gente está prestes não, que a gente já está vivendo. Então, desde já agradeço a oportunidade. Obrigado, eu sou representante da sociedade que passa por isso. Eu estou na linha de frente aqui ajudando pessoas, na medida do possível, e sei que isso é uma pandemia que está devastando nossa população. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, doutor André. Se puder deixá-lo na tela aí, eu agradeço. O André Rolim, se ele puder ficar na tela só para eu fazer umas considerações, porque não é a primeira vez que o André vem aqui no Senado. Ele já esteve pessoalmente aqui, dando o seu testemunho na questão do projeto de lei que pode ser votado a qualquer momento dos bingos e da volta dos bingos e cassinos. Ele já participou também de outros momentos aqui no Senado Federal, e eu quero lhe cumprimentar publicamente pela sua coragem, porque não é fácil conseguir uma pessoa que vivenciou, que chegou no fundo do poço como ele chegou, né, e mostrar a cara e dizer que pensou em suicídio, e dizer que estava devastando a família dele, que acabou com o negócio dele. É muita coragem a pessoa dizer isso. A pessoa se expor, né? E essa, você pode ter certeza, viu, André? Essa sua coragem, a sua ousadia no bem, em pensar mais no próximo do que na sua imagem, você mesmo, pode ter certeza, diante de tantas audiências públicas que nós fizemos, momentos aqui, você, se pelo menos uma vida você tiver salvo com seu testemunho, ter deixado essa pessoa, pelo menos ficar com a pulga atrás da orelha, não vou jogar não, que aquele cara eu vi ele falando naquele dia, já terá valido a pena esse seu esforço todo em estar participando, que eu sei que é um tempo que você tira do seu recomeço, que você está recomeçando, é um tempo que você tira para vir aqui, para participar, para se preparar para... Eu sei que você faz palestras aí também sobre esse assunto na nossa Fortaleza, né? Quem sabe possa fazer em outros lugares do Brasil também palestras, porque esse grande mal está se alastrando, né? Com a omissão das autoridades desse país. Eu me incluo, né? Não estou aqui criticando também, né, a nossa incapacidade de... Vendo o circo pegar fogo, porque isso a gente está vendo. Futebol perdendo a credibilidade, integridade, manipulação, as pessoas perdendo dinheiro, perdendo familiares, casamento, indo para o suicídio. A gente está vendo isso tudo, mas é aquele sapo que está dentro da panela. Nós estamos como aquele sapo que está dentro da panela. Não sei o que é que precisa acontecer. Chegar na família da gente? O que é que precisa acordar, né? É como a violência que está acontecendo. O que é que precisa se fazer nesse país? Então, eu quero dizer, doutor André Rolim, uma família muito tradicional lá de Fortaleza, né, que eu conheço, e que está tendo essa atitude de ser humano, de dar um testemunho desse, aqui, mais uma vez, no Senado Federal. Muito obrigado. Eu não sei se o senhor... há pouco tempo, nós tivemos uma fala de um dos palestrantes nossos, acho que foi lá do Rio de Janeiro, o doutor Oscar Rodolfo, né? Que falou que tem os jogadores anônimos em Fortaleza. Você já conhecia esse projeto? Você pode
falar aí, doutor André? Senador, eu sei onde é que fica, ele é recente aqui, inclusive o dono do imóvel é pai de uma pessoa próxima a mim, e ele está viajando, disse que assim que chegar, vai me levar lá para conhecer, eu ingressar e conhecer essa entidade valorosa que eu tenho um enorme prazer de fazer parte. Ótimo, eu quero ir também, tá? Quero falar com o Roberto aqui para marcar. Semana que vem a gente está aí e eu quero fazer uma visita porque nós temos que apoiar, é o mínimo que a gente pode fazer, apoiar iniciativas como essa, que é uma espécie ali de uma troca, né, de experiências, né? Como é que se chama? Tem uma palavrinha na psicologia que você chama, que você vai reúne as pessoas para uma roda de conversa e cada um vai colocando as suas experiências, né, sobre o tema. E é muito importante isso, né? Porque um vai ajudando ao outro ali, vai aprendendo com a experiência do outro. É um trabalho de solidariedade profundo e que através desse coletivo existe. A pessoa consegue sair. Alcoólicos Anônimos está aí para mostrar a eficiência. Agora, você viu, em Fortaleza é recente. Por quê? Porque é recente essa história de aposta esportiva. É recente isso, né? Então, como foi colocado pelo Dr. Tavares, que foi o primeiro palestrante aqui, que é um estudioso no assunto da USP, né? A gente não tinha isso. A gente não tinha essa tragédia acontecendo há poucos anos atrás. Aí veio Tigrinho, começou a vir esses jogos. Eu fui num hospital chamado Nosso Lar, Hospital Psiquiátrico em Fortaleza, e eu conversei com os médicos lá de plantão. Eu disse, olha, o que tem de gente entrando aqui de madrugada, né, pedindo socorro, que já vendeu tudo em casa, e que não consegue se controlar, e a família já botou para fora. É um vício como outra droga, isso que está acontecendo. E nós vamos fazer um debate semana que vem, aqui no Senado Federal, semana que vem. Deve ser uma semana virtual aqui, mas eu vou estar presente. Porque vai ter o feriado, né? Que é do dia 20. E nós vamos fazer um debate sobre a questão de celular nas escolas, né? É um debate que a sociedade, que nós vamos ouvir um lado, ouvir outro, e eu acredito que isso aqui para os nossos filhos está sendo também uma tragédia, e está formatando já algo muito pernicioso, de vício. E foi como colocou o doutor Tavares. Os joguinhos ali parecem inofensivos, ganhando ponto, ganhando bônus, ganhando coisa. Não tem dinheiro, por enquanto. Mas já vai colocando ali nas sinapses aquela necessidade, tudo explicado pela neurociência, né? A questão do vício se instala ali, quando a criança já começa, ali, adolescente, a ter um dinheirinho, meu amigo, está preparado para essa armadilha. Como falou, a ratoeira. Foi muito bem colocado pelo André. Então, André, parabéns mais uma vez, muito obrigado, é uma honra ter um conterrâneo como você. Conte comigo, com o nosso mandato, tá certo? Se tiver necessidade de articulação, viu, Roberto? O Roberto chegou aqui, tinha ido levar o doutor Tavares lá no STF, né? Chegou aqui. Esse testemunho dele, que me emociona todas as vezes que ele fala, a gente tem que levar em palestras pelo Brasil, sabe? Dependendo, claro, do tempo dele, que a gente sabe que é... Mas ele é uma pessoa que é o idealista, que quer ajudar, e dentro da possibilidade dele, fazer palestra. Vamos marcar uma visita nos Jogadores Anônimos, né? Lá em Fortaleza, para visitar. Foi recente. Ele disse que conhece a pessoa que cedeu o imóvel, o pessoal que está organizando, para a gente fazer uma visita, colocar o mandato à disposição, que a gente puder ajudar, porque é um caso de saúde pública gravíssimo que a gente está enfrentando. Gravíssimo que a gente está enfrentando, sabe? É uma pandemia. Mas ninguém para, como a gente parou da última vez, em 2020. É uma pandemia silenciosa, não é aquela coisa que está todo mundo todo tempo falando. Teve aí na mídia... A grande mídia entendeu, colocou as manchetes, até o crime organizado participa. O PCC lavando dinheiro, aumentando os lucros.
Comando Vermelho também. A gente está vendo isso acontecer. Os brasileiros gastando bilhões e bilhões. E não tem um choque ainda que a gente precisa ter. Não sei o que é que precisa acontecer para a gente agir. Eu sei que o lobby é poderoso. Um lobby é poderoso. Mas já temos instrumentos suficientes para a gente dar um basta nisso. Eu vi o presidente da casa falando que ia fazer um pacote das bets de novo, de tentar travar, e parou isso. Vamos cobrar publicamente da casa para que faça esse pacote, coloque esse pacote para a gente regulamentar isso ou acabar. Eu acho que já tem maturidade suficiente, já temos elementos suficientes para acabar com isso. Acabar, não deu certo, foi uma tragédia, viciou muita gente, vamos para evitar que mais pessoas percam vidas, famílias, enfim. Então, o último palestrante agora, eu já passo a palavra, e visando, obviamente, a riqueza do debate, a ampliação das discussões sobre o tema, objeto dessa audiência pública, convido o doutor André Estevão Ubaldino, membro do Ministério Público de Minas Gerais, a agregar com a sua fala por 15 minutos, com a tolerância da casa, essa grande discussão que nós estamos tratando aqui. Né? Então, o senhor tem a palavra, doutor André Estevão, xará do nosso André Rolim, André Estevão Ubaldino, que é membro do Ministério Público. O senhor tem 15 minutos com a tolerância da casa. Muito obrigado pela sua participação também. Senador Girão, não sei se é André Girão. Senador Girão. Senador. O som está desligado, o microfone, mas eu acho que a gente já está resolvendo aqui. É lá ou aqui esse? É lá. Doutor André Ubaldino, se o senhor puder ligar o som aí, já vai dar certo agora, eu acho. Eu acho que eu não ativei o mudo, não. Eu acho que é aí mesmo. Pronto, já está ok. Pode falar. Obrigado. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Ótimo. Boa tarde, senador. Eu lhe agradeço a gentileza do convite. Esse assunto é um assunto sobre o qual o Ministério Público o Ministério Público brasileiro já se debruça há muitos anos. Nós temos tido, desde há muito, uma preocupação muito grande com os jogos de toda espécie, e não só pelo seu aspecto ético, pelo aspecto moral, mas também pelos terríveis danos que, sabidamente, o jogo traz para as populações ali expostas. A propósito, eu hoje até desejaria estar em Brasília porque eu me apresentei como voluntário para participar da audiência pública que, nesse momento, está sendo realizada no Supremo Tribunal Federal, a propósito de uma ação com que ingressou a Confederação Nacional do Comércio diante do Supremo Tribunal Federal, na expectativa de ver reconhecida a inconstitucionalidade da lei aprovada pelo Parlamento brasileiro, que introduziu entre nós essa coisa absolutamente desagradável, perniciosa, que são as bets. Eu diria, inclusive, que talvez não haja evidência mais eloquente da danosidade desse tipo de atividade do que a circunstância de que a Confederação Nacional do Comércio, e esse dado é um dado estarrecedor, a Confederação Nacional do Comércio propôs diante do Supremo Tribunal Federal uma ação em que busca ver reconhecida a inconstitucionalidade da lei que autorizou entre nós as bets, porque a Confederação Nacional do Comércio está percebendo, esse, aliás, o motivo da ação, está percebendo uma redução na atividade comercial em virtude de que pessoas estão
utilizando seus recursos financeiros para apostas. O que, aliás, confirma uma informação que foi vinculada pelo Banco Central do Brasil, agora no mês de agosto, em conformidade com a qual, apenas no mês de agosto, nós tivemos a transferência de nada menos que 3 bilhões de reais de valores do Bolsa Família para as bets. Isso comprova que, efetivamente, o jogo é um instrumento, sim, de transferência de renda, mas é, criminosamente, um instrumento de transferência de renda dos pobres para os espertos, dos pobres para os que não têm escrúpulos e que querem, a todo custo, obter vantagens à custa do sacrifício da população mais excluída. Que o jogo causa dependência é algo já bastante sabido. Eu fui durante 8 anos, compus durante 8 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes no meu estado, hoje chamado Conselho Estadual Antidrogas, e já naquela época eu tive a oportunidade de conviver com numerosos psiquiatras que aludiam a esse efeito do jogo, de como o jogo despertava nos indivíduos uma dependência que os levava à compulsão e como essa compulsão levava frequentemente as pessoas à miséria. Porque não é incomum, e parece ter sido esse o caso do expositor que me precedeu, não é incomum que as pessoas dissolvam suas fortunas e, eventualmente, até mesmo as suas relações pessoais e familiares, em virtude de se entregarem ao jogo. Bem, o fato é que, a partir da autorização conferida legalmente para o funcionamento das bets entre nós temos sido hoje bombardeados a todo instante por referências a bet isso, bet aquilo, e eu acho, no mínimo, ridículo o que ouço eventualmente da bet dizer: olha, jogue com responsabilidade. Verdadeiramente, a atitude responsável seria não jogar. A atitude responsável seria não se dedicar a esse tipo de atividade, que, como sabido, nada tem de lúdica, muito pelo contrário, é uma atividade que gera dependência e que nenhum ganho traz, a rigor, para a sociedade brasileira, nem tampouco para aqueles que a integram. Nessa longa jornada que nós temos travado, em que nós temos travado uma luta sem quartel contra o jogo, eu, em algumas oportunidades, senador, eu tenho ouvido referência feita por alguns, obviamente, àqueles a quem interessa a legalização no Brasil dos jogos de azar. Eu tenho ouvido a referência no sentido de que é possível, sim, que sejam criados mecanismos para evitar a lavagem de dinheiro e que o jogo se coloque a serviço do crime. A verdade, porém, é que essa é uma equação que definitivamente não fecha. Porque veja o senhor e veja os que me ouvem, que o que se propõe é que empresários ganhem dinheiro à custa dos miseráveis, à custa dos desinformados, à custa dos ignorantes que creem em possibilidade de vitória, quando é sabido que o jogo ele é concebido de um tal modo para garantir que a vitória seja sempre da banca, a vencedora seja sempre a banca. E a verdade é que, para que esse mecanismo funcione, permitindo a transposição, a transferência de recursos dos pobres para os que já são ricos e são, entre aspas, espertos, pretende-se que sejam criados mecanismos de fiscalização. E aí vem essa situação, no mínimo, curiosa. Isto é, para que empresários obtenham proveito com os jogos de apostas, devem ser criados mecanismos de fiscalização que, por sua vez, devem ser suportados ou devem ter seus custos suportados pelo cidadão. Ou seja, o que se propõe, portanto, é que o cidadão, a sociedade, pague pelos custos para a fiscalização, para que as bets não se tornem instrumentos para a lavagem de dinheiro. Ou seja, a possibilidade de que elas sejam empregadas para essa finalidade existe, a possibilidade que seus resultados sejam manipulados existe, e para que essas possibilidades sejam reduzidas ou eliminadas, propõe-se que mecanismos de fiscalização sejam criados, e esses mecanismos de fiscalização deveriam ter os seus custos suportados pelo cidadão. É a
é a privatização do lucro e a socialização do prejuízo, o que a rigor se pretende. E isso, evidentemente, não é aceitável. E ainda que esses custos houvessem de ser suportados por essas bets, a verdade é que elas causam um dano muito grande. Agora há pouco, os professores e psiquiatras que me precediam, em especial o Dr. Oscar, falava dos valores absolutamente expressivos que foram transferidos, não só, como disse, no mês de agosto, mas durante todo o primeiro semestre desse ano, de valores do Bolsa Família. E os valores do Bolsa Família, que foram transferidos para essas bets, são valores que provêm, presumivelmente, de pessoas despidas de uma melhor condição financeira. Ou seja, quem está migrando seus recursos, quem está transferindo seus recursos para as bets, são os mais pobres. E até eu diria que não são apenas os mais pobres, é o conjunto da sociedade brasileira. Eis que os valores pagos a título de Bolsa Família são valores que são a rigor, recolhidos por todos os brasileiros através dos impostos que recolhem, através dos impostos que pagam. Ainda em curiosidade, ontem, como se sabe, houve uma partida de futebol, aliás, aqui no meu estado, em que 2 times disputaram a Copa do Brasil, e eu fiz uma ligeira conta. Ao ver que os representantes de cada um dos clubes estavam recebendo simbolicamente um cheque. Eu fiz uma conta e pude perceber que o valor pago, ou supostamente o valor que se viu de estímulo para que disputassem com muita energia o título, o valor pago a esses 2 clubes, somados os valores a eles pagos, eles representavam 1,25 daquilo que só de Bolsa Família foi transferido para as bets durante o mês de agosto. Ou seja, é uma atividade altamente rentável, e ela é altamente rentável exatamente porque o que ela distribui é, obviamente, muito, muito menos do que aquilo que arrecada. E eu lamento muito que grandes artistas, grandes jogadores, pessoas de projeção, estejam se colocando a serviço desse mal, estejam se colocando a serviço dos interesses subalternos dessas bets para divulgar as suas atividades e obter com isso recursos financeiros. É claro que, naturalmente, eles têm sido regiamente pagos por isso, para dizer que a bet é bom, que bet é isso, que bet é aquilo, do mesmo modo como grandes redes de televisão também têm sido financiadas por essas bets. A gente vê a todo instante publicidade disso, e é isso exatamente que significa, o que constitui esse bombardeio a que eu fazia referência. Durante esses anos em que nós discutimos isso e tratamos desse assunto, por vezes a gente ouve dizer, olha, jogar é do ser humano. E, em certa medida, não se pode, de fato, ignorar que nós, a todo momento, estamos tomando decisões nas nossas vidas, e essas decisões, muito frequentemente, elas se assemelham a um jogo de aposta, seja nas nossas vocações profissionais, nas nossas relações pessoais, nós estamos sempre tomando decisões e apostando na vida em certos caminhos. E, de fato, correr risco é natural nas nossas vidas. No entanto, eu costumo lembrar que o legislador, ou melhor, o constituinte, foi muito sábio ao perceber que existe uma certa tendência do ser humano em jogar. Isso porque o constituinte, em seu artigo, o constituinte na Constituição de 1988, no seu artigo 195, o artigo 195 da Constituição, resolveu dar ao jogo, que é um mal, uma consequência que é boa. E isso porque o artigo 195 da Constituição diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade mediante recursos provenientes de diferentes fontes, inclusive, diz o inciso 3 do artigo 195, sobre a receita dos concursos de prognósticos. Ou seja, uma vez que nós reconheçamos eventualmente que há, de parte do ser humano, uma certa tendência em jogar, nada mais natural do que explorar o Estado, esses produtos lotéricos, esses que não são capazes de gerar compulsão, esses que são limitados, que têm uma periodicidade, que não consentem que o indivíduo se dedique a eles de forma compulsiva,
e que os recursos assim amealhados eles sirvam para financiar a Seguridade Social. Essa me pareceu uma inteligente solução adotada pelo Constituinte e que, diante da eventual inviabilidade de suprimir a ideia do jogo, da vida do ser humano, dá-lhe um destino mais inteligente, um destino socialmente mais útil. Eu lamento muito que não tenhamos sido admitidos para essa audiência pública lá no Supremo. Eu estive aí, como sabe o senhor, senador, há algum tempo atrás, discutindo essa questão aí no Senado, na expectativa de, eventualmente, sermos vitoriosos nessa luta contra o jogo, mas o certo é que eu ainda tenho as esperanças de que, nessa ação proposta pela Confederação Nacional do Comércio, reconhecendo a extrema lesividade do jogo para a saúde psíquica e também financeira dos cidadãos, o Supremo acaba por reconhecer a inconstitucionalidade das bets e eliminando essa prática absolutamente perniciosa da vida da sociedade brasileira. Se o Senado resolver fazer, tanto melhor, porque uma das demonstrações que nós podemos dar de altivez é reconhecer os nossos erros e corrigir as nossas falhas. Espero que o Senado tenha altivez de reconhecer que errou, que o Legislativo, melhor dizendo, tenha altivez para reconhecer que errou, que as bets foram uma péssima iniciativa e que elas devem ser proscritas da vida do nosso país. Para me conter nos limites de tempo que foram dados, senador, eu me limito ao que disse, desejando que essa luta ela seja bem sucedida e que nós possamos, nós, a sociedade brasileira, possamos efetivamente acabar com o jogo entre nós. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, doutor André. A sua participação aqui. Outra vez, o senhor já esteve aqui no Senado Federal, também nos ajudando bastante aqui sobre a questão dos bingos, dos cassinos, né? Numa das audiências públicas que nós fizemos, doutor André Ubaldino. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos chegando aqui ao final dessa audiência pública e eu sempre tenho que perguntar, né? Eu acho que faz parte, a audiência pública é isso. Alguém aqui nesse plenário gostaria de fazer alguma colocação? Gostaria de participar, de fazer alguma pergunta para os palestrantes? Está tudo ok? Então, nós vamos partir para o encerramento. O senhor falou aí que a grande capacidade do ser humano, né, uma das capacidades do ser humano é ter a reflexão, né, e poder reparar os erros que fez. E eu acho que é o primeiro-ministro da França, foi o primeiro-ministro François Guizot. Ele dizia o seguinte, que a nossa sociedade é tão covarde que legaliza seus erros em vez de combatê-los. Uma coisa mais ou menos assim, é uma frase, prefere legalizar seus erros do que combatê-los. É um dos casos, né? Preferiu legalizar os jogos do que combater esse grande mal que está aí. Tecido social se esgaçando, o patrimônio do povo brasileiro, que é o esporte, se prejudicando, enfim. Mas eu agradeço à secretaria aqui dessa comissão, a todos, o trabalho muito competente de vocês, o pessoal da nossa comunicação, né, toda a equipe aqui do Senado Federal, de funcionários que fazem um trabalho muito profissional aqui. Muito obrigado. Então, não havendo nada mais a tratar nessa importantíssima reunião aqui, falando sobre a ludopatia, saúde mental, que vai ficar aqui nos anais da casa, e eu espero que os demais senadores, com seus assessores que aqui estão presentes também, que possam refletir sobre isso, né? Então, não havendo mais nada a tratar, eu convoco a todos para a reunião de amanhã, terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, às 14h30, nesse plenário, que vai ter deliberação, sessão deliberativa e oitiva também, né? Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, não só mas pai a e mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também
diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes. São fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos.
Por quê? Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar o exame, né? É o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, aí eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa, né, de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, um exame demorado, um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendava, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue.
Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata, ela repousa sobre o reto. E a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele deve fazer, não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico. O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então está bem, tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos ficam tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem é justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia,
isso sempre pode acontecer. Operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento de câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Primeiro saber se não está irradiado, se o câncer já não se, entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma né? televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é robô, a cirurgia né? robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, tá? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... O 1 é o localizado. 1 é o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90% a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico,
e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação, ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil, então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona, então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem. O toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo
próximo assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram, ou quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que estavam convencidos que pudesse ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição lenta, gradual, como seja, para a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A produção de alimentos é uma das atividades que mais mobiliza recursos na economia mundial. Mas a agricultura não pode ser analisada apenas pelo PIB que ela gera. Do outro lado dessa indústria estão as pessoas, que têm direito a uma alimentação saudável, mas muitas vezes não têm acesso aos alimentos produzidos. No programa de hoje, nós vamos discutir os caminhos para garantir a segurança alimentar. O nosso convidado é Daniel Balaban. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, o WFP. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu queria, antes da gente falar de números, né, dessa indústria da alimentação, de falar de desperdício, de produção, de fazer uma pergunta central. Do ponto de vista do direito internacional, a alimentação, ela é um direito humano? Como é que internacionalmente se vê esse tema? A Carta dos Direitos Universais do Ser Humano das Nações Unidas já aponta o direito humano à alimentação. O Brasil mesmo, ele tem dentro da sua Constituição o direito humano à alimentação adequada. Então, a maioria dos países do mundo, né, eles já pressupõem a alimentação como um direito humano. Talvez seja um dos direitos humanos que sejam mais violados ao redor do planeta, porque nós ainda temos quase 733 milhões de pessoas sem acesso a qualquer tipo de alimento, em situação de insegurança alimentar e nutricional graves no planeta. Significa fome, é um nome bonito, pomposo para representar a fome, né? E isso significa que esse direito não está sendo garantido na maioria dos países. Você trouxe esse dado, né? 733 milhões de pessoas, nós temos 2,8 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável. Eu queria que você explicasse a diferença entre esses conceitos, né? Porque nós estamos falando de fome, insegurança alimentar,
falta de acesso à alimentação saudável. Qual que é a diferença entre esses vários conceitos? Muito bem. A gente classifica a insegurança alimentar e nutricional, né? Hoje tem essa diferenciação, alimentar e nutricional. Porque muitas vezes você tem alimento, mas o alimento não é nutricionalmente adequado. O que significa isso? Ele não tem os nutrientes necessários. Você come uma comida ultraprocessada, ela te mata a fome, você não sente fome, mas você não tem as vitaminas e os minerais necessários ao seu crescimento biopsicossocial, nome bonito, né? Então, por isso que existe esse conceito de insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje 3 níveis, o grave, moderado e leve, né? O grave é quando as pessoas estão realmente não têm acesso a qualquer tipo de alimento, seja ele bom ou ruim. Esse é o que está com fome mesmo. 733 milhões. Então, é por isso que eu falo, é fome, né? As pessoas não têm acesso a qualquer tipo de alimento. O moderado é aquelas pessoas que têm acesso, mas o alimento não é adequado e às vezes é uma alimentação por dia, né? Aquela pessoa que tem que escolher o almoço ou o jantar, é uma alimentação por dia e mesmo assim não é o adequado. E o leve é aquela pessoa que tem acesso, mas o alimento também não é adequado, não é um alimento nutricionalmente equilibrado e adequado ao ser humano. Então, se você pegar das 3, mais da metade do planeta hoje sofre de algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. Não por falta de alimentos. Não por falta de alimentos, exatamente. Né? Nós temos hoje uma produção de alimentos no planeta suficiente para alimentar adequadamente, nutricionalmente, praticamente toda a população e ainda sobra. Né? O problema todo hoje, ele é relacionado a várias vertentes. A gente sempre fala, né? Os Cs, né? Primeiro, a questão de conflitos, onde tem guerra, onde tem conflito, as pessoas estão alijadas de alimentação. Então, hoje, grande parte do planeta, nós sabemos dos conflitos, Ucrânia com Rússia, a gente vê ali o Oriente Médio, a faixa de Gaza, agora o Líbano, mas a gente lembra de outros conflitos que já estão há muito tempo, né? Mianmar, Iêmen, Sudão do Sul, várias regiões da África, são conflitos que já têm muitos anos. E essas pessoas todas estão alijadas de uma alimentação adequada, né? O outro C seriam as crises, a crise climática, que tem feito com que grande parte da produção mundial seja afetada com grandes secas, ou com grandes enchentes, ou com vendavais, ou tudo isso que a gente tem visto acontecer no planeta. E isso destrói a plantação, né? Tem sido o outro C, né? A crise climática. E as crises econômicas também são, talvez, um dos maiores, as pessoas não têm acesso, não têm dinheiro, é o caso brasileiro. O Brasil é um grande produtor de alimentos, você vai no supermercado, tem alimentos de todos os tipos, mas as pessoas não têm o poder aquisitivo para comprar uma alimentação de qualidade. Então, acabam se alimentando mal no dia a dia, naquela correria, né? Comem qualquer coisa para se manter de pé. Então, esse é um outro problema. Eu queria introduzir um outro problema, perguntar para você se de fato ele é um problema, que é o desperdício de alimento. Temos aqui alguns dados para a gente discutir, que eu vou colocar aqui para nós vermos algumas informações sobre o desperdício de alimento no mundo e no Brasil, né? No mundo, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas por dia, dado da Organização das Nações Unidas. 13% dos alimentos são perdidos do momento da colheita até a venda lá no ponto de varejo. No Brasil, são desperdiçados 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. E cada família de classe média brasileira desperdiça 130 quilos de comida por ano, dados oficiais de organismos públicos, de organismos do governo. Eu queria discutir o desperdício com você e perguntar primeiro qual é a diferença do desperdício em países mais pobres, países em desenvolvimento como o Brasil, e do desperdício em nações ricas, europeias, na América do Norte.
Quanto mais pobre o país, mais desperdiça alimentos. Por quê? Por conta dos problemas de infraestrutura. Então, por exemplo, o caso brasileiro, na colheita de alimento, você já perde muito, principalmente entre os pequenos e médios produtores, por falta de processos produtivos mais avançados. Muitas vezes você lembra, numa feira, que as pessoas ainda colocam em caixotes, né, o tomate, a verdura. E aí, aquele caixote, é óbvio que todo tomate que fica nas bordas, ele começa a amassar, a ficar prejudicado. Aí chega na feira, chega no supermercado, você vai lá comprar, você já não quer aquele tomatinho que já está um pouquinho amassado, né? Vai ficando para trás aquele tomatinho. E isso acontece em toda a escala. Você começa a não querer consumir aquele alimento só porque ele ficou amassadinho. No transporte, o Brasil é um dos países que transporta ainda muito mal os alimentos, porque a gente tem um transporte rodoviário, não é adequado. O melhor, né, é ferroviário, através de ferrovias. Você coloca, né, nos pallets e pega o alimento e leva direto para o local de armazenamento ou para os portos, se for fazer uma exportação, né? Então, é a melhor forma de você conseguir transportar alimentos. Aqui no Brasil, nossas ferrovias ainda não estão adequadas, tem muito pouco ainda transporte de alimento por ferrovias. Então, você veja, os países, né, que deveriam ter mais segurança na questão de alocação de alimentos são os que mais desperdiçam. Os países mais desenvolvidos acabam desperdiçando menos, exatamente porque eles têm uma tecnologia melhor desde a produção até a comercialização de alimentos. Aqui no Brasil ainda tem a questão da venda. Os supermercados agora, coisas que os europeus já fazem há muito tempo, agora os supermercados estão colocando alimentos que estão para vencer, né? Falta um mês para o vencimento, a maioria. Então, aí naquele mês final, você coloca com preço abaixo do preço de mercado, metade do preço, 40%, para as pessoas que vão consumir aquele alimento mais rapidamente, poderem comprar. Mas há também, e a gente viu nos dados, né, o desperdício dentro de casa, no consumo. Esse ainda... Claro que o desperdício maior é esse que você fala aí, né? Mas o do consumo, né? 130 quilos de comida. Exatamente. Como educar a população, como mostrar para as pessoas que isso aí faz diferença? Você lembra daquele lema da maioria das famílias quando vai fazer um almoço ou um jantar? É melhor sobrar do que faltar, né? Tá errado. A gente tem que mudar esse conceito, né? A gente tem que começar a pensar em fazer os alimentos de acordo com o que vai ser consumido. Não é melhor sobrar, né? A gente tem que pensar, e o brasileiro, ele ainda tem, não importa a classe, ele sempre pensa desse jeito: vou fazer a mais do que eu acho que vai ser consumido. E muitas vezes o alimento acaba sobrando, e sobra, e muitas vezes ele vai realmente ser descartado. Então é importante que a gente comece a se conscientizar. Nós compramos também, aí o mercado também tem que se adequar. O mercado, às vezes, hoje em dia, muita gente mora sozinho, muitas vezes é um casal. E quando você vai no mercado, os produtos são vendidos, né, com tamanho família. Então, às vezes você quer 1 litro de leite, poxa, eu quero só tomar um copinho de leite, e o leite vai acabar estragando, vai acabar... Então, é muito importante que o próprio mercado comece a se adaptar a essa nova realidade de pessoas que moram só, ou de casais que não têm filhos, né, para poder utilizar e fazerem produtos adequados ao consumo. Porque muitas vezes você tem que comprar aquele, que tu não vai consumir tudo, mas quer comer aquele produto, compra. E aí não come tudo, come só uma parte, o restante vai ser descartado. Então, tudo isso é uma questão de nós começarmos a fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas compreendam. A parte das famílias é uma das partes onde se tem o maior desperdício, principalmente aqui no Brasil. Vamos falar um pouco de produção de alimentos e vamos trazer alguns dados para nós analisarmos, né, sobre a produção de alimentos no mundo e no Brasil também. Nós temos hoje o foco, né, do agronegócio muito importante na economia brasileira, muito importante para o PIB. Em relação à produção de alimentos, nós temos, então, áreas de cultivo. 1 bilhão e 200 milhões de hectares no mundo hoje são usados para produzir alimentos, ou seja, 12% de toda a superfície do planeta.
essa área de produção de alimentos aumentou 10% nos últimos 20 anos. 37% apenas das áreas cultivam alimentos para o consumo doméstico. O que nós estamos querendo dizer? A maior parte da produção é produção para fazer ração para gado, para exportação. Esse foco na grande produção, ele é o melhor foco para você resolver o problema da fome no mundo ou não? De forma alguma, de forma alguma. Você levantou uma das questões hoje que estão sendo discutidas em vários fóruns mundiais relacionados à agricultura. O caso brasileiro, vamos aqui colocar os pingos nos is logo. A questão da soja. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China, e o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água para você plantar, muita água. E na China não tem água. Isso foi o próprio chinês que um dia me explicou, porque eles poderiam estar plantando. Então, eles preferem comprar soja de outros países para alimentarem os seus animais, que serão consumidos pela população mais proximamente. Mas hoje, esse problema de cultivo de alimentos que não sejam para consumo doméstico é um dos problemas mundiais, porque o agro aqui... Agronegócio, o nome já diz, é um negócio. Então, você é voltado para o lucro, para ter dinheiro, para um retorno financeiro. Nada contra. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de plantar alimentos necessários para o consumo humano por conta de que esse plantio hoje é muito mais lucrativo. Então, você está focando apenas no retorno financeiro, enquanto que o retorno humano dessa atividade não é compatível com o que nós estamos fazendo. A OCDE projeta um crescimento anual de 1,1% na produção de alimentos nos próximos 10 anos. Já a demanda aumenta 1,3%. Tendo em vista isso que você acabou de falar, não quer dizer, então, que esses dados que a gente vê permanentemente de crescimento de produção, de agricultura bombando, de exportação, de PIB agrícola bombando, não quer dizer que isso represente mais segurança alimentar? De forma alguma. Isso representa mais retorno financeiro, Então, ele entra dentro do quadro de exportações de um país. É muito importante para a economia do país. Mas, em termos humanos, não é. Em termos de segurança alimentar e nutricional, não. Exatamente por isso, porque não todo esse alimento serve para consumo humano. Então, acaba fazendo com que grande parte da produção... E é um problema, porque... Como é mais lucrativo, muitos produtores de alimentos humanos acabam deixando de lado essa produção para produzir esse produto, porque vai dar um retorno financeiro melhor. Então, esse é um problema. Por isso, a discussão hoje em termos de repensarmos os nossos sistemas alimentares mundiais. A ONU tem proposto esse debate em todos os países do mundo. É preciso, então, por exemplo, nessa direção, incentivar ou apoiar ou fazer com que cresça mais a chamada agricultura familiar, que nada mais é do que a pequena produção que está espalhada, que não está concentrada? Exatamente. O pequeno agricultor familiar é aquele que realmente produz os alimentos que nós todos consumimos no país. Segundo as estimativas, praticamente, eles produzem 70% do que é consumido internamente aqui no Brasil. Não vem do grande agronegócio que está focado em exportações e negócios. Vem do pequeno e do médio agricultor familiar. Frutas, verduras, legumes, ovos, peixe, frango, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, vem deles. Então, é muito importante para qualquer país do mundo focar e dar incentivos aos pequenos produtores familiares, porque eles são a base de sustentação exatamente de produção de alimentos para aquela população. Então, e eles são os mais pobres, eles são aqueles que não têm uma poupança, eles não têm condições de arcar com uma colheita, com um plantio e que, de repente, tem algum problema, porque eles não têm
tem muitas vezes seguro agrícola, né? Então é muito importante que o próprio governo faça políticas de incentivo a essa parte da população, e eles são também, eu sempre digo que eles são os nossos heróis, porque produzem, mas eles também são as maiores vítimas, porque quando eles não são incentivados e tem algum problema climático, uma seca, por exemplo, eles abandonam sua gleba de terra, que às vezes é de 2 hectares, 3 hectares, e tentam a vida nas grandes cidades e vendem a qualquer preço aquela terra. Isso faz com que mais pessoas se aglomerem nas grandes cidades, enquanto essas pessoas poderiam estar no campo, produzindo alimentos, que era o que eles sempre sonharam fazer. Um outro problema para se garantir a segurança alimentar é a contaminação. Nós temos hoje que mais de 600 milhões de pessoas adoecem, 420 mil morrem a cada ano em decorrência do consumo de alimentos contaminados. Por que isso? Onde acontece essa contaminação e como combater? Isso acontece muito por conta do uso de pesticidas e de venenos agrícolas. Nas grandes produções é muito difícil hoje, logicamente que existem as produções agroecológicas que estão crescendo, mas para que elas cresçam cada vez mais sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas, elas têm que ser incentivadas. Você tem que pagar mais caro porque a pessoa vai ter um plantio muito mais oneroso. Ele vai ter que cuidar mais daquela produção. E é óbvio, se o pesticida acaba matando as pessoas que usam com todas aquelas... Imagina quem consome. Entendeu? Eu não acredito quando dizem, não tem qualquer problema. Gente, pesticida por isso que o nome é pesticida, né? Então, ele é um veneno, que ele mata insetos, mata as pestes, mas ele é algo que, se ele está lá, e se você for consumir e ele ainda continuar naquele produto, você vai estar consumindo aquele veneno, né? Então, várias partes do mundo, eles são proibidos, né? Inclusive para utilização no plantio. Aqui no Brasil ainda existe uma permissividade muito grande para o uso desses pesticidas. Eu acho que isso é o momento de se repensar. Muitos cânceres e muitos problemas de saúde que as pessoas têm, eu não posso dizer, mas podem ser vindos desse uso. Eu queria falar de diversidade, né? Hoje se percebe pouca diversidade na produção. Embora mais de 6 mil espécies de plantas sejam cultivadas para alimentação, apenas 9 representam 66% da produção total. Ou seja, nós estamos comendo as mesmas coisas. Esse seria um problema? O que esse problema acarreta? Uma falta de equilíbrio na alimentação? Exatamente. Comida e cultura. Né? E nós temos que cada vez mais incentivar aquela comida de cada região, né? Então você vai no Pará, o tacacá, né? O tucupi, aquela coisa toda. Você vai lá no sul, né? Tem as comidas típicas de cada região e a gente tem que incentivar isso. Nós não temos que centralizar produções. Essa é a história da gente consumir as mesmas coisas, exatamente porque a indústria acaba produzindo, principalmente em processados e ultraprocessados, praticamente as mesmas coisas. Se você for num supermercado na Europa, nos Estados Unidos e ir naquelas seções de congelados, você vai ver sempre as mesmas coisas, né? Porque aqui mesmo também, a gente começa a ver as mesmas coisas. Isso por quê? Porque aquela pessoa que está sempre atarefada, correndo, né? Chegou de noite, ele não teve tempo de ir numa coisa, pegou qualquer coisa para botar ali no micro-ondas para comer, para se sentir, né? que comeu alguma coisa, né? E isso é fruto da correria do mundo atual. E nós temos, eu gosto muito de alguns países europeus que eles têm uma cultura de alimentação, por exemplo, na Itália, você senta num restaurante e os próprios atendentes, eles querem que você vá devagar, que você curta aquela comida, que aquilo ali seja um momento, né, de relacionamento seu com aquele alimento, né? Não naquela coisa do dia a dia, que você não sabe nem o que você está comendo. Então, é muito importante que a gente volte e alimento é cultura, e que a gente comece a experimentar novos sabores, né? Como você disse, o mundo está cheio de sabores, tem plantação de tudo quanto é coisa, e a gente tem que se permitir conhecer novos produtos e novos sabores. Qual a situação do Brasil hoje em relação a esse tema?
segurança alimentar. Nós sabemos que nos últimos anos houve um aumento do número de pessoas com fome. Esse ano passado para cá, essa tendência tem mudado. Qual é o balanço que você faria hoje da situação do Brasil? É muito importante que nós lembremos que não existe mágica na questão de segurança alimentar e nutricional. Se você não foca no assunto, não faz políticas direcionadas a esse assunto, é óbvio que começa a aumentar o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. O Brasil, no início do século, com o Betinho, com todas aquelas campanhas, né? O Brasil começou a falar o tempo todo sobre a questão da segurança alimentar. Lembro do início do século, campanhas, né? Fome zero, que ninguém mais passe fome. Ele estava todo mundo discutindo, era pauta. Então, todas as políticas estavam voltadas para aquilo. O que aconteceu? O Brasil, até o ano de 2015, praticamente zerou a questão da insegurança alimentar, saiu do mapa da fome. A partir de 2015, ninguém mais falava nesse assunto, não era mais um assunto pautável, né? Então, ninguém mais achando, resolvemos. Porque esse não é um assunto que se resolve once and for all, de uma vez por todas. Você tem que estar sempre mantendo políticas, né, nesse sentido. E ali, o que aconteceu? Começamos a ter crises econômicas, o dinheiro começou a baixar, os orçamentos públicos começaram a diminuir, começaram a cortar projetos e políticas que eram sensíveis a essa pauta. O que aconteceu? Aumentou consideravelmente o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. E aí nós tivemos, para piorar, a Covid, a pandemia, que aí piorou totalmente o cenário. Então, é importante dizer que essa pauta de combate à insegurança alimentar e nutricional é uma pauta permanente para qualquer país do mundo. Se os países nórdicos, os escandinavos, que são os países que têm menos fome hoje no mundo, pararem de fazer políticas sociais, eles vão ver a fome aparecer. Então é importante fazer com que todas as pessoas que caiam abaixo da linha da pobreza sejam atendidas por políticas públicas do Estado para que voltem à cidadania. O custo da fome é muito maior do que o investimento necessário para evitá-la. Isso nós temos que colocar na cabeça de todos os nossos parlamentares, de todos os nossos governos. É muito mais barato evitar a fome através de políticas sociais, através de políticas de transferência de renda, do que arcar com os custos provenientes da extrema miséria. Todos os países desenvolvidos do mundo hoje sabem disso e mantêm políticas sociais perenes. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Eu conversei com o Daniel Balaban, que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e é diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Agradecemos a sua companhia, você que esteve conosco até aqui. Este programa já está no site do Senado, senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube, canal da TV Senado. Aproveite, se inscreva lá, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Anistia Internacional, todo ano, ela escolhe um preso como um preso símbolo de um ano de campanha. E eu tinha sido escolhido. Então, havia uma campanha intensa no mundo em relação ao meu caso, que incomodava o governo brasileiro. Nós chegamos a receber a visita de uma pessoa da Anistia Internacional, já na fase final. Embora as minhas informações fossem muito precárias, né? De alguma maneira, não lembro exatamente como, eu soube que tinha sido escolhido preso do ano. Entendeu?
foi um certo sinal de vida, entendeu? Para mim, eu me lembro na Solitária, por exemplo, eu me esforçava muito para não perder completamente o calendário, né? E eu perdia. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Não está invisível, mas Brasil nega. É a herança da escravidão. Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né, exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Seja bem-vindo, senador Isalci. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor está no comando do Grupo de Trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, dedicado à regulamentação da reforma tributária. A reforma ela já foi aprovada, promulgada e ela tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Mas a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, criou esse grupo de trabalho que o senhor está conduzindo. O senhor pode explicar o que é esse trabalho? Bem, primeiro é uma reforma importante, né, que está sendo discutida há quase 30 anos. Eu mesmo fui deputado por 3 mandatos e já debati a reforma na Câmara e conseguimos aprovar. Evidente que a proposta ela está maravilhosa em termos acadêmicos, em termos teóricos, é muito bacana. Se realmente funcionar do jeito que estava lá, a coisa vai funcionar perfeitamente. Agora, tem muito ajuste para ser feito. É evidente que a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, é a comissão adequada para tratar dessa matéria. Como ela veio em regime de urgência, foi direto para a CCJ. Mas nós vamos colaborar com a CCJ, nós criamos um grupo de trabalho, eu acabei assumindo a coordenação, talvez em função não só da minha formação, que eu sou contador, sou auditor. Primeiro, a reforma tributária ela foi vendida com uma questão de simplificação, neutralidade, né, e justiça tributária.
de simplificação agora, neste momento, não existe, muito pelo contrário. Bem, com relação à neutralidade, ela pode ser trabalhada no global, mas alguns segmentos o impacto é muito alto. Então, essas são as discussões que nós estamos fazendo. Então, nós temos aí o setor, por exemplo, da construção civil, que é um setor que gera muito emprego e que, pelos dados do segmento, os percentuais colocados na reforma não são suficientes para ter neutralidade. Senador, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor o que são esses percentuais, do que o senhor está falando. É porque é o seguinte, a neutralidade é você manter a mesma tributação atual. Então, foi colocado os percentuais de abatimento, vamos dizer assim, para que desse o mesmo valor pago hoje. Mas pelos dados do segmento... Abatimento que o senhor fala são os setores que foram incluídos no regime especial e não vão pagar a alíquota geral que todo mundo exatamente, vai pagar. Vários setores da economia foram beneficiados por um regime especial de tributação, exatamente. Entre eles a construção civil, que foi ouvida na audiência pública. Exatamente, no caso da educação, no caso da saúde, né, que já está previsto na emenda constitucional. No caso da construção civil, né, os índices colocados na reforma seria um abatimento de 40% para a construção de um modo geral e 60% no caso de aluguéis. O segmento está mostrando os dados, né? E a Receita precisa contestar esses dados e, por enquanto, ainda não contestou. Né? Eles para terem a neutralidade, precisaria de 60% na construção e 80% no aluguel. Então, esse é um exemplo. Você tem a saúde. A saúde hoje tem um redutor de 60%, como a educação também. Mas muitos elementos da saúde não foram colocados. Então, você tem que incluir outros, por exemplo, equipamentos médicos, equipamentos hospitalares. Isso muda todo dia. Hoje a tecnologia muda todo dia. O setor de home care foi um também que se manifestou na audiência pública, então, você tem que incluir o home care. Você tem que dar condições de medicamento também, porque a lista tem previsão de ajuste, né, de alinhamento anual. Mas, como não tem consequência nenhuma, esse é um dos fatores que estão sendo questionados. Por exemplo, o equilíbrio fiscal. O setor de infraestrutura questiona isso. Não é? Hoje, por exemplo, você tem contratos que levam 12 anos, 10, 12 anos para ter um equilíbrio fiscal. Isso aí acaba quebrando as empresas. Então, a reforma tributária prevê o equilíbrio fiscal, o equilíbrio contratual, né, para ter o equilíbrio econômico, para viabilizar, mas não tem consequência nenhuma. Então, esses órgãos, muitas vezes, mesmo tendo prazo, não cumprem o prazo. Então, a gente precisa colocar alguma coisa para que os segmentos, como concessão de rodovias, de ferrovias, não é, saneamento básico, que tenha essa cláusula para que eles possam reajustar em caso de desequilíbrio econômico. Então, esse é um problema. Segundo, a reforma ela foi construída... Mas esse não trata propriamente de entrar no regime especial ou não. Trata de criar novos mecanismos de controle de contratos. Porque uma das preocupações nossas é exatamente, você tem que ter segurança jurídica. Então, tem muita coisa no texto que dá insegurança jurídica. Então, você tem que melhorar o texto em muitas coisas, né? Adicionando alguns elementos, mudando ali, por exemplo, no caso de aluguéis, por exemplo, não é? No texto da Câmara veio que se a atividade preponderante, não é, for aluguel, teria tributação. No caso de pessoa física, não tem tributação. Mas no caso de pessoa física, como tem esse termo preponderante, então, por exemplo, se eu tenho uma aposentadoria de R$3.000, mas tem um imóvel alugado que me dá 4, dá margem a interpretar que a atividade preponderante é o aluguel. Então, esse cara, na pessoa física, teria que pagar imposto de aluguel. Isso é renda, né? Não é consumo. Então, você tem que mudar esses termos e tal. Agora, a reforma ela foi construída em cima de um sistema que não existe ainda, que é o sistema ideal, que é um sistema online que você, na hora de comprar, ele automaticamente alimenta, já manda o recurso, já vai para o Estado, para o município, para o fornecedor, automático. Então, por isso que o regime... Você pode explicar de novo essa questão, senador? Porque a proposta é que todo pagamento recebido, o desconto do imposto já seja feito automaticamente. Exatamente. Porque né? hoje, vem descrito para a gente paga R$100 num produto e vai pagar 126,5, porque esses 26,5 vão ser de imposto, né? Isso. E aí os 26 já vão imediatamente para os órgãos
né, para o município, se for IBS, né, União, né, se for o CBS. Mas o que acontece? Hoje, como é que funciona? Hoje as empresas emitem nota, não é? E quando você compra, também você recebe as notas. E você lança no livro de entrada e saída. Você tem que lançar todas as compras que você fez e todas as vendas que você fez. No final do mês você apura isso e paga o imposto, não é? Hoje não. Pelo sistema que está aí previsto, isso é automático, é o que você falou. Você vai no supermercado, pagou lá R$126, né? Você tem 100 que é do produto, 26 é de imposto. Na hora que você paga, o sistema já encaminha imediatamente o imposto. Por isso é que fala que é regime de caixa, não é de competência, que é esse regime, não é que independente se você recebeu ou não, você paga o imposto. Agora não. Na medida que você compra, faz uma compra, automaticamente isso já é contabilizado automaticamente. Isso vai evitar sonegação, porque hoje muitas empresas, não é, compram, vendem e muitas vezes não pagam imposto. E muitas vezes, né, se acredita e quem vê, o fornecedor não pagou também o imposto. Então, nessa forma que está desenhada agora, então deverá diminuir muito a sonegação, né? Que aí é regime de caixa. Pagou é na hora. Se você comprar em 10 vezes, vai ser em 10 parcelas que o imposto será direcionado. Então, mas esse sistema não existe, né? Na prática está sendo construído. Será que vai dar certo? Né? Espero que sim, porque o Brasil tem um sistema muito bom, né, financeiro, né? Você tem aí os cartões de crédito, o sistema de pagamento, mas que demanda tempo, né? Porque não é só o sistema do governo. Não só tempo, né, senador? Tempo e dinheiro, porque tempo é muito dinheiro, recurso humano, muito recurso, dedicado a dar conta do sistema tributário brasileiro. Que é um dos questionamentos. Quem é que vai pagar essa conta? Né? A reforma não fala. Então, em princípio, quem vai pagar a conta são quem vai utilizar o processo. Então, por exemplo, cartão de crédito, né, eles vão ter que desenvolver um sistema já automático para encaminhar. O governo tem o sistema dele, mas automaticamente você pagou em cartão de crédito, isso já tem que ir no sistema do governo para ver qual é o crédito que tem a empresa e automaticamente encaminhar. Agora, então, está previsto já em 2026 o funcionamento. Nós nem aprovamos ainda. Não sei nem se a gente consegue... funcionamento de teste, né, senador? Foi estabelecido algumas alíquotas de teste, mas o sistema em si já está previsto em 2026 funcionar. Você tem um sistema chamado, que eles chamam de sistema inteligente, completo, e um sistema mais simples, que é um resumido aí, né? Então, mas está previsto o lançamento dos dois em 2026. Se a gente aprovar a reforma este ano, possivelmente até dê tempo, mas mesmo assim há muito questionamento, porque é muito complexo. Por exemplo, na contabilidade das empresas, todas as empresas terão que mudar também o seu sistema, não é? Contábil, sistema fiscal. Então, há uma preocupação de prazos e custo disso. Mas, funcionando, vai ser perfeito. Agora, tem que funcionar, né? Senador, o senhor ouviu todos esses setores, o senhor conduziu pessoalmente cada uma das audiências públicas do grupo de trabalho da CAI dedicado à regulamentação da reforma tributária. E o senhor é sensível à demanda de todos os setores, né? O senhor sempre se declarou sensível à demanda, mas é possível atender todos? Olha, o que a gente está orientando nesse grupo de trabalho é que os segmentos tragam para a gente o texto da Câmara, a proposta do segmento e a justificativa. Se for uma justificativa óbvia, que todos os senadores vão entender perfeitamente, porque isso tem que ser muito didático, porque é uma matéria complexa. Então, por exemplo, educação, por exemplo, tem esse abatimento de 60%. Tá? Agora, o que diz o texto? Por exemplo, no contraturno, as atividades do contraturno, como se tiver, por exemplo, balé, esporte, ginástica, balé, natação. Inglês, francês, alemão, isso aí está sendo tributado. Não tem lógica, então a gente precisa mudar isso. Então, a gente tem que mudar para que haja realmente... né? E eu até achei estranho, porque o ministro da Economia foi ministro da Educação. Né? Não tem sentido cobrar o imposto integral dessas atividades do contraturno que faz parte da educação. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Uma reivindicação grande agora também, muito sensível, é que o sistema PETs, né? dos animais, que hoje nós temos 160 milhões de cachorro, gato, tartaruga, passarinho, essas coisas, que as pessoas estão criando hoje como se fosse alguém da família. Né? Tem muita gente que trata o cachorro e o gato como se fosse um filho, né? Muitos até como se fosse um neto. Então, qual é a reivindicação do setor? Que essa questão de ração,
né, a questão veterinária seja tratada da mesma forma como se fosse para o ser humano, né? Então, porque hoje estão excluídos. Então, a alimentação dos pets tem a tributação integral. Eles querem isso, óbvio, e é uma coisa razoável. Então, é uma questão que tem que ser discutida, né? Mas muito sensível. Né? Hoje, realmente, a aceitação e o entendimento que tem que ter um tratamento diferenciado é muito grande. Então, eu acredito que os senadores terão essa sensibilidade com relação a isso. Mas, é o que a gente está dizendo. O que nós vamos fazer? Nós temos várias reuniões ainda. Dia 22 de outubro, a gente conclui o relatório nosso da CAI e nós vamos entregar para o relator, que ainda não foi, que ainda não começou ainda as audiências, para ele fazer as audiências da CCJ. Eu espero que ele possa acatar muito das sugestões, porque, de fato, tem muita coisa na infraestrutura, na exportação. Olha, a exportação tem que ser totalmente isenta, como nos demais países. Então, na reforma tributária, ficou pendente aqueles serviços que antecedem a... Então, por exemplo, todo o transporte para chegar no porto, não é? As atividades administrativas, burocráticas, que você tem que contratar, isso também tem que ser isento. Então... Mas a reforma não previu uma devolução desses recursos do imposto sobre essas etapas? Sim, está previsto. Mas diga o seguinte... A regulamentação precisa detalhar isso. Não está computado esse custo antes de chegar no porto. Porque, lógico, você vai exportar a soja lá do Mato Grosso, até chegar lá no porto, tem todo um custo de transporte. Esse transporte é para exportação. Tem que entrar também como custo da exportação, consequentemente sem tributação. Então, todos os segmentos têm trazido, assim, informações, que eu acho que agora que as pessoas começaram a colocar na ponta do lápis o que significa a reforma tributária. Então, todos os segmentos, por exemplo, aluguel de espaço. Mas é para deixar claro só para quem está ouvindo a gente, senadora, porque a reforma tributária já definiu quais são os setores que serão beneficiados com regime especial. A regulamentação agora está fazendo o que em relação a isso? Você tem que regulamentar isso. Então, por exemplo... Dentro dos setores, o que vai beneficiar, o que não vai beneficiar? Porque não são todas as atividades, não né? De um setor econômico que estão... Então, por exemplo, saúde. Você tem remédios e equipamentos que está na faixa de 60% e de 100%. Quais são os produtos que são 100% e quais são aqueles que são 60%? Entendeu? Então, tem uma lista. Então, tem muita coisa que ficou fora da lista. E essa questão de equipamento e medicamento muda todo dia. Como é que a gente vai fazer? Vamos prejudicar a inovação? Inibir que haja inovação? Então, tem uma série de coisas que tem que ser ajustada. Por exemplo, essa questão do PET que eu falei com você, está fora. Mas é alimentação, mas de PET. Vai incluir ou não vai? Né? No caso da educação, essa que eu disse também, vai ser considerado educação no contraturno para efeito de tributação ou não? Isso tem que ser ajustado. Então, por exemplo, Uber. Né? Uber hoje tem uma tributação em cima de um faturamento que não existe. Na prática, se eles forem pagar os 26% do faturamento deles, eles vão pagar para trabalhar. Então, o que tem que fazer? Foi criado, tem a MEI, né, que são um microempreendedor individual, agora foi criado o Nano MEI, o Nano Empresarial, né, exatamente para pegar esse tipo de atividade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o faturamento do Uber, 75% é custo, gasolina, aluguel, etc. E aí sim, você vai tributar a renda dele, os 25%. Mas como se for dentro do faturamento até 40 mil, né, que a MEI é a partir de 80, até 81. Foi criado agora 40 e 500, que é a Nano MEI, que é uma nano empresa, né? Que aí poderia absorver, seria o não contribuinte. Mas se passar de 40.500 por mês, aí você teria uma tributação somente do ganho, entendeu? Então tem muitos detalhes assim que tem que ser ajustado, né? E o cálculo do impacto que aumentar as isenções vai trazer para a alíquota final que toda a população brasileira vai pagar? Com certeza. Quanto mais você coloca de regimes diferenciados, evidentemente que a alíquota maior vai crescendo. E o senhor acredita que o Senado está sensível a essa questão? Essa alíquota, na realidade, ela tem outros fatores que fazem parte, né? Que é a questão, por exemplo, de manter os incentivos fiscais, né? Porque tem que se garantir o direito adquirido,
né? Tem essa questão de compensação de município, de estado, né? Que isso aí, né, acabou comprometendo um pouco. Ontem mesmo, aliás, já diversas reuniões, as pessoas têm colocado isso, né? Por exemplo, tem técnicos dizendo que a alíquota já está superior a 30%. Agora, há uma questão, se é uma taxa referencial ou se é uma taxa efetiva, que é outra complexidade que tem. Eu, como contador, agora que eu estou começando a entender, né? Não são coisas exatas, são previsões, né? Que você não sabe exatamente. Você só vai saber realmente o impacto disso quando começar a funcionar. Por isso que no início você estabeleceu... Mas todos os setores econômicos que vieram aqui estão convictos de que o impacto vai ser de um aumento de carga tributária em relação à carga atual, né? Não tenha dúvida. E não é esse o espírito da reforma. A reforma fala em neutralidade, ou seja, não era para ter nenhum aumento de carga tributária, né? Exatamente pelo espírito da neutralidade. Então a gente vai ter que ajustar isso, né? A própria lei prevê, né? Se ultrapassar 26, tem que ter um ajuste para reduzir esses regimes diferenciados para não ultrapassar 26,5. Esse ajuste vai caber ao Congresso? Sim, teria que ter uma lei para definir essa redução dos ajustes, entendeu? Porque o máximo que foi estabelecido, na Câmara é 26,5. E acho que isso aí não será alterado. Dificilmente alguém aqui vai propor aumentar isso para 27, 30 e tal. Então, acredito que vai acontecer, deixar do jeito que está, e vamos ver o que vai acontecer. Se houver realmente redução de receita, porque não pode acontecer, aí você tem que fazer o ajuste. Mas já há previsão legal para fazer esse ajuste, né? Então, é uma matéria muito complexa, por isso que eu digo assim, né? Por isso que eu estou pedindo aos segmentos que encaminhem a proposta de mudança e uma justificativa assim muito detalhada e pedagógica para qualquer senador lendo, assim, realmente tem que mudar, né? Porque se não for isso, dificilmente nós vamos conseguir mudar muita coisa. E o senhor pretende ouvir também o posicionamento do governo em relação aos pleitos dos setores? Sim, nós já estamos fazendo isso. Primeiro que a gente está pedindo já que cada audiência venha alguém do governo, da Secretaria, né, de Reforma, para participar, e tem acontecido isso. Eu até estou deixando isso por último, para eles ouvirem bem todo mundo, para eles depois falarem. Mas a gente está fazendo assim, a cada audiência que está acontecendo, nós estamos agora, tanto a consultoria do Senado, não é como a consultoria nossa e também da CAI, a gente está sentando, vamos sentar com o governo e ajustar para ver o que já é consenso, o que já pode, para facilitar realmente chegar na CCJ uma coisa mais, né, mais preparada, um texto mais adequado, né? Senador, e o cashback? Teve uma audiência pública também dedicada ao tema, né? Como que ficou? Qual que é o papel agora da regulamentação em relação ao cashback? Tem uns termos muito bonitos, né, na reforma, que vão ver na prática como é que faz. Porque o cashback, não é o que é, né? Você tem que ter um sistema perfeito para isso. Primeiro, tem que ver, em termos de percentual, qual é o percentual de pessoas que vão ser beneficiadas com isso. E se esse sistema, se esse custo desse controle justifica ter o cashback. O Ministério da Fazenda trabalha com a hipótese de ser um terço da população brasileira, né, beneficiada pelo cashback. Há controvérsias porque depende do produto. Que é a população de baixa renda. Então, qual é o espírito da coisa? Você tem o cadastro único, né, que são as pessoas que são beneficiadas, né, com o BPC, né, com o Bolsa Família, né? Esse pessoal está cadastrado. Então, quando tem uma experiência no Rio Grande do Sul, eles têm um cartãozinho, então, provavelmente esse cartão já terá que estar abastecido para poder ter o crédito da coisa, porque senão é o seguinte, se não tiver um crédito já no cartão, o cidadão vai chegar lá no supermercado para comprar a carne, né? Ele vai pagar o imposto, não porque está na cesta básica, mas um produto que não esteja na cesta básica, ele vai pagar, porque tem o imposto, e vai receber de volta o imposto. Mas será que ele tem o dinheiro para pagar a mercadoria? Então, no Rio Grande do Sul, você já leva um cartão já com crédito, então já deduz o imposto na hora de pagar. Mas você está vendo o que está acontecendo hoje, né? O pessoal do Bolsa Família utilizando parte da sua renda para os jogos, dos bets, que é uma loucura, né? Foram bilhões que já foram gastos, pessoas viciadas nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão também desse cartão, para que não haja fraude, que não haja
utilização inadequada, né? Então, esse estudo aí do controle, a gente tem que ter muito cuidado, se vale a pena ou não implementar de imediato o cashback, né? Tem várias reivindicações ainda, né, com relação à alimentação, por exemplo, alimentação regional, né? Por enquanto, tem que colocar, você tem o açaí, que deveria ser colocado, você tem a castanha, que devia ser colocado, porque há uma previsão de você ter a cesta básica levando em consideração os produtos regionais, né? Então, tem alguns produtos, por exemplo, rapadura, né, lá no Ceará ou no Nordeste, tem né, um consumo muito maior, né? Como o açaí também hoje tem no Pará, né, tradição. Então, são ajustes que tem que ser feitos e que a gente espera nessa reforma aí a gente poder ajustar bem isso, né? Para a gente ter uma reforma mais adequada. Tem muitos detalhes, cada segmento, tem a questão dos cemitérios, as pessoas que no caso do cemitério, as pessoas que morrem, né, elas estão fora da saúde. E na prática é um processo, né? A pessoa vai para o hospital, tem lá todos os benefícios lá na reforma, mas ele vai até o final, depois ele tem que ser embalsamado, tem que, né, vai ser enterrado e tal. Tudo isso está fora da reforma. Vamos incluir ou não? Acho que sim, mas porque tem uma justificativa bem razoável, né, de que deveria estar junto. Ser incluído no setor de saúde. Que é uma reivindicação deles, né? Então, é o caso dos veterinários também, que tem essa pretensão de ser colocado também na saúde. Então, são detalhes de cada segmento que são importantes. Por exemplo, aluguel de shopping. Você vai no shopping, seu carro, e estaciona lá naquele e paga lá o aluguel. Aquele é aluguel, aquilo é prestação de serviço, o que é aquilo, né? Então, eles querem que seja aluguel, né? Porque aluguel vai ter um tratamento diferenciado, né? Se for serviço, é 26,5% no mínimo de imposto. Então, são detalhes assim que, né, eu, por exemplo, acho que aluguel não é consumo, né? Isso é renda. Mas, hoje, na reforma, pega tudo, né? Então, tem muitos detalhes, são muitas coisinhas. Mas, senador, existe algum consenso possível? Porque o Senado vai ter que dizer não para algum desses setores, né? Por isso que eu digo, eu acho assim, o que não é óbvio vai ter mais dificuldade. Agora, o que é óbvio, e por isso que eu digo, a justificativa da emenda tem que estar bem didática, que qualquer senador leia e diga assim, caramba, preciso mudar. Realmente tem razão. Se for assim, a gente muda. Se for uma coisa ainda de discussão, de reforma, dificilmente vai passar, dificilmente a gente vai conseguir alterar, né? Mas tem muitas reivindicações assim que são óbvias e que precisam ser mudadas, né? Que muitas vezes ou esqueceram, né? É muito detalhe, né? São atividades demais, cada uma com especificidade. Por exemplo, no gás, o gás tem que ter um tratamento diferente. O gás do gasoduto é diferente do gás do transporte normal, né? De combustível. Então você tem que tributar no início e depois no final. E hoje não está dessa forma. Então são ajustes técnicos que a gente... Por isso é que essas audiências vão contribuir demais da conta, porque realmente uma reforma como essa, você tem que ter muita transparência, tem que ouvir todo mundo, porque no final das contas quem vai pagar isso é o contribuinte, é o consumidor, são as pessoas. Então quando você fala numa defesa, por exemplo, dos supermercados, ou uma defesa do setor, né, desses setores todos, no fundo eles estão protegendo o consumidor, porque a conta vai chegar lá, né? Os profissionais liberais, quando tem um aumento significativo, né? Por exemplo, se pegar os profissionais hoje, eles pagam 4, 5%, né? de ISS ou de COFINS, PIS/COFINS. Vai passar para 26,5%. Agora não, porque tem os 30%, foi colocado uns 30% de abatimento da base. Então vai para 18 e pouco. Mas de qualquer forma, de 4 para 18 é uma diferença muito grande. Quem vai pagar essa conta? Lá na ponta. Nós vamos passar para o segmento, escola, educação, saúde, etc. E eles vão cobrar isso do consumidor. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado também, né, para não deixar a coisa assim e ficar muito pesado. Porque o consumidor hoje, além de já pagar muito imposto, ele não tem de volta a educação de qualidade, a saúde, a segurança, né? Ele tem que pagar tudo isso de novo. Tem que botar o filho na escola particular, tem que fazer um plano de saúde, tem que ter questão de segurança privada. Então, entendeu? Se tudo isso funcionasse perfeitamente, era muito mais fácil para o contribuinte aceitar qualquer aumento de carga. Mas aumentar a carga sem ter a contrapartida, realmente a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, afinal de contas, o consumidor já está pagando muito.
Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, é um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia, ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas, ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração
como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas. Elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, à opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração, ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro. A gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Não é? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens de satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, reconhecida internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. Infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né, o Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, setor público, setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com a reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é um grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado.
Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, permita, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi o secretário, a autoridade climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Mia Couto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidentes das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP 30 vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará, como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, e todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de auto-salvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente, que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso.
porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra. O chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022, do Instituto FHC, sim, o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, sim, pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais, sim, na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública, sim, e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade ilegal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correto, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente. A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento no Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão, 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então, ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, né, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, né? Como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em Terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população
em relação à atividade mineradora, com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração, que para isso as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, né? A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo, de fato, esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, né, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte? Primeira imagem, o que é isso aqui? É um copo d'água. Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas vulcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada. Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPS, que é um instituto muito bacana do Bélgico Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer, né, com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100. Sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano, fazendo churrasco para 25 mil pessoas, disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também no Rio, acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precisa melhorar, e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social. A população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fonte, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então, nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração, sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né,
da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai. Por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA. Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos que compõem a cidadania e da parte dos cidadãos, também reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país. E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa. Uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Bom, uma coisa que me surpreendeu foi a escolha do Figueiredo para presidente da República. E eu fico pensando que isso não foi uma escolha do Geisel, porque eu acho que foram pessoas que, dentro do Palácio, que pediram, quase exigiram ao presidente para escolher Figueiredo. Eu acho que o pessoal mais ligado ao SNI, não é? O pessoal mais ligado, talvez, ao Ministério da Justiça, né? E alguns amigos do presidente, assim, que
estavam convencidos que pudesse ser uma solução. Eu tenho mais do que convicção, certeza de que ele indicou sob grande constrangimento. Figueiredo não combinava com a ideia de uma transição lenta, gradual, como seja, para a democracia. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O que explica essa desigualdade? O que há na nossa estrutura social e política que explica isso? Não está invisível, mas Brasil nega. É a herança da escravidão. Brasil teve milhões de escravos, mas foi o último país no mundo, nas Américas, em abolir a escravidão. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e também para a prefeitura da cidade de Marcação, na Paraíba. Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. São José dos Campos aprova programa City Tour para promover o turismo local. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Imagina uma cidade totalmente liderada por indígenas. Essa cidade existe, viu? É Marcação, na Paraíba. Nas últimas eleições, todos os vereadores eleitos e também a nova prefeita são indígenas. A repórter Rosângela Marques, da TV Câmara João Pessoa, foi lá
e conta essa história pra gente. Marcação é uma cidade com cerca de 9.000 habitantes. Localizada no litoral norte da Paraíba, distante a aproximadamente 70 quilômetros da capital. A área urbana é cercada de aldeias indígenas de etnia potiguara. Nas aldeias e na cidade, o povo preserva costumes ancestrais, se conecta com a terra e estreita uma saudável convivência entre indígenas e não indígenas, que se fortalece em espaços como mercados, festas e eventos culturais. Segundo o último censo de 2022, 88,08% da população que mora na cidade de Marcação declaram-se indígenas. Marcação é uma das 10 cidades com maior proporção de habitantes indígenas no Brasil. Dos quase 9.000 habitantes, mais de 8.000 são indígenas e mais de 5.000 têm idade para votar. Marcação é banhada pelo rio e pelo mar. A maior parte da população vive da agricultura e da pesca. São 15 aldeias. É uma cidade bastante jovem, emancipada há apenas 30 anos. Mas desde o início da história, sempre teve na prefeitura um representante indígena. Em 2016, uma mulher indígena foi eleita. Durante a pandemia, em 2020, ela se reelegeu. Em 2024, nas eleições desse ano, Ninha foi eleita a única mulher prefeita indígena no Brasil. Elis Sônia Oliveira Gomes da Silva, casada, 43 anos, pedagoga e agora prefeita eleita de Marcação. É um orgulho. É um orgulho. Marcação hoje, 88,8% é indígena. Temos também os brancos, né? A administração ela é para todos, mas representa 88% de uma população que é o quê? Mais de 7.900 pessoas. Então, assim, é desafiador, ao mesmo tempo é uma honra poder trazer essa representatividade, né? Como mulher, ainda por cima indígena. Ninha, como é mais conhecida, disputou a prefeitura com uma outra mulher indígena. Foi eleita com 76,79% dos votos válidos. Marcação também elegeu 9 vereadores, todos indígenas, 5 homens e 4 mulheres. A maioria dos vereadores eleitos é do mesmo partido da prefeita Ninha, PSD. Mas tem também vereadores do Republicanos e União Brasil. Tanto a prefeita Ninha como os vereadores têm metas comuns: dar visibilidade à cidade, desenvolver o turismo e melhorar as estradas para o escoamento da produção agrícola e da pesca. É que no período de chuvas, as aldeias passam por dificuldades. No tempo de chuvas, a gente não tem acesso, né? E isso aí a gente está trazendo para aqui. Vamos ver o que aqui a gente pode fazer. Já temos ladeiras aí feitas, né? Graças a Deus, ao nosso governo. A gente precisa que o investimento entre dentro das nossas áreas para que a gente faça as coisas acontecer, tanto no turismo como na agricultura e em todas as áreas do nosso município. A gente precisa fortalecer esse apoio, trazendo o toré, trazendo o artesanato, as danças culturais, para que nosso povo seja visto aqui e lá fora. Trazer políticas públicas na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer e também da cultura, né? Os desafios, eles são diários. Administrar não é fácil, não é? Fazer gestão é cuidar das pessoas. Acredito que a gente não consegue agradar 100%, mas a gente vai se dedicar para fazer o máximo que a gente puder. A produção de arte indígena é um outro pilar do sustento das famílias em Marcação. E um dos projetos da nova prefeita é construir um polo de arte indígena. Ter um local de escoamento, de venda do nosso artesanato, num local que seja acessível, num lugar que dê suporte aos turistas que cheguem, com infraestrutura. Eicové, Ixé, Romildo, Guiracanga, Potiguara, Tupini, Engarecé, Morombo e Sara. Na cidade de Marcação, as escolas municipais têm na grade curricular obrigatória o ensino da língua tupi, do povo originário do litoral brasileiro. É muito importante a língua nas escolas e tem um papel fundamental para fortalecer a nossa identidade, a nossa unidade como munícipes de Marcação e também
indígenas da região do litoral norte da Paraíba. Juntos, prefeita e vereadores compartilham a missão de conectar raízes culturais e o respeito à diversidade. Querem trabalhar para fortalecer os direitos do povo indígena, sem esquecer de atender as necessidades comuns a qualquer outra cidade, como educação, saúde e infraestrutura. Compromisso de promover a cidade de maneira mais próspera para todos. As mulheres elas têm um poder muito grande, poder de convencer, o poder de dizer o que quer, o poder de dizer o que serve para comer e o poder de dizer quando quer ter ou não os curumins. Então isso é muito importante dentro de um povo, né, que respeita a mulher por ela ser diferente no sentido de ser a única que pode procriar. É desafiador, ao mesmo tempo muito satisfatório, é uma conquista muito grande, né? Eu diria que hoje eu sou a mãe de 8.999 habitantes dessa cidade, né? Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio financeiro durante o período de defeso, que é aquele quando a pesca fica proibida para proteger a reprodução dos peixes. O projeto, aprovado na Câmara Municipal, foi vetado pelo prefeito, mas os vereadores derrubaram o veto. E como o governo federal já concede um auxílio defeso a pescadores, os cariocas vão receber este benefício a mais. André é pescador desde os 16 anos de idade. Foi a primeira oportunidade de emprego, né? E daí, desde esse dia em diante, entra no sangue. Ele espera ser um dos contemplados pelo auxílio defeso. Um exemplo, esse mês, fica muito ruim de pescar e o defeso vai ajudar, né? Luiz é o mais antigo pescador em atividade na Z10 e diz que o benefício será muito bem-vindo. Tem que estar matriculado numa colônia, entendeu? E eu acho que é o princípio de tudo, né? Para ter direito ao mesmo benefício, Fernando, que faz parte da terceira geração de pescadores da família, vai precisar regularizar os documentos. Eu mesmo só estou com o meu protocolo agora. Mas eu tenho os documentos antigos de pesca, agora eu vou correr atrás. Essa é mais uma das formas de atuação da colônia de pescadores Almirante Gomes Pereira, a Z10, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. É a primeira colônia de pesca do Brasil, datada de 1920. Nós temos o termo de doação feito pela Marinha do Brasil, né? E a nossa primeira ata é de 1936. Com mais de 2.000 integrantes, a associação cuida do meio ambiente e ajuda os trabalhadores do mar a ter acesso aos seus direitos. Aqui nós já fazemos o RGP, damos entrada no Registro Geral de Pesca, né, que confirma, que caracteriza o pescador artesanal, dando a ele amplos direitos de um defeso. As mulheres são poucas, mas elas também têm vez no mar. Hoje em dia, esse preconceito está mais leve, que nós já sofremos vários preconceitos dentro da Baía de Guanabara. A Câmara Municipal do Rio aprovou a criação do programa em apoio aos pescadores artesanais durante o defeso. O auxílio defeso será destinado aos pescadores artesanais devidamente cadastrados e ativos no município do Rio. Só aqui na região de Pedra de Guaratiba, o benefício pode chegar como um amparo para cerca de 500 profissionais que retiram do mar o sustento das famílias. Há 14 anos, a pesca é o ganha-pão de Gustavo. Tenho 5 filhos. Infelizmente, estou passando um aperto, sim. A minha conta está congelada. Estou querendo trabalhar ajuda de amigos. Amigo meu lá abasteceu o barco com a MDC hoje para o trabalho. E estou nessa daí. Eduardo compartilha com Gustavo e outros colegas de barco da colônia Z14 a aflição financeira durante o defeso, período de reprodução das espécies em que a pesca é proibida no mar, rios ou lagos. Setembro, outubro, novembro, dezembro. É isso que a gente fica restrito, só isso. Só esse é um salário, né? E a gente que tem que ralar e fica difícil. Para os pescadores registrados, o programa vai facilitar na identificação daqueles que, de fato, vivem apenas da pesca.
O valor do auxílio defeso, o número de beneficiários e as condições para o pagamento ficarão a critério da Prefeitura do Rio. A proposta, além de apoiar os pescadores artesanais, vai garantir a preservação do ecossistema aquático. A gente tem que respeitar esse período, né? E esse benefício vem justamente que é para não dar tempo. Na natureza, o pescador tem onde se safar, onde ganhar o seu dinheiro. Idosos recebendo assistência médica do SUS em casa por meio de um aplicativo. Esse é o objetivo de um projeto de lei que está sendo analisado aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pretende garantir à população idosa do Brasil assistência de saúde remota, acessível por meio de aplicativo. A iniciativa inclui também canais digitais, como o WhatsApp e um número 0800, para que os idosos tenham suporte em qualquer lugar do país. O projeto prevê que esse sistema será integrado ao SUS e gerido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Com ele, será possível monitorar indicadores importantes de saúde, como pressão arterial e glicose, além de receber lembretes de medicamentos e consultas médicas. E mais, os usuários poderão agendar consultas remotas, solicitar atestados e até pedir socorro em emergências. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Aneli Aquino, do Podemos de Minas Gerais, o projeto garante ao idoso a autonomia para cuidar da própria saúde, de maneira inclusiva e adaptada à realidade digital. Cada dia que passa, os idosos ficam mais sozinhos e é uma forma de incluí-los um pouco mais e que eles consigam resolver as suas situações, os seus problemas, principalmente de saúde. Nós já temos aí o Conect SUS, que é um sucesso. Eles poderão fazer sozinhos, independentes e mais inclusos. De acordo com dados do IBGE, a população idosa já corresponde a 15,8% da população brasileira. A proposta, além de atender a necessidade crescente de políticas públicas voltadas para essa faixa etária, tem como objetivo promover mais inclusão digital, auxiliando idosos que muitas vezes não têm acesso fácil à tecnologia e principalmente à saúde. O projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovado, será incorporado ao Estatuto da Pessoa Idosa. O assunto é menopausa. Especialistas defendem que o SUS ofereça tratamento hormonal para mulheres. Em uma audiência pública aqui no Senado, eles relataram que, quando graves, os sintomas podem até levar ao suicídio. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade. Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres.
Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e instrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. Patrimônios históricos, naturais, tecnológicos. A cidade de São José dos Campos, em São Paulo, tem dezenas de pontos turísticos que podem ser explorados pelos visitantes. Para promover ainda mais o turismo local, os vereadores aprovaram o programa City Tour. Veja na reportagem da nossa nova parceira, a TV Câmara São José dos Campos. Em meio à correria do dia a dia, muitos passam por aqui sem notar os detalhes. São José dos Campos, com uma rica cultura e patrimônios históricos, às vezes se torna despercebida para os próprios moradores. Como moradora, eu acho que eu conheço bem mais ou menos o turismo em São José. Por exemplo, uma amiga minha veio para cá e eu não sabia dizer para ela, onde que é legal conhecer? Eu não sabia dizer. Tem muitos pontos turísticos bons que a população não está desfrutando. Mas uma iniciativa tem mudado essa realidade. É o programa City Tour, que leva os moradores para um passeio pelos principais pontos turísticos de São José. Proposta que vai ganhar ainda mais força. É que um projeto aprovado na Câmara reconheceu a iniciativa como uma atividade oficial do município. Os passeios acontecem aos sábados e contam com visitas guiadas e uma caminhada pelo centro histórico. Nós temos os guias de turismo que já apresentam a cidade, então não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é muito interessante. Tem o Walking Tour, que é no centro da cidade, então vai nos pontos turísticos, a Igreja da Matriz, museu, e é tudo explicado, toda a história de São José. Então é muito gostoso, é cultura, é conhecimento e é lazer. E agora, com a aprovação do City Tour de uma forma legal, embora já existisse antes, já funcionasse muito bem, agora é um momento importante e de comemoração, porque se pode falar mais de turismo, né? Cada vez nós estamos nos aperfeiçoando nessa área. Em um dos roteiros do City Tour, a saída acontece daqui, da Igreja Matriz. E a cada ponto do passeio, a cidade revela suas camadas. É como se a cada parada, os moradores conhecessem uma nova São José. São histórias que sempre estiveram ali, esperando para serem contadas.
Por exemplo, o Museu Municipal. Você sabia que aqui já funcionou a antiga Câmara dos Vereadores? Esse prédio foi construído entre 1926 e 1927. Ao longo do tempo, passou por adequações e hoje é o principal point das artes plásticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Outro local que carrega muita história é o Museu de Arte Sacra, com um rico acervo. Dá só uma olhada nesse retábulo. Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida foi doada no início dos anos 1900 pela família Cursino, tradicional na cidade. A partir da construção do retábulo, surgiu a capela, transformada em museu em 2007. Muita gente tinha dificuldade de imaginar São José turística, né? São José sempre foi tecnológica, São José da indústria, mas São José turística era uma coisa que as pessoas não viam dessa forma. Então, o Contur vem trabalhando nesse sentido. E o desenvolvimento local também agradece. O City Tour contribui com a economia criativa. A economia do comércio existente e daquelas pessoas que podem participar através das feiras, através dos eventos. Então, sem dúvida, o turismo é fonte de economia. E para quem ficou interessado, o convite está feito. São José é turística. Então, nós temos aqui, seguramente, São José dos Campos, mais de 40 pontos turísticos que podem ser visitados. Então, o convite que eu faço é venha fazer o Walking Tour no centro da cidade e os roteiros turísticos. Nós temos 4 roteiros que são feitos com ônibus, também com guia de turismo, que vai explicar todos os pontos, Parque Tecnológico, Museu da Aviação. É incrível, nós temos muitas possibilidades de turismo. Além de ser um passeio turístico, o City Tour também é uma oportunidade de conexão, uma união entre o passado e o presente. Uma iniciativa bem bacana, hein? Fica aí a dica para as outras cidades. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Um congresso é um lugar histórico, né? Então faz parte da nossa história. E havia tempos que eu queria fazer essa visitação, então eu aproveitei a estadia na cidade para poder conhecer, e é um lugar importante que a gente tem que ter mais consciência de quem a gente coloca aqui, né? Consciência no sentido de ter pessoas certas para que possam direcionar o rumo do país, né? Então a visita foi excelente, eu gostei muito do tour, a explicação do Vitor é perfeita, então a gente passa a conhecer, entender mais e ver o que realmente acontece aqui dentro das casas, né? A partir de uma visita dessa. Eu curso Direito, estou no 8º semestre, eu sempre quis conhecer, porque a gente vê na televisão, né, e vê toda essa magia do Congresso, e é incrível, um espaço bonito, é lindo ver a história do Brasil, é lindo ver como funcionam as coisas por trás, e, enfim, é melhor do que eu imaginava. Quem gosta de política, quem não gosta de política, quem cursa Direito, quem não cursa Direito, eu acho muito interessante saber como funciona o Brasil, né, de fato, Brasil prático, eu acho muito interessante. Várias coisas me chamaram a atenção. O prédio, em primeiro, né, o prédio, e conhecer as cúpulas, né, que a maior é dos deputados e a menor é do Senado, coisa que a gente vê pela TV e não tinha noção, eu não sabia. E a história, toda a história, do carpete, que embaixo são os tacos e o carpete, toda a história, toda a beleza, e Oscar Niemeyer e os artistas, aqui tem muita cultura e muita história. Eu estou impressionada e encantada e quero voltar. Uma visita assim obrigatória para quem passa por Brasília, conhecer o Congresso, o Senado, a Câmara, porque é uma parte muito importante da nossa história, né, enquanto cidadãos. Cumprindo meu dever de cidadã, entendendo onde as leis são criadas, onde os projetos são aprovados, onde eles são desenvolvidos, é algo assim muito importante, né, para a gente estar conhecendo, compreendendo como tudo é feito, os debates que acontecem aqui, né, o berço da democracia.
Meu nome é Pedro Lima, eu tenho 10 anos e eu sou de Aracaju. Eu vim aqui em Brasília para eu conhecer o Congresso. Eu gostei muito daqui, eu recomendo vocês a virem. Adorei muito os prédios, tudo. Eu fui no salão verde, no salão azul, no salão negro e no salão branco. Todos são muito legais. Achou bonito? Muito bonito. Venha conhecer o Congresso. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam. Na seara dos aeroportos, eu diria que é onde nós estamos mais adiantados, porque os nossos 4 principais aeroportos já estão privatizados e nós agora estamos privatizando o 5º, que é Jaguaruna. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Viajar está ficando muito caro. Viajar deveria ser mais democrático. Para você ter ideia, eu peguei um voo numa cidade boliviana, Cobija, que é fronteira ali no Acre com os municípios de Brasileira e Taçolândia. E ali eu peguei um voo de uma empresa aérea boliviana para outro país, para a Argentina, e eu paguei 10 vezes menos que se eu fosse fazer o voo numa empresa brasileira. Pra você ter ideia, eu fiz uma cotação do preço para mim, para minha esposa e meu filho de 3 anos, né, saindo de Rio Branco e indo até Buenos Aires. Se eu fosse fazer esse trecho no Brasil, à época, quando eu fiz essa cotação, eu pagaria em torno de R$36 mil. O mesmo trecho, só que saindo de uma cidade ali vizinha, de Cobija, parando em Cochabamba e seguindo para Buenos Aires, eu paguei R$3.800, eu, minha esposa e meu filho. O gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 11 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. A CPI das apostas esportivas debateu em audiência pública hoje o vício em jogos de azar. De acordo com os debatedores, a doença, conhecida como ludopatia, é um transtorno mental e deve ser tratada como um problema de saúde coletiva. E eu jogava deitado, com o celular na mão e botando minha filha para dormir. Eu jogava tomando banho, né? Abria a porta e fazia as apostas, eu jogava roleta e fechava. Depois de ter perdido casa, perdido carro, perdido terreno, perdido o emprego dentro da empresa familiar, ter sido internado, e aí só assim eu consegui entender o tamanho do estrago que eu estava fazendo com a minha vida.
Histórias cada vez mais frequentes, como a do empresário cearense André Rolim, motivaram a realização de audiência pública na CPI de jogos e apostas esportivas. No centro do debate, os impactos na saúde mental dos viciados em apostas. Saúde mental é o protagonista dessa questão. O transtorno do jogo já apontávamos em 2011, é a terceira dependência mais frequente no Brasil. Bateu crack, bateu cocaína, bateu maconha, bateu qualquer outra forma de dependência que as pessoas andam preocupadas. Perde apenas para tabaco e álcool, com quem, aliás, são comportamentos com o qual está intimamente relacionado. De 50% a 80% dos jogadores compulsivos já pensaram em suicídios. Sabe quanto é a média da população? 5%. Desses mesmos ludopatas, ou seja, dos jogadores compulsivos, 13% a 20% já tentaram ou conseguiram se suicidar. O vício em jogos de azar tem nome: ludopatia. A doença é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e atinge diretamente cerca de 2 milhões de brasileiros. Um problema que só cresce com as apostas online e que afeta um público cada vez mais jovem. A mistura de mecanismos adictivos que antes eram restritos a jogos de azar apenas, como a roleta, caça-níquel, são inclusos em mecanismos de jogos digitais. E muitas vezes disfarçados de forma lúdica e atingindo camadas mais novas da sociedade. Medidas preventivas e de apoio para mitigar os impactos negativos da prática foram sugeridas pelos especialistas, como o trabalho de recuperação realizado pelo programa Jogadores Anônimos. JA é uma recuperação, é uma opção de recuperação da doença, cujo folheto de JA define o jogo compulsivo como uma doença progressiva. Existe muito mais a perder do que o dinheiro. Se você tem problemas com o jogo, nos procure. A Agência Nacional para o Jogo de Azar, a gente precisa de algo assim, uma comissão, uma instância reguladora que possa debater isso de maneira recorrente e que possa fazer uma atualização. Essas e outras soluções foram apontadas para que mais Andrés possam superar um momento sombrio da vida. Eu vivenciei na pele, tive que aprender na dor mesmo, que isso não existe, que isso é uma ilusão. Hoje eu posso trazer esse testemunho de esperança, de força, e dizer que a situação atual é de saúde pública. Valorização dos profissionais de educação, mais concursos públicos para profissionais do setor e fiscalização incisiva do Tribunal de Contas dos Estados na execução do novo Plano Nacional de Educação. Esses foram os destaques da reunião da Comissão de Educação e Cultura, que debateu o novo PNE. Essa é a 10ª audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Cultura para debater o novo Plano Nacional de Educação. Os debatedores pediram mais valorização dos profissionais da área e fiscalização incisiva para o novo PNE. A presidente da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação destacou a necessidade de mais concursos públicos. Os dados do INEP são extremamente preocupantes quando apontam que no Brasil, olhando o dado nacional entre redes escolares, municipais e estaduais, nós vamos ter quase 50% dos professores em contratos temporários, com contratos precários, né? Isso reflete num ensino que não é de qualidade. Por quê? Porque são professores, muitas vezes, que estão atuando como um bico, porque não podem se dedicar integralmente à docência, porque os seus contratos são de fevereiro a dezembro, a formação continuada que as redes e que o próprio governo federal muitas vezes disponibiliza para os professores, ela acaba não impactando na qualidade da oferta, porque esses professores estão nesse ano, o ano que vem eles não são mais professores. A lei é muito interessante, a lei para ingresso na carreira, que haja lei local também para ingresso definitivo, precário, temporário, é importante porque há situações emergenciais, mas o emergencial não pode ficar definitivo.
Não é verdade? O representante do Tribunal de Contas da União ressaltou que é fundamental a participação dos órgãos na discussão e avaliou que esse quesito precisa estar previsto no novo PNE. Pois bem, está previsto na Constituição Federal, nos artigos 70 a 74, essa competência institucional do monitoramento e da avaliação de políticas públicas. Então, a participação dos tribunais de contas é muito importante, principalmente quando nós olhamos para o cascateamento do plano nacional nos planos estaduais e nos planos municipais de educação. Então, essa capilaridade dos tribunais de contas contribui muito para que nós possamos ter mais gente qualificada, compreendendo da causa, mas também fazendo esse papel de monitoramento. Letícia Jacinto, presidente da Associação de Olho no Material Escolar, frisou que para o país ter um crescimento econômico sustentável é necessário o aumento da produtividade da força de trabalho. Ela destacou que o objetivo só pode ser atingido com investimentos em educação. A prioridade agora deve estar voltada para uma oferta de educação de qualidade, principalmente na educação básica, porque é onde as crianças e os jovens serão impactados, né, pelo próximo PNE e formarão a força de trabalho das décadas seguintes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou hoje da solenidade de entrega das medalhas comemorativas dos 200 anos do Senado. Servidores com atuação destacada nas comemorações do bicentenário da instituição, gestores e funcionários com mais de 40 anos de serviços prestados foram homenageados. Criadas pela Casa da Moeda do Brasil, as medalhas comemorativas fazem parte da celebração dos 200 anos do Senado. Foram 3 modelos cunhados em metais nobres, cada um representando um palácio que serviu de sede para o Senado: o Congresso Nacional, o Conde dos Arcos e o Palácio Monroe. Aproximadamente 400 servidores do Senado receberam as medalhas em homenagem aos serviços prestados na casa. Aqueles que estão recebendo, tenho certeza que estarão recebendo e sabendo que ela é extensiva a todos os servidores do Senado, porque não fosse o trabalho de todos, não haveria essa excelência que é o Senado da República, do ponto de vista do desempenho das suas funções legislativas, das suas funções políticas, da sua função na formação da opinião que torna o nosso país mais civilizado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a contribuição dos servidores da Casa para o bom desempenho das atividades legislativas. Para além de simbolizarem a gratidão ao nosso corpo funcional, as medalhas que hoje concedemos sinalizam à sociedade brasileira a importância que esses homens e mulheres têm na consecução dos elevados propósitos do Parlamento brasileiro. Cada agraciado sintetiza a têmpera e a dedicação do conjunto de colaboradores do Senado Federal, sejam aqueles que continuam na ativa ou os que já concluíram suas missões. Nesse sentido, peço aos premiados que eles sejam porta-vozes da nossa mensagem de gratidão. A servidora mais antiga em exercício, com 52 anos de casa, falou sobre sua trajetória no Senado. Essa trajetória foi construída com muitos desafios, aprendizados e, acima de tudo, por pessoas queridas que marcaram a minha vida. Sentimento compartilhado com os servidores homenageados. Fiquei muito feliz de ter sido agraciada com esse prêmio. Um reconhecimento importante e emocionante para nós que somos servidores dessa casa e, assim, muito feliz. É uma emoção de dever cumprido e ter o reconhecimento da direção da casa em relação ao trabalho que a gente faz. Durante a cerimônia, o presidente da casa recebeu uma reprodução do mural Ventania, de Atos Bulcão, em homenagem à sua atuação. Quero dizer, presidente, também da nossa felicidade de termos, ao longo desses últimos anos, ter tido essa mesa diretora, capitaneada por Vossa Excelência, que nos trouxe tanta alegria e tanto sentido de pertencimento a essa casa. O senhor é a prova de que, com moderação, com discernimento,
com a calma que lhe é notória, é possível chegar muito longe. E nisso é exemplo para mim, creio que para os seus colegas e para os servidores dessa casa. A principal lição que ele nos deixa é o diálogo, é a moderação, é o equilíbrio, é a paciência, mas é a firmeza de atitudes. É fazer tudo isso sendo firme e buscando o bem do nosso país. Uma sessão especial no plenário do Senado homenageou hoje os 48 anos da criação da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho. Ao longo de sua existência, sobretudo no período dos governos de exceção, viu-se a ANAMATRA na contingência de lidar com os desafios decorrentes das poucas garantias reservadas aos integrantes do Poder Judiciário. De fato, no contexto dos governos de exceção, entre 1964 e 85, a magistratura nacional ainda não contava com a prerrogativa e a vitaliciedade. Por este motivo, também por conta do contexto histórico antidemocrático, ocorreram no Brasil de então inúmeros arbítrios e graves injustiças, entre os quais a aposentadoria forçada ou a inapelável cassação de juízes, desembargadores e integrantes do Ministério Público. Com a redemocratização do país e a Constituição de 88, a instituição foi se firmando no cenário nacional, de modo que conta hoje com cerca de 4.000 magistrados. Nós temos que discutir realmente o mundo virtual que nós temos hoje. A Covid trouxe realmente uma nova relação, do trabalho virtual. Então, são muitas tecnologias novas, agora inteligência artificial. Como é que a Justiça do Trabalho vai conduzir essa questão? Então, acho que o Congresso vai ter muito trabalho e a ANAMATRA vai também ter muito trabalho aqui no Congresso para a gente poder realmente ouvir todos e aprovar realmente uma legislação que seja boa para todos, principalmente para o país e para a sociedade. Não há outro caminho para a justiça do trabalho e para o associativismo trabalhista que não seja a defesa da justiça social. Diante de tal quadro, são veementemente repudiadas alegações de que a magistratura trabalhista resiste à lei e que, sob o pretexto de fazer justiça social, causa prejuízos econômicos às empresas. Estamos atentos à jurimetria, às tentativas de intimidação das nossas magistradas e magistrados no cumprimento da sua missão constitucional de interpretar e de aplicar a lei ao caso concreto e não admitiremos qualquer ação que viole as garantias e prerrogativas da magistratura. A Constituição assegura a autonomia e a independência funcional ao Poder Judiciário, sem ingerências ou pressões políticas externas sob pena de franca violação ao Estado democrático de direito. Regulação do mercado de crédito de carbono e novas regras para emendas parlamentares ao orçamento da União podem ser votadas pelos senadores nesta semana. As sessões no plenário com esses itens estão marcadas para terça e quarta-feira. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o marco regulatório para o mercado de crédito de carbono no Brasil. Empresas e países poderão compensar a poluição pela compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental. O projeto divide o mercado brasileiro de crédito de carbono em dois setores. O regulado envolve iniciativas do poder público e o voluntário trata da iniciativa privada. A proposta cria um órgão gestor responsável pela negociação dos créditos de carbono nos casos vinculados ao poder público. As empresas poluidoras terão cotas de emissão, além de normas e sanções, e devem apresentar um plano de monitoramento e relatórios de atividades. O agronegócio não será atingido pelo projeto. Na quarta-feira, os senadores devem votar o projeto de lei complementar que regulamenta o pagamento de emendas parlamentares. A proposta tenta resolver o impasse sobre as emendas impositivas, que estão suspensas por determinação do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino cobrou regras de transparência e rastreabilidade no uso dos recursos. O texto veio da Câmara e já foi aprovado pelos deputados. Determina que o autor da emenda deve informar o objeto e o valor da transferência ao beneficiado, seja Estado ou município.
A destinação preferencial será para obras inacabadas propostas pelo mesmo parlamentar. Os recursos ficam sujeitos à apreciação do Tribunal de Contas da União. Terão prioridade de execução os destinados a situações de calamidade ou emergência reconhecida pelo governo federal. Outra proposta sobre o mesmo tema deve ser analisada em plenário, de autoria do senador Ângelo Coronel, relator do orçamento de 2025. Eu pontuei aqui 4 ideias do ministro Nino, que eu achei muito interessante, que é destinar recursos de emendas de bancada apenas para o próprio Estado. Também, na questão das emendas de bancada, evitar fragmentação, para que fique concentrado mais em obras estruturantes. A questão da fiscalização, a fiscalização das emendas e a prestação de contas via o Tribunal de Contas da União. E também outra coisa interessante, como tem algumas plataformas de transparência separadas, a ideia que ele deu era juntar essas plataformas para quando qualquer membro da sociedade brasileira, qualquer pessoa que deseje acessar para ver o que o seu município recebeu, quem colocou, tenha essa plataforma unificada. Amanhã, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne e deve votar um projeto que prevê o uso de parte da receita com multas de trânsito na segurança das escolas. Também na pauta, política de prevenção aos desastres climáticos e incentivos aos jovens para que eles abram seus próprios negócios. O projeto acrescenta o direito ao empreendedorismo no Estatuto da Juventude e prevê um conjunto de medidas para permitir um ambiente que fomente o empreendedorismo e conhecimentos de inovação, que são fatores importantes para a emancipação do jovem. Entre as iniciativas previstas no projeto estão ofertas de instrumentos de capacitação e de alargamento de competências na área do empreendedorismo e assistência técnica no desenvolvimento do modelo de negócio, além da oferta de consultoria jurídica, econômica e contábil de forma gratuita. Os senadores podem votar ainda um projeto de lei que autoriza os estados a destinarem 25% do valor arrecadado com multas de trânsito para a contratação de policiais militares da reserva e policiais civis aposentados para reforçar a segurança nas escolas. A proposta prevê ainda que 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública sejam destinados a ações de enfrentamento à violência contra as crianças. Outro projeto na pauta cria políticas para prevenção e resposta a grandes desastres. De autoria do senador Paulo Paim, o projeto determina que o poder público mantenha de forma permanente equipes de monitoramento de riscos e de avaliação de danos e medidas necessárias de recuperação nos casos de desastres naturais como tempestades, inundações, ciclones, deslizamentos de terra, secas e incêndios. O Senado e a Câmara dos Deputados sediaram na semana passada a 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, chamada P20, com o lema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Ao final do encontro, 35 delegações representando as maiores economias do mundo e organismos internacionais divulgaram uma declaração conjunta com 3 eixos: combate à fome, mudanças climáticas e reforma da governança global. 12 páginas escritas pelos parlamentos das 20 maiores economias do mundo. A declaração começou a ser redigida em setembro, mas os termos finais foram definidos aqui, na 10ª cúpula do P20. Nessas condições, proponho que esta cúpula adote a declaração conjunta dos parlamentos por um mundo justo e um planeta sustentável. Adotada. A declaração reúne compromissos em torno dos 3 eixos debatidos no encontro. Entre os compromissos de combate à fome, pobreza e desigualdade estão o desenvolvimento de instrumentos para a garantia da segurança alimentar e nutricional, o estabelecimento de condições adequadas de trabalho e o acesso equitativo a oportunidades e recursos, incluindo água, educação, saúde e saneamento básico.
A declaração recomenda esforços para a eliminação de todas as formas de discriminação, assédio e violência, inclusive no ambiente digital, com atenção especial para as mulheres e meninas. Dentro do segundo eixo de debates, que trata do desenvolvimento sustentável, estão sugestões para conter os avanços das mudanças climáticas, como uma cooperação dos países para manter o aumento da temperatura global dentro dos limites definidos no Acordo de Paris. E recomenda que os países desenvolvidos apoiem financeiramente as nações em desenvolvimento por meio da implementação do Fundo de Perdas e Danos. Também foram propostas medidas para uma governança global mais representativa. A declaração ressalta a preocupação com o déficit democrático nas relações internacionais e propõe reformas em órgãos como as Nações Unidas e a OMC para permitir mais inclusão e transparência. Foram incluídas ainda as novas tecnologias. Os parlamentares concordam com o uso responsável da inteligência artificial. A Carta de Maceió, que reafirma os direitos das mulheres e a luta por igualdade de gênero, entrou na declaração como um anexo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou que, apesar do sucesso do encontro, houve divergências nas negociações. Alguns membros e outros participantes manifestaram suas visões sobre questões de natureza geopolítica envolvendo, entre outros, Rússia e Ucrânia e a situação no Oriente Médio, em especial na questão de Gaza e do Líbano. Alguns membros e outros participantes consideraram que essas questões deveriam ser tratadas no P20 por terem um impacto sobre a economia mundial e sobre os temas prioritários discutidos nesta cúpula. Por outro lado, outros membros e participantes consideraram que o P20 não é o foro adequado para discutir estas questões. A Argentina se desvinculou da declaração conjunta por discordar de alguns pontos do texto. As recomendações da declaração conjunta não têm força de lei, mas são um compromisso assumido pelos parlamentos dessas nações com as políticas que foram aqui debatidas. Agora, a declaração será entregue aos chefes de Estado na próxima reunião do G20, que acontece daqui a 10 dias no Rio de Janeiro. Com o fim do evento em Brasília, o Brasil passa a presidência do P20 para a África do Sul. É lá que vai acontecer o encontro do ano que vem. Após a entrega da declaração final, o Brasil passou a presidência do encontro para a África do Sul, que vai ser a responsável por sediar o evento em 2025. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África falou que o tema do evento no próximo ano vai ser engajamento, solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Esse tema é um testamento do compromisso da nossa nação, inegável, por um multilateralismo robusto, tendo as Nações Unidas como base para este trabalho. O fortalecimento da cooperação internacional, com regras de compromisso que os países concordaram, podemos alcançar solidariedade, paz, igualdade, direitos humanos e desenvolvimento humano para todos. A presidente da União Interparlamentar, Tulia Axon, ressaltou a importância do compartilhamento de boas práticas e ações entre os países. Axon também destacou questões ligadas ao meio ambiente e à igualdade de gênero. Com solidariedade, coragem e vontade política, nós podemos sair atendendo as expectativas do nosso povo por um futuro mais sustentável. Sem dúvida, a 10ª cúpula em Brasília deve ter posto os povos, e especialmente as mulheres do mundo, no centro da nossa atenção. Nós todos concordamos que temos que avançar a igualdade de gênero. Ao final, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falou sobre a importância do desenvolvimento sustentável, diálogo entre as nações e um mundo mais pacífico. Não poderia, assim, ser mais oportuno o lema desta 10ª cúpula, Parlamentos por um mundo justo e sustentável. Por quanto tempo homens e mulheres de todos os povos sonharam com este ideal?
Nunca teve a humanidade tantos recursos para alcançá-lo. Devemos, sim, insistir na busca por um mundo melhor, justo, próspero e pacífico. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre logística, segurança pública, reforma tributária, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Não percam.